Fala, Estevão. Tá, mano. Tá me ouvindo aí? Agora eu tô. Como é que tá? Tô de boa. E o Baldur's Gate, ó? Ficou impressionado com o Rogue? Ô, velho, o Rogue tá roubadaço, hein, mano? Caralho, Cara, a quinta edição do Rogue é idiota só. caralho. Mas o que eu mais legal do Rogue foi o Ah, negócio dos efeitos de animação, fraga do backstab, velho. sim, ficou bem feito. Com a É porque, tipo assim, fumacinha e o olho vermelho, fraga. Hã? Então, se você imaginar, o backstab é tipo só um... É só uma porrada, né, cara? É. Ligado? Ah, os caras tinham que fazer alguma coisa pra dar um pump, né? Porque senão, porra... Mas ficou legal pro caralho. Ficou, eu gostei muito. Pode te falar, aquela combinação que eu te falei lá, velho, de Rogue 1 e Monk do Shadow 11 vai tá roubada, viu, velho? Vai, Você viu as skills do Monk Shadow? vi mais ou menos. Ele fica invisível, teleporta em sombra, saca? Ou seja, ele não toma ataque de oportunidade, saca? Tem os perks lá de Monk, né, normal. Você viu? Deixa eu achar. Aqui, ó. Pera aí, rapidão, só ver que eu tô fazendo uma quest do Elden Ring aqui também. De boa. Eu tinha mandado no WhatsApp, mas tipo assim. Ó, Shadow Arts, que ele tem Darkness, Dark Vision, passar sem traço, né? Silêncio Isso aí é do Monk. e Mino Illusion. É do Monk, Shadow Arts. É, o Monk vai sair? Vai, pô. O release vai sair. E uma das subs do Monk é Shadow. Que é isso aí. Sim. Aí no 6 ele ganha Shadow Step, que é basicamente Shadow Dance, fraga. Que aí você pode teleportar pra 60 de distância, fraga e tal, em qualquer lugar que tenha sombra. Saca? Como Pera aí, bônus rapidão, action. Pera aí, rapidão, peraí. Só ouvir aqui, rapidão. Deixa eu ver se ele caiu ali. Pera aí, rapidão. De boa. Pra quem tá de noite nessa porra, velho? Ah, não, ele já apareceu ali já, não. Morreu? Não, é um NPC. Ele me dá aquela roupa do Gats. Eu vou streamar pra você ver aqui. Depois eu vou pegar essa roupa aqui, ó. Essa roupa é a espada. Só que o Lucas falou que ele me encara depois, velho. Eu não... Vê ele. Ele é legalzão, filho. Mais ou menos roupa do Gats, né? Ah. A espada. Tá, é a espada do Gats. Caralho. Who goes there? Carly sent you, did he? Never Maybe to him you don't seem so straight. The name's Blythe. He fled somewhere nearby. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample... Cara, a espada do Gats, literalmente. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end. Você mandou onde? Aqui, você mandou aqui ou mandou mais pra cima? Não, mandei no WhatsApp antes. Mas eu vou te falar agora. Pega o Andrade. Ah.
nossa setup não vai ter... Vai fazer sem Não, tô falando pra você fazer não, só. Tô falando pra você fazer não, caralho. Tô falando, tipo assim, eu acho que como não tem... Não sei, eu acho que o melhor rogue do jogo, rogue, vai ser rogue, fraga. Vai ser Monk 11 e um de rogue, fraga. Porque um de rogue você ganha backstab já, saca? E Shadow Step do Monk Shadow, cara, você teleporta em sombra, velho. E no 11, você ganha vira 1 com a sombra. Você pode usar sua ação pra poder ficar invisível, fraga. Você não precisa usar Hiding Shadow. Você usa a ação pra poder ficar invisível, fraga. Você pode usar... Fala... Bonus action pra poder teleportar se os caras pegar em você, saca? Você não toma a oportunidade. Detalhe que você pode dar a magia Darkness, né? Na área, na região. E você vai ficar dando backstab na galera na área, fraga. Só que o backstab que você pega é meia bomba, né? Não, porque vai ser Rogue 1, né? Rogue 1, então é backstab só... Bomba, é isso que eu tô falando. É um D6. É. No seu caso, você vai fazer Bárbaro, né? Eu tô pensando em fazer Bárbaro do Urso. Pode, Magic, Totem War. É o Totem War, é. É o tanque. Aí, qual que era a minha ideia? Usar ou o marretão, que a marreta tem esse negócio de stun, tá ligado? Só que tem um negócio, se você olhar aqui, a progressão do Bárbaro... Os perks do Monk vão ser quais? Quê? Os perks do Monk. Do Monk Shadow? De todos os Monks. Cara, a gente não tem muita certeza ainda não. Não tem muita certeza, galera? Não tem muita certeza, tipo isso? Não, porque não tem, né? Ah, não saiu nada. Caramba, não saiu nada ainda, Fraga. Só que pelo D&D, é o que eu tô te falando, Fraga. No terceiro level você ganha Darkness, Dark Vision, Pass Without Trace, Silence, Fraga. Tá. E Minor Illusion. E no 6, Shadow Step, o teleporte. E o 11, que é o Book of Shadows, que é invisível. O de Rogue vai sair qual? Você lembra quais vão sair? Os coisas dele? De Rogue? Peraí. É. Por que eu posso summonar aqui? Mas qual Rogue? O Tiff? É, o Rogue. Não, porque tem que escolher, né? Depois Tiff, Assassin. Então, é isso que eu quero saber. Quais vão ser os perks que vão ter? Arcane Trickster, Assassin e Tiff. Cara, o Arcane Trickster dá pra fazer um combo com Bardo, velho, que é Tonight, tá? Só que eu não vou, cara. Não, só que não é pra você jogar mesmo, não. Primeiro que eu não gosto de Rogue, Fraga. Segundo, que tipo assim, eu prefiro fazer mais suporte, Fraga, pro lado de suporte. Cara, eu só suporte mago, né? Porque você basicamente... Você Lore Bard, né? 11 1 de Life Cleric, Fraga. Então, os Cleric vão ser quais, você lembra? Cara, tem todos os Clerics, basicamente. Literalmente quase todos os Clerics. Mago também, quase todas as escolas de magia estão no jogo. Então, mas isso de mago é mais fácil de fazer, né? Vamos falar assim, né? Mais ou menos. Dá pra fazer o Necromancer. O problema é, tipo assim, eu vou ser bem sério pra você, eu pensei em fazer um Necromancer que sumona as coisas, tá ligado? Mata e sumona. Mas não faz isso não, cara, porque no Baldur's Gate e tal, tem limite de summon, Fraga. Pois é isso que eu pensei. Só pode ter um summon. Pois é.
É igual o penhão preto que você pode fazer tipo horda, fraga. Pra você ter ideia, você não consegue nem ter, assim, um pet e um familiar, fraga, nesse jogo. Meio que estranho, fraga. Limitadaço. Ó, bárbaro, mano. Você tem que olhar também que você vai fazer. Você vai pegar multiclasse, fraga. Porque, por exemplo. Cadê? O quinto é legal de você, até o quinto é legal de você pegar de bárbaro, porque você ganha extra ataque e fecha movimento, fraga. Sim. 11, você pega a Relentless Rage, né? Eu não canso. É. Os caras geralmente, a maioria das classes, cara, é tipo assim, é alguns. Tipo, os brackets que vale a pena você pegar multiclasse, né? Os fighter, no caso, até é o quinto, porque no quinto ele sempre pega esse ataque. Paladino, fighter, bárbaro. Os fighter, né? Eles pegam esse ataque no 5. Então se você quiser pegar até o 5 e depois outra coisa, é o que, fraga? Aí no 11 sempre tem alguma coisa que a classe ganha, fraga. Todas, basicamente. Bardo eu ganho, por exemplo, aquele negócio que eu posso escolher duas magias de qualquer classe mágica, fraga. O Bárbaro, Relentless Rage, fraga. Rogue, se eu não me engano, é um Canidode. Quer ver? Então, o Canidode esse é bom. O Canidode sempre é bom, filho. Deixa eu confirmar. Não, minto. Um Canidode é no 5. Então, justamente. O 11 é Reliable Talent. Porra, que é essa? É o cara. Reliable Talent. Os caras vão logar hoje, você sabe? Não sei, mano. Sempre que você fizer um ability check que use proficiência bônus, você pode tratar ele como se fosse um D20 roll. Abaixo de 9 ou 10. Tá. Sempre que for abaixo, um D20 abaixo de 9, tudo que for abaixo de 9 você conta como 10. Você nunca conta como se fosse. Isso que eu tô falando. Caralho! Ué. Você não falha, basicamente. Só se a porra do negócio for muito. Tipo, a dificuldade absurda, fraga. Caralho. Mas te falar, o mais roubado de rogue eu acho que é o 5 ainda. Um Canidode. Se bem que no 7 tem Evasion. Mas basicamente, mano, pra você não ter erro, fraga, geralmente até o 11 tem coisa importante da classe, fraga. Aí dá pra você pegar um ponto, que é o máximo do jogo do BG3 é 12, né? Aí dá pra você pegar um ponto de uma outra classe qualquer, fraga. Mas são algumas classes só que vale a pena você pegar um level só, fraga. Por exemplo, Fighter, vale a pena. Então, eu pensei em fazer Fighter, cara, pra você ter noção. Battle Master de Mace e de escudo e espada, tá ligado? Fighter é roubadíssimo, né, mano? Fighter é muito forte, cara. Pra você ter ideia, um de Fighter já é roubado, cara. Fazer o Goblin Slayer, Short Sword e só. Escudo. Meu Deus. Full armadurado. Cara, dá pra você fazer Bárbaro 11 com um de Fighter, cara. Dá, ele não deve ficar perto. Usando full plate. Não, então, aí não dá. Porque eu perco as paradas de Bárbaro. Full plate não pode, não. Teria que ser Medium.
Ah, é rage, né? Rage não funciona. Ah, então não vale muito a pena fazer fighter, não. Bárbaro. Tipo assim, fighter tem que ser tipo fighter e paladino, tem que ser os Já tem caras armadura, coisa assim, né? Porque o fighter level 1, cara, você ganha, você pode escolher uma forma passiva, né? Que é Archer, Defense, Grueling, Sim. Rage Weapon Fight. Tipo, Level escola 3 você de ganha outra, ataque. level 3 ou 4 você ganha outra parada disso. Então, aí Second roubado. Wind, no Fighter 1, cara, você pega Second Wind já, e as escolas, né, de combate. Sim. No 2 é muito roubado, que você pega Action Surge, né? Uhum. Aí lá no 5 é extra ataque, mesma coisa dos outros. O que combinaria com barra para eu pegar uma coisa aqui? Monk. Deixa eu ver. Monk? Monk. Deixa eu ver o que o Monk ganha. Você pode não acreditar, mas é Monk, eu acho, cara. Deixa eu Ou ver. druida, se tiver. Não, Druida tem. Monk, deixa eu ver. Imagina só, o bárbaro do urso. I like No to 1 você hunt. ganha na Armor de Defense, que é a mesma coisa, mas já tem já. Só Já que tem a Bárbara. não. Só que é o do Wisdom, né? Saca a ideia? Eu não sei se entra. É, eu não sei como eles vão fazer no jogo, né? Porque o do Bárbara ele usa Constituição e Destreza, né? Pra poder somar. É. No caso do Monk ele usaria Sabedoria e Wisdom Constituição. e Dex. Dex? Wisdom e Ah, tá. Dex. Aí eu não sei isso que eu tô falando. Eu não sei se entra. E ele também ganha Martial Arts, né? Que eu não sei o que faz, deixa eu ver. Você dá melee hit. Você pode usar Destreza ao invés de ataque para usar Damage Rolls, Offering Damage Strikes, ou Monk Weapons. É cama, aquelas porra, né? Arrombada. Pode ser roubado, hein? Quando você for fazer um ataque no seu turno, desarmado ou com a arma de Monk, você ganha um. Você pode fazer um Narmed Strike com bônus action. Ué. Eu uso esse negócio aí com o meu Monk, cara. E se você tiver com o Quarterstaff, também você pode usar o Quarterstaff para fazer essa bonus action. Só que ele fala Quarterstaff, mas tipo assim, é as armas de Monk, né? É. Monk Weapons, né? Cama, Quarterstaff, o que mais? Fist, Club. A gente tem mais coisa. Tem mais coisas. Cara, você pode pegar um de clérigo com o Ardolman, fraga. Uhum. Você ganha, quer ver? Uma vez por dia você pode fazer um weapon ataque como um bônus action, fraga. Seu Deus.
Quer ver um legal, Estevão? Aí se você quiser realmente se divertir pra caralho, Fraga. Bárbaro de Wild Magic 11 com Sorcerer Wild Magic 1. Sempre que você tomar uma pancada, vai procar um efeito. Sempre que você bater, vai procar um efeito. E sempre que você entrar em rage, vai procar outro efeito. Ou seja, é felicidade. Pura diversão, cara. Pro bem ou pro mal, Fraga. Tem que ver o que eles vão botar no jogo, Fraga, na lista de coisa, né? Porque no D&D você pode virar, todo mundo da parte virar sapo, alto negócio bizarro, né, velho? Mas te falar, é divertido pra caralho, mano. Só que o foda é o quê? Bárbaro do Wild Magic? Nossa. É meme, né, cara? É meme. É meme. Mas divertido. É meme. Mas, mano, se você quiser realmente tancar, velho. Tancar mesmo, Fraga. Aí eu ficaria o Scarpa de full DPS, Fraga e tal. Espirocando. E você tancando, Fraga mesmo. Aí seria realmente o Bárbaro do Wild Rush, né? Do Bear. Com um druida, cara. Pois é, eu pensei em fazer tipo assim. Bear, saca? Tá ligado? Aí druida de. Como é que fala? Cadê? Wild Shape. Não, tem outro nome, Dos Spores, não, né? Não. É o Círculo da Lua, pô. Mas tem outro O Shifter é o Círculo da Lua. do Land. Deixa eu ver. Land é magia. Acho que eu tô olhando. Isso. É o dos Spores, é tipo um negromante. Basicamente, The Last of Us. Exatamente.
Ó, aí você tem que pegar, mano, até o 6 de druida of the Moon. Você ganha no 6 Primal Strike, fraga. Seus danos em forma de besta contam como mágicos, fraga. Então teria que ter druida 6 e depois Barbarian, né? Barbarian 5, aí sobraria um level que você pode pegar alguma outra coisa que você quiser. Sacou? Porque Barbarian 5, você ganha o extra ataque, movimento e speed, né? Deixa eu olhar aqui. 5, extra ataque e fast movimento. Ah, não. Peraí. Pet feature. Ah, não. Fechou. Bárbaro do Totem lá com o do Moon 6, os dois 6. Porque no 6 do Bárbaro lá você ganha a outra forma do Rage lá, fraga. Sim. O segundo level do Rage de parada. Isso vai virar, porra, um puta de um tanque de guerra, assim. That's the way. Ó, o Rage do Bear lá, cara. Caralho. Você ganha resistência a todas as formas de dano. Tirando o Psychic Damage. Exatamente. E você ainda ganha uma cura, fi. 3 vezes 10 de heal. Tipo um Second Wind, fraga. Caralho. Deixa eu ver qual que é que você ganha depois no 6. Ó, no 6 você ganha. Você ganha o Might do urso. Seu carregamento máximo vai ser dobrado. Você ganha energy na força para todas as ações de força. Puxar, levantar, quebrar. Mas o que significaria resistência ao dano? Metade do dano? Sério? Sério. Que é isso, mano? Exatamente. Você não vai tomar dano então, basicamente, pô? Porque com o espírito do urso você vai ter uma metade. Com o Bear você vai tomar já metade. Caralho, velho, você vai tomar tipo um quarto do dano, mano. Basicamente um quarto do dano. Caralho.
Como é que funciona com druida, por exemplo, chip shift? Quando você tá com uma armadura, por exemplo, média, você Eu fico. morfa junto? É o que Você... é morfa junto, só que eu fico com a CA do mob. Ah, tá. Aí você tem taunt, cara. Pois é. Weird Shape Bear. Em forma de um Polar Bear. Você ganha. Você pode dar taunt em área. Pera, não, só ver o tutorial. Caralho, Estevão. O quê? Mano, o Wild Shape, o jogo, tá com um bônus action, fraga. Ué. Então você pode virar, tipo. Caralho, velho. Virar, andar e bater, fraga. Caralho, mano. Não necessariamente você precisa ficar preso na forma de osso, fraga. O cara falando aqui, ó, melee ataque, dá 2d4 mais 4 slashing damage, patada. Usa o modificador de força do urso, que é 19. É meio estranho, porque o seu status não vai fazer muita diferença não pra você. Não. Eu só tenho que ter tipo os status pra quando eu tiver na forma de humano. Porque aí você buffar, no caso, né? Com magia. No caso, entendi. No caso do urso, ele tem força 19, destreza 10, constituição 16. Ok, eu vou dar uma saída aqui. Eu vou. Falou, O mano. Johannes tá. Saiu do Johannes. Mais ou menos. Que era do. Foi do posto de saúde da aeronáutica aí, você lembra? Bem mais ou menos. Bom, ele tá puxando o carro pros Estados Unidos, né? Aí ele É? tá fazendo despedida, Aí hoje marcou 6 horas lá, velho. 6 horas, porra. É 5 horas já? Pois é. Eu não sei se eu raspo a cabeça e vou, se eu vou sem raspar a cabeça. Grande Daqui pra a pouco eu caralho? volto, não deve demorar muito, não. Falou, mano. Tá grande pra caralho cabelo? Nada, é porque já tá incomodando, tá ligado? Já tá na parte que eu já estou ficando Eu entendo. calvo e não que eu raspo a careca, tá ligado? Bozo. Bozo style. Justamente, já estou É careca muito feio, cabeludo. cara. Eu também tô Obrigado. assim, tenho que cortar também aqui. Obrigado, Andrade, pelo texto, cara. Claro. Falou. Faço a mesma coisa, cara. Falou, Não, vou mano. raspar. Falou, mano.
5. Street Fighter 6 is the scrubbiest Street Fighter I've played. Hope it gets better like 5 year by year. I see Chris CCH respond to that saying, Drive Rush is the worst Street Fighter mechanic that I've ever seen. Meta responds saying that shit is awful. All right, and obviously that FGC is reacting. You get some people saying they respect Mena for speaking his mind, you know, because when players get in a certain position, they feel like they can't be that honest and whatnot. I think a lot of players like Punk, obviously, right? Sonic Fox, now you have Mena and others, right? They're always going to speak their mind. So it's interesting to see that players that are basically the best of the best would actually be this open and honest, saying, no, this is the scrubbiest version of the game. And like I said, with the FGC reacting, you got people saying thank you, and people, a lot of people agreeing, saying they hope that it changes year by year. I see MEZ posting this saying, CEO Champ, by the way, so he's pretty good at Street Fighter 6. Street Fighter 6 is the greatest fighting game package of all time, but it's still season 1 of a new Street Fighter game, and season 1 is always wild. Like I said, I look forward to season 2 and beyond. Street Fighter always gets better and better with age. Others adding to that saying, I love Street Fighter 6, but Drive Rush right now in its current state gotta be the worst brain dead tool I've seen in a Street Fighter game in a while. Crossover responds to this as well. And if you don't know Crossover, he's also from the DR where Mena's from and one of their top players. He says this saying, Street Fighter has changed over the years. Street Fighter used to be all about having good neutral game, footsies, whiff punishing, but in Street Fighter 6, those fundamentals doesn't matter much. And even the homie Grant Totakai adds to this saying, nah, for real, if y'all thought Street Fighter 5 was scrubby, then Street Fighter 6, 10 times more scrubby shit, it's awful at the moment. So there you go, and damn, I think a lot of people might not be surprised at these comments because some people may have been feeling this for a while. I know Mena went later on to say that, yo, he didn't say that he hated the game, like altogether. He's still gonna play it and whatnot. He said he hopes it gets better from season 1 to season 2 and season 3 and whatnot, you know. Still said he's enjoying it. And I think Big Bird or somebody else said, nah, you good, because they pretty much stamped what he was saying in the first place. People were still talking about inputs. And I think some people were talking about how inputs and reads or whatever are different from like PS4, PS5 to like PC. There's a lot of people still having that debate. I know when I mentioned it in a previous video, a lot of you were like, yes, I've experienced that. I feel like the inputs are janky at times. Obviously seems like something that could patch, but will they? I don't know if Capcom is like openly said that they thought this was a problem. So now we have this conversation like right around the corner to Evo, and I think it's a good thing, right? Because when you have like players this popular and this dominant in a game, like some of your best players, this open, you know, in the chat, in the public, talking about this, I think that Capcom and the devs, you know, have a better chance of listening. But here's the other question. Do y'all feel that the game needs to change? I think that Drive Rush is such a Drive Impact is such a big mechanic because there's a lot of argument where people are like, yeah, it might be broken, but it's fun. It kind of makes it feel like 4, you know? Do you think, I hope, this is just for me, I hope they don't remove it because I do enjoy it, but I guess there's some tweaks that could be made along the way. Not sure how that works. I couldn't even sit here and tell you what needs to be done. All I do know is the FGC is definitely having this conversation, but do you agree that Street Fighter 6 at the moment is the scrubbiest version of the game that's ever existed? How y'all feeling? Let me know. All right, now into the next set of FGC esports bigger than ever buttons that need to be checked. This is gonna be a quick one. We talked about the other day, right? What was it, FaZe Clan coming into Tekken. A lot of people loving it. A lot of people like, we don't know so much about FaZe, but either way, FGC is finally, or I should say esports, is finally looking towards the FGC, seeing this big money that seems to be circling us as of late, right, with the new games, and they're like, yo, let's go ahead and dip our toes into the FGC. And now Cloud9 has also entered the ring. Profile on the screen, a lot of you may know about these guys, 10 years of esports, and they're known all throughout the community, right, with CSGO and whatnot. Well, they posted this just the other day talking about FGC 9, that's right, is here, and they actually are sponsoring some Tekken players. You can see Cuddlecore, and of course I'll put their profiles on the screen. Well, Cuddle, she needs no introduction. I mean, if you've been following Tekken for quite some time, she's probably the best, and I don't want to just say female gamer that there is when it comes to, you know, Tekken. She's one of the best, I should say. And you can see where people are excited about this. They post this again saying, and you can see where people are excited. They also post this, says, here comes a new challenger. Get ready for the next battle. And it says, what, the 13th? So I guess that's when they first announced things. A lot of people just straight hype for this, saying, please, for the love of God, or I'm preparing myself. And once again, it seems like the FGC is getting that much bigger. Just more opportunities. How could you not love it, you know? It's interesting, though, to me,
that a lot of these like have namely aimed at Tekken, right? I mean, you see more Street Fighter players getting sponsored now as well, but like these big ones, like as of late, they're namely going after like Tekken players. I don't know if because a lot of these other well-known players are already scooped up, or if everybody's just preparing for Tekken 8. Like, do they know something that we don't, or is it because of the recent Gamers 8, you know, throwing out that 1 million? I don't know, but it's definitely gonna be interesting to see like which Street Fighter 6 players get scooped up once Gamers 8 also throws that 1 million, because they're supposed to do that, when's that one, like in August or something like that? And then of course with the CPT underway, they're throwing around that 2 million. Either way, esports is getting bigger in the FGC. How y'all feeling? Let me know. All right, now into the next set of Skullgirls trending, because the community is still pissed off buttons that need to be checked. So we all know that as of late, the Skullgirls community has been very vocal. We just did an episode of Button Check about this, I want to say like a week or 2 weeks ago, where the devs made an announcement that they were going to start doing some censoring. A lot of people in the community were like pissed off, asking for their money back, or saying that they weren't going to buy the game after all. They were like, the game is fine the way it is. Why do you feel the need to censor a perfect game, like, you know, what they were saying? Well, a lot of people are still continuing to get pissed off, and it's going a couple different ways with reviews and whatnot. Also talking about Evo, it picks up right here. Somebody by the name of Mom, at Mom Milf, gotta love that name, says, I can't imagine a bigger way to put yourself as a fraud who has never touched a fighting game in your life than claiming Skullgirls didn't make the main stage because of the censorship, despite the roster for Evo being decided half a year ago. And then they go on to post all these comments, right? Basically upset at Skullgirls, saying, censoring your art, ruining goodwill, blatant anti-consumer practices, just being ignored at Evo. Damn, Skullgirls, I hope this was worth it. And then of course posting down below everything that's being on the main stage. Next one's saying, oh look, no, hashtag Skullgirls looks like trying to cater to an audience that literally didn't own your game, didn't pan out. Shocker. And again, posting the Evo lineup, and then it keeps going and going. Basically, people taking shots saying, this is what you get. Now you're not, you know, going to be at Evo because you censored the game. But as Mom and other people are pointing out, they're like, Evo or Skullgirls is still going to be at Evo. It's just going to be a side game. And it's actually going to have a pretty good price pot, you know, for the circumstances. Right here saying Skullgirls' second encore is featured in the Evo Community Showcase with a $5,000 pot bonus from the developers. The game is still going strong. Don't let people like this tell you otherwise. Then apparently others are taking shots saying, like, I guess the devs were like liking certain comments. Like right here, Vera Dark says, Skullgirls' official account liked this tweet they called any critics of their censorship-filled patch creeps. Great way to make us hate you guys even more. And I guess this is what they were talking about down below when somebody posted, Skullgirls absolutely doesn't deserve to be review bombed by creeps who mad that they're desexualized a minor and removed Nazi imagery. And I guess, you know, one of the devs liked that, so that's why Vera Dark was like, you know, this is basically gonna make us hate you guys even more. FGC continues to respond to that. A lot of people like, obviously not in agreement. Others adding saying, why are we the creeps? I didn't make a game with that kind of imagery in it and profit off of it for more than a decade. And then the community's upset because they said it looks like they're now started to censor the reviews as well. Others adding saying, I can't with this bullshit anymore. So apparently they were getting like review bombed, or a lot of people were adding new reviews because they were unhappy with the censorship. And they felt like the devs, I guess, were doing something to like hide or suppress a lot of those new reviews. But then some others really don't see it as a big deal because they're like, well, you could still see those reviews, so they're not necessarily hiding them. And the Purple Sharpie comments on this as well. For those of you that may not know who she is, I'll put the profile on the screen. She's been a huge part of the Skullgirls community for a while. We actually had her on the show, interviewed her and whatnot, had the pleasure, if I could talk, and she was just lovely. So she does comedy and whatnot on the side. I'll put her information down below. Definitely check her out. She posted a video kind of around this topic. Check it out. Took away my bouncing bursts and I will not have it. Hey, what's up? I'm the Purple Sharpie. I commentated specifically Skullgirls in 2021 and inside of 2022, where I did it with the voice actor for Beowulf, Kai Kennedy, at the grand stage. One of the things I just wanted to mention as someone who's previously worked with the developers, which is Future Club Dev on this game, in addition to also being a fake community manager that was able to raise over $10,000 in prize money to give away at tournaments, is that
Skullgirls is ever really trending for like 2 specific reasons. The first reason is because like the super crazy TERFs are talking about how women are not respected inside fighting games, and they decide to use Skullgirls as an example, which we get it in Easer Skyseasian, okay? You hate video games, go the fuck off, whatever. And 2, it's because there's some dude who is like super mad that he can't see titties inside of video games anymore, and it's like, dude, porn is free. Porn is literally free. What are you doing? So there you go. How y'all feeling about that? Skullgirls community unfortunately still seems somewhat divided. Still gonna have a big presence at EVO though with the 5K pot. How y'all feeling? Let me know. There it is, one more again. Definitely let me know. Definitely let me know how you guys are feeling with these hot. Mas a lenda, eu quero saber das lendas. A lenda, nossa, mas Lenda tem das muitas, paquitas, né? Das paquitas que a gente beliscava, É, que vocês né? batiam nas crianças. Batia nas crianças, que maravilha. Você isso, nunca pelo deu amor- uma. Você nunca Claro deu beliscão? que, pelo amor de Deus, nunca. Barato. Vou falar. E naquela época não tinha gente, câmera, né? Não tinha. tinha como provar. Gente, Ele beliscou, não. de jeito Não tinha nenhum. Olha, às vezes, assim, a responsabilidade ali era muito grande, porque a gente tinha que realmente cuidar das crianças, não deixar as crianças invadirem o palco, porque tem isso, né? A gente tava ali meio que embarreirando, porque as crianças não podiam atravessar, até aquela coisa de passar em frente. Tanto que hoje eu sei, se eu passar aqui, vou passar por debaixo aqui da câmera. E então, era muita coisa que você tinha que estar atenta, os sinais que ali da mesa passavam para Imagino. passar pra Xuxa. Aquela gritaria, era todo mundo, eram as crianças assim. Não, se tinha coreografia pra prestar atenção, tinha tudo. Cara. Tudo. Assim, ao mesmo tempo, pra mim, me deu uma experiência de palco e de sensorial, de você estar atenta aqui a tudo, sabe? Assim, tipo, o meu campo de visão, ele fazia assim, né? Você tinha que olhar tudo, escutar tudo. E aí, uma coisa que ficou marcada em mim foi isso daqui das crianças. Porque era dedo pra Cultura cá, cutucada. dedo... porque tia. era tia, me leva no banheiro, tia, eu quero falar com a minha mãe, tia, eu quero brincar da brincadeira tal. Eram todos os tipos de pedidos e era dedo, entendeu? Era assim. Então, às vezes, dava um pouquinho de nervoso aqueles dedos todos, entendeu? Aqui assim... E aí, tinha isso, tinha um Autógrafo. chapéu... Cala a boca, menino! Cala a boca! Não. Olha, eu tenho uma paciência muito grande. Tem mesmo. Tenho, bom. não tenho? Quem convive comigo sabe. Eu tenho um grau de tolerância muito bom. Eu tenho ali o meu limite também. Lógico. Né? Óbvio. Mas, no geral, minha paciência ela é muito boa. Só que também não passa o abusa. limite, Não abusa, entendeu? E naquele tempo, assim, lógico, imagina, a gente tinha... E outra, qualquer coisa, a Marlene ficava vendo a gente pelas câmeras, né? Monitorzinho. Qualquer coisa. Às vezes a gente com a cara assim meio cansada. O que foi? Tá com essa cara por quê? Tinha coisas assim, né? Ficava atento o A tempo Marlene era inteiro. brava mesmo. Todo mundo fala que a Marlene Isso era não brava. é lenda, isso Não é lenda. real. Isso é real, todo mundo sabe, mas é o que eu gosto sempre de dizer. Tinha esse lado dela que era já... óbvio, todo mundo já conhecia, mas eu conheci um outro lado, que até então eu achava que ela era só isso. E quando eu vi ela contando uma piada, eu falei, caraca, ela conta piada! Caraca, ela gente boa, ria. Tipo, é uma humana, é uma pessoa, um ser humano, né? Uma pessoa que vai... Não é só aquela carrasca que todo mundo sempre pintou. Eu tenho ótimas recordações de tanto de bronca que hoje eu rio, tipo, eu sei que para aquela loucura toda que era comandar aquilo lá. Imagina. Eu sei, Porra. Você fala com ela até hoje? Falo. Ela é gente boa. Outro dia ela me ligou, do nada. É mesmo? É mesmo? Eu falei, conheci ela na mano, Band, achava muito gente boa Eu tava. também. Marlene Matos. Eu falei, que é? Eu falei, cara, que coisa avulsa. Do nada. Do nada. Escuta. Parada e tal. Foi começar uma outra parada. Mas ela foi muito legal. Não, ela é. Eu tenho, na verdade, assim, muita gratidão mesmo de reconhecimento, sabe? Que a gente fala gratidão, fica assim, ai, gratiluz, gratidão, né? Gratiluz. Mas gratiluz. Mas assim, eu tenho muito reconhecimento mesmo do que eu vivi nesses 4 anos com a Marlene e com a Xuxa.
Né? Mesmo eu sei que teve... vivi ali um momento das duas ainda juntas, né? Depois, quando eu saí, elas ainda ficaram alguns anos até realmente ter a separação. E assim como meus pais se separaram, não tenho nada a ver com a briga de um e com o outro, né? Eu tenho a minha vida e os meus relacionamentos com cada um. Ele é individual, né? Então, assim, eu tenho um amor mesmo e um reconhecimento muito grande, tanto, lógico, pela Xuxa, né? Que ela é pra sempre ela é minha referência, né? De muita coisa. E com a Marlene também, né? Com as duas. E muita coisa que eu vivi lá, aquilo me ajudou pra muita coisa como atriz, na Fazenda, assim, ou seja, na minha vida, entendeu? Na minha vida, de um modo geral. Nos relacionamentos, também conviver com outras meninas, né? Você fazer parte de um grupo com outras mulheres e que falam tanto sobre essa competição feminina. A gente foi um grupo muito, muito unido. Não é porque tinha hierarquia? Não tinha. Com a gente? Não, hierarquia da Marlene, a hierarquia tinha hierarquia ali. Mas eu tô falando mas se entre tivesse nós. A Marlene mandava embora, ela provavelmente deixava isso muito bem claro. Não, eu quero dizer que, assim, tem esse estigma, né, da competição feminina, tem essa coisa de que... e até existe, né? A gente sabe que ali, ainda mais meninas, né? Nós éramos muito novas. Num ambiente, né, que tem luz, holofotes, né? Sim, mas vamos lá. Hoje é muito mais fácil dar merda porque... Não sei se vocês já repararam. Desceu muito bola. Pô, a cadeira deu uma descida que eu quase fui pro chão. Você foi apertar um pouquinho. Mas assim, por exemplo, você não vê muito mais banda. A rede social individualizou muito. Porque antigamente você fazia uma banda para poder ter espaço para aparecer, ou fazer alguma arte. Pô, vamos se juntar em banda. O momento agora é uma banda. Todo moleque ia ter uma banda. É igual sertanejo, vamos montar uma dupla. Então, uma dupla, né? Mas eu acho que a internet, por exemplo, hoje teve essa Paquita, e cada uma com a rede social, e o próprio hater ia botar um contra o outro. E você tem mais seguidores do que ele, viu? Sabe essas coisas assim? Porra, isso é da merda, cara. Mas você imagina a rede social naquela época? Nossa, a gente fala entre a gente. Foi legal entre vocês por causa disso também, que não tinha. Muita interferência. Eles protegiam muito vocês também, né? Sim. Fomos bem protegidas mesmo, assim. Ali, os 4 anos era uma coisa... Era um mundo... Aquele mundo mesmo da fantasia, sabe? Tanto que quando eu saí, aí eu fui vendo aos poucos. Gente, que aí não tem mais Marlene pra te defender, né? Não tem mais... Aí você vai vendo vai vendo na real a vida como ela é. Fala galera, começando aqui mais um Pergunte pro Vampeta, sem corte, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, tá na hora aí, chegando pergunta, já estamos aí quase indo para 3 anos de programa, o pessoal gostou e a gente continua.
Vamos nessa, saúde e paz a todos. Pergunte ao Vampeta. Vitor Cavalier. Fala, Gambá. Obrigado, sou Gambá mesmo. Saudações dos Tricas. Parabéns, é Tricas mesmo. Iban, tem chance de Edilson Capetinha virar... Tem chance de Edilson Capetinha vir pra Jovem Pan algum dia? Ele era muito engraçado no programa do Neto e dava audiência. A gente sabe que ele é seu amigo. Aproveita e me dá uma vaga aí também. Porra. Vitor Tricas, deixa eu te falar. O Edilson tá trabalhando na Transcontinental. É meu irmão, tá, graças a Deus, empregado, saiu da Band. Lá, teve os problemas lá com o Neto. Hoje todo mundo se dá bem, todo mundo empregado. E você que vai ficar desempregado, você não vem pra Jovem Pan. Outro livro. Cachorro Louco. Salve, velho Vamp. Meu considerado, quando o Brasil tomou aquela sabugada de 7-1 da Alemanha, pô, sapatada, hein? Na Copa de 2014, o Felipão assumiu a bronca e ficou em campo consolando os jogadores. Já na Copa do Mundo de 2022, o Tite simplesmente virou as costas, foi pro vestiário e abandonou os jogadores, aos prantos no campo. Na sua opinião, foi falta de empatia ou caráter do Tite, ou os dois? Manda um salve pra galera de Promissão São Paulo, tamo junto. Velho, eu vou te falar, eu já vi essa entrevista aí, todo mundo falando, o Tite, ele até falou, comentou sobre isso, ele sempre, quando termina o jogo, ele desce pro vestiário, ganhando ou perdendo. Então, eu respeito muito o Tite, né, acredito no que ele falou. Que ele falou que foi embora, se mesmo se o Brasil tivesse ganho, ele também desceria pro vestiário. Thiago Rosa Oficial, fala, velho Vamp, você não acha cômodo a imprensa focar só em Flamengo e Corinthians, não tem que falar mais dos outros times? É, porque assim, são dois times que têm as duas maiores torcidas do país. Mas são muito comentados, São Paulo, Palmeiras aí que vem ganhando tudo, o próprio Vasco aí que virou SAF, né? O Botafogo está sendo muito elogiado agora. Lógico que os maiores que dão mais audiência vão ser mais comentados, né? No caso, Flamengo e Corinthians. Lucas V, Vamp, você gosta de preparar linguiças assadas ou prefere esmagar a linguiça e fazê-la na panela para acompanhar uma massa? Abraço. Old Vamp, velho Vamp, ó. Eu vou responder essa pegadinha. Eu cozinho mesmo. Vou fazer uma linguiça assada pra você. Vou te dar uma linguiça assada. Bem bonita, vai dar água na boca. Fernando Esfera. Fala, velho Vamp. O que vocês comiam na seleção brasileira? Qual era o cardápio? Na Copa do Mundo a gente levou a primeira Copa do Mundo na Ásia, né? Coreia e Japão. A seleção, a CBF levou cozinheiro lá. Comia de tudo lá. Feijão preto, arroz. Feijão mulatinho, macarrão, muqueca de peixe, tinha de tudo, nunca faltou nada. CBF nisso aí não tem seleção do mundo que dê mordomia mais do que a CBF para os jogadores brasileiros. Guilherme Damasceno. Fala, velho Vamp, aqui é o Jubimito de Diadema, terra do Denilson. Queria saber se você queria mesmo ser comentarista ou tinha outro plano quando parou de jogar bola, abraço. Velho, aconteceu de a PAN me convidar. A gente ia trabalhar na Band, fiz uma Copa do Mundo. Depois tô indo pra PAN aqui, vai fazer agora em janeiro. 9 anos de casa, 9 ou 10 anos. Não esperava não, aconteceu, caiu. Fui convidado, gostei, tô aqui até hoje. Até quando os caras quiserem. Diego Bittencourt, fala, velho Vamp. 2 times que você jogou, onde tinha o melhor rango, a melhor comida. Goiás, caralho. A cozinha lá de Goiânia, meu irmão. Do Goiás, não tinha igual. E Fluminense do Rio, quando eu joguei em 95. Comida caseira mesmo lá, comia lá nas Laranjeiras. Era da hora. Goiás e Fluminense do Rio. Paulo Ricardo Melo, fala, Vamp, quem foi melhor, Edilson Capetinho ou Miller? Manda um abraço para Joinville e Santa Catarina. Os dois são meus amigos e irmãos. Então vou te dar a dica. O Edilson ama o Miller, falou que não viu nada igual. Eu também. Se o Edilson acha o Miller, eu também tenho que achar o Miller. Matheus Freitas, Vamp, analisando pelos últimos anos, você acha que o Neymar foi um grande fracasso no Paris Saint-Germain? Ele é um desperdício de talento, poderia ter sido muito maior do que acabou sendo, ó. O Paris Saint-Germain, eu joguei lá, ele é fundado em 1970. 70, é um clube novo. O Neymar foi lá, acho que só não ganhou um campeonato francês. O tempo que ele ficou, ainda está, ganhou tudo. Chegou a final de Liga dos Campeões, perdendo para um gigante como o Bayern de Munique.
Né? Para mim não foi um desperdício, não. Acho que foi um jogador caro. O Paris Saint-Germain hoje se tornou o clube que tem mais títulos na França. Passou o Saint-Étienne. Então, desperdício não. Se lesionou bastante, isso é verdade. Why you should play Vanilla Era in 2023? It's hard to think that Classic WoW has been out almost 4 years at this point. That's a hell of a Holy long shit. time to It's actually true. still not have Thunder Fury. Since then, we It's fine. Oh, we just matching the whole entire time? What? Playing like a scrub. You just matching the whole entire time. The rest of like it's already not safe on block? Yes, yo, we recently had America's Day. Let me have my celebration, bro. Come on. What's going on, guys? We are back today, and we are about to play a first to five with the casual tryhard himself. I'm glad you understand that I am a casual tryhard. Casually have a master rank character. Dude, anyone can get a master these days. Like I think like a gorilla can do it well. Oh really? You think so? Yeah. Jamie has been kind of moving up on the tier list, bro. He has. Yeah. I like Jamie. I like Jamie too. But we got that modern Zangief down. Why not? Nah, bro, because I know what you want to do, bro. What do I want to do? When you get level 3, you're going to try to react to anything I do with level 3, bro. I breathe, you react. Play footsie. Oh, he's drunk. Nah, he's a behave. Ooh, what's the setup? Oh, no. What setup was that? Oh. Oh, bro, that was I was bad. so scared. Alright. What you thinking about doing, bro? I'm doing nothing. I'm chilling. Uh-huh. Oh my god. Oh my god. Okay, I live. Thank you for monitor. Yeah, thank you for the 20% damage, right? You ever heard of Lulu? What's Lulu? Lulu skipped to my loot? Oh my god! First of all, I made the read and I traded. You understand that, right? Well, you shouldn't have hit me. I should have won clean. I should have hit you and you shouldn't have hit me. What are you talking? I baited it. No. I'm trying to play this footsies. Nah. I was trying to play footsie. Nah. I do. That's footsies. I called it. I said when you get 3 bars, I'm like, you're gonna be looking for it the whole time. That's footsies, bro. You ready for the magic trick? Yeah, what's the magic trick? Show me. Alright, I got you. That's crazy you was walking forward at me and you did that. Oh? Oh, vintage Undertaker. Okay. Oh, we out. We out. We out. Ooh, oh, no. You tired. Uh-oh. You want some water? Come here. Oh, okay. That was good. Alright. You ain't I ready hate for that. That one's so cheap. Yeah, you ain't ready for that. No way. Oh, you see the combo? No way, bro. That's one button I bet over there, huh? It is one button. I'm bad. That's one button. I'm gonna do it, bro. I advise you not to do it.
I try to bait it. I try to bait it. I actually tried to bait it. If I see green, I'm pressing these 2 fingers, bro. My 2 fingers are pressing these buttons. I actually tried to bait it, and it was not. I forgot because I'm in level 4. My drive rush actually goes further. I'm jumping. That's what. Ooh. Oh, what? I'm still alive though. What's gonna happen? Bro, you know what's gonna happen? This button right here. See that? You see that? I don't see anything, bro. You don't see it? Nah. Oh, he's a hit. Oh, caralho. Scared, huh? Why you jump back? Oh! Get the whip? Nah, bro. Look at that. You should have walked back. Now you press you're not a SPD? grappler. I could just block. It's okay because you're not a grab. Oh wow. Okay, cross cutter. Yo, we out here. Where's your cross cut lariat at? Dump at me. You find out. All right. I'm coming. Oh Lord, he coming. Oh, why you didn't want to fight me? Yo, you heard Lulu, right? You heard Lulu? Why you didn't want to fight me though? That's the real question. Lulu? Can you answer? What is that, bro? What is that? What was that? I wanted you to press a button. Nah, bro. Hit him with the Ric Flair, bro. Hit. Woo! Oh, that sucks. That is unfortunate for you. Okay? Nah, bro. North? Oh, yeah. Sumo. Oh my god. Bro, I told you, bro. Oh my god. Oh, you drunk? Yeah. Here we go. Oh, what is this? What is this? Why do you attack me? like I got a DP. Yo, you know, just making sure. Oh, why you jumping, bro? I care Take about my that. grabs. Bro, why you... You're like holding up so bad, bro. I was getting hit in my ankle, bro. I was getting hit. Bro, my ankle. Bro, I can't believe you were so scared. You're just holding up. Bro, let's play. I'm not letting you play the game. Ooh, yes. Is that hit? Oh! Yes. Yes. Oh, yeah. Bro, all I know is, Kizzy, you is a jumping scrub. I am. Oh my god, you chased me. Bro, I'm telling you, I'm tired of you just jumping like a scrub. You freaking chased me. My man spent 5 bars for that, bro. Oh my god. That was a good Where's your ticket, bro? That was a good option, but Where's your train ticket? I was not ready for that. Let me get one. That's the only time it'll work is when I'm in the car. Oh, caralho. Jumping beat over here, huh? Let's fight. Oh, we just matching the whole entire time? Why playing like a scrub? You just matching the whole entire time, the record? Like it's already not safe on block? Yes, yo, we recently had America's Day. Let me have my celebration, bro. Come on. Ooh. No. Come here. Talk about it. Oh my god, bro. That's what happens, you know. I got something for that, bro. Ooh. Behave. Oh no. You dropped the combo? Oh, I didn't want to win. Oh. You better be scared. I thought you was afraid. No, I'm not lying.
Look, you don't even trying to finish it, bro. You like, he holding North. Nah, I just that's my best combo. Oh, really? That's kind of rough. What are you thinking about right now? Sweet, bro. You better watch your foot, bro. You know what I'm thinking about? I'm watch thinking about sneakers. I'm thinking about how you trying to level 3 me. You know, sometimes. Oh. Sometimes it just be like that. Uh-oh. Get out of here! Get out of here! Okay. Oh no, I'm burnt out. What am I supposed to do? I'm burnt out. I'm so scared. Watch out. Be careful. I'm so scared. Come here! No! Oh my god! Okay, hold on. I may be alive. You're dead. No, you might be dead. Nah. Oh my god. You really waited for that, bro? Bro, you like how I was like the boy that cried wolf? Oh yeah, no. I'm so scared. What must I do? Good games, good games. See, Modern Geef is he's a conditioner, not a grappler, right? Yeah, I see that. You know, his whole goal is not trying to combo you. His whole goal is to try to land level 3. I had a great time. It was a great set. We definitely got to run it back. Let me know in the comment section below what characters and matches that you guys want to see. And I hope you guys got a great insight with modern controls. So don't feel discouraged using modern controls. You guys are probably doing better than us classic controls players are doing.
interviewing Tiny Violin, the 5th horseman, on Classic WoW. He already made history. He did. He's made history. 7/11, the day the earth stood still. The day that 30... Oh, it was. 6 very brave hardcore champions were killed in what can only be called an act of hardcore terrorism. Chat, today we have the opportunity to sit down with one of Classic WoW's biggest villains. The man that recently wiped an entire 40-man hardcore raid roster, Tiny Violin. First off, Mr. Tiny Violin, thank you for making the time for this interview. We've been trying to set this up for a couple days. I know you've got a very busy work schedule. How was your day at work today? It was good. Before we start, though, I'd like to give you a brief introduction for those people out there who don't know me. Okay. Please, okay. Here we go. So, in Classic, Yeah, this one was an inside job too, by the way. was wronged out of Scarab Lord and ATS. Wait, what? So, in Classic, I was wronged out of Scarab Lord and ATS. There it is. That's right. I then created 16 accounts. So this is the villain backstory. For opposite faction PvP, dispelling buffs is an intended Blizzard mechanic. No, it's not. Kevin Jordan literally didn't even know that the buffs were dispellable. He literally said it wasn't. The world buffs, he said they weren't, but that's fine. It's fine. But just to clarify. I then played with a Blizzard employee named Wolfjob, so he confirmed I was a driving factor in Chrono Boon. So anyone who likes Chrono Boon has me to thank for it. After Classic, I kept playing Vanilla since it's my favorite expansion, private servers, Seasons of Mastery, and eventually I found Hardcore. Yeah, he wasn't dispelling. It wasn't about the buffs. It was about sending a message. To 60 in Hardcore, and I played with HG Elite for about a year. I made friends with a lot of people in the guild, and I was one of the reasons they got so far. Without me, Locks weren't putting up curses, there was no Fairy Fire, there was no IEA. Some warriors... How the fuck do these people not know how to play the game? It's a one-button game. Weren't even sundering. Warriors were... What the fuck is going... How are these people... Bro, I don't even feel bad anymore. How do you fuck this up? After every raid, I did a log review and I helped warriors and mages with the rotation. I mean, What mages didn't rotation? even know how Ignite mechanics even worked. And after raids, I played Scriblio with them. I made a lot of friends in the guild. But eventually I began to see some corruption within the guild. So the rules at the start were... Oh, fuck. So the guild was corrupt? Much, much more strict. You couldn't use non-hardcore tunes for help. For example, you can't use a non-hardcore priest for mind control for sun buff. Some of my friends got Just burned. talking of the sun buff is the war chief's blessing. Early on for this exact reason. But once AQ Next came into the question, more and more people showed up with Ren buff, but they actually refused to explain how they got it. So I actually learned... So he thinks that because, and also like Tiny Violin, remember his specialty is world buffs. That's like his area. You know, like whenever they bring in, you know, there's like a TLC documentary about something like some pizzeria in New York, and they bring in like a fat guy with a mustache, and his title is cheese, like you know, 1700s cheese expert. Well, this guy here is classic World of Warcraft world buffs expert. So he would know more than anybody else. A lot of them had actually died and they just altered their add-ons to keep playing. The rules were different for different people. So I brought up the Bren buff issue in Discord, and the response from leadership was a hardcore server soon. On top of this, the loot was I mean, realistically, they can't... Like, you can't micromanage what people do outside of raid time, and you can only control, like, you... What are they gonna say? What are they gonna do if somebody got the Rend Blackhand buff? Like what like how can you like realistically arbitrate this? Very corrupt. There's leaked audio of Loot Council just stating, you know, I want these items and taking it. The same players who didn't even understand Ignite There's leaked audio. Okay, where is it? But okay. Mechanics were in charge of this Loot Council. So tension in H Elite was getting high. People were unhappy. I would call out bad players in Discord, and people would praise me. Others would hate me. It became polarizing. Man.
we used to have a rule back in the old days that every single night that I would raid lead, someone would quit the guild. It was like a quota. Eventually, I realized the true spirit of vanilla hardcore was lost, and we weren't doing an official hardcore run. None of this would have been possible on an actual hardcore server. That's true. Since majority of the guild had actually cheated. I started warning my friends that Judgment Day was near, and I was looking to put That's smart. Judgment Day. the stop to what I thought was fake hardcore. Yeah. I actually That makes sense. messaged all my friends and told them beforehand Right. there would be an incident in tonight's snacks. So, and I actually do have proof of people that were warned. Maybe they didn't believe me, but I can show you off stream some screenshots. so did he tell him, like, don't come to school today? Is that pretty much what he said? Doente da cabeça. After the wipe, a lot of people were relieved. I got some thank you and I got some death threats. But the corruption He didn't said they were relieved. That's the best part about it. Finally, we've been released from this torment. stop there. After a lot of the HC characters died, they Yeah. started entering BGs. They actually died again since the game was over for them. But then Dell had a change of heart and decided to go back into KT. So these people actually told them that they went into BGs and died, but he just brushed it off and just said he wanted to go back into Nax. Like, Okay. this was my problem with the situation. It was truly never hardcore. It was a fake accomplishment the entire time. Well, of course it is, because it's not an accomplishment to begin with, but okay, sure. I mean, that's my perspective on this shit, bro. This game's a joke. It's a one-button game with one-button bosses. Who cares? But, alright. Okay, let's unpackage all of that. We're going to do that over the course of this interview. Thank you for showing up once again. Uh-huh. Over the last 2 or 3 days, I've seen people dismiss your behavior as you're a depressed, hate-filled, basement-dwelling psychopath. Would you say any of that is true as a starter question? Oh, not at all. I'm like the happiest person ever. I would be too if I was him. Bro, like, I saw his channel today, he had 600 viewers. Bro, like, you run an ad at 600 viewers, you make money. You make like over $100. I was never happier in my life than whenever I was griefing people. The one thing that could always bring me joy was somebody else's lack of it. No, I understand this very well. I love playing vanilla WoW, and I have a blast doing it. Okay. I've also seen people calling you the Osama bin Laden of hardcore community, and that you're a that makes sense, because, like, you know, the 7-Eleven thing. Or terrorist. No, 9/11. What's your response to that? I don't think so. Like, I mean, he's basically Osama bin Laden. Yeah, I think that, you know, it's kind of the same thing, right? I mean, it's got to be kind of close, right? This is kind of like, it's basically, yeah. I was really helpful with the community. Like I mentioned earlier, like, I would help them with like log reviews. I was really helpful with the community. I don't know why they would call me a terrorist. Okay. As I said, I don't think he's like a terrorist, so I think he's like a farmer, right? Or like a livestock farmer, where like you raise cattle up and you slaughter them. That's what it's really like. So, this was not an accident. You were memeing a little bit. You were joking around when you made the comments about being in the wrong corner. This was intentional, yeah? So, like, even though this is clearly not a brief, but the problem is everyone would try to mass report me. So, in my best interest, I had to pretend it was the wrong corner. But Judgment Day was coming, and I talked to a few people I trusted the most, and I had to play it off as a raid accident, but at the end of the day, this was Judgment Day. So it wasn't really a grief. And this is actually a very good point that he brings up. He wasn't really griefing them. It was just simply Judgment Day. So, I mean, is that griefing? Well, no. I mean, judges are in real life. Are they griefing people? No. So there are two different things. It's a good point. Okay, so just to be clear, considering it was Judgment Day, this was not an accident. Judgment Day was premeditated.
Well, it's not griefing. It was just simply, like I said, Judgment Day. Yeah. That makes All sense. right, yeah, griefing. That right, because it's just like, because griefing. How is? I mean, is God griefing on Judgment Day? No, that's what he does. Word has got a lot of nuance to it. I'm not sure how to define it. I'm sure the word griefing is terminologically in the eye of the beholder. But prior to this raid, you knew that you were going to do this. So it's I like to give you an analogy. So like like killing a killer. Is it really a bad thing if you kill another killer? Caralho, velho. Que papo retardado. Cara retardado. Tá muito cabeça. You said that other people knew in this raid. That's a very good fucking point. That's it. An eye for an eye, brother. Is it? Yep. There it is. Because it's not griefing. It was just Judgment Day. It was like it was something that just needed to happen. It doesn't really matter who did it. It matters that it happened. That Judgment Day was going to happen. Is that true? Yeah, exactly. Like I said, I can show you screenshots off stream. I warned my friends in the raid that I don't know if they believe me or. A small violin played the sad song in the hall from Nax Ramas. Horseman massacre. Wrong corner. Every man's dead. Never return to life. Stone drink cannot save you. Careful from the yellow light. Not, but they were warned beforehand. Okay, and so the people that were warned, were these people that you were friends with or that had been kind to you, or did you? How did these people figure out? Yeah, that I told this them was not to going go to happen? school that day. Yeah. They were just like they were good players. We had a kind of a similar mindset. We wanted to min-max our characters. We wanted to do well. They were just like cool people that I like genuinely enjoyed hanging around. Okay, and you're not comfortable saying any of these names publicly right now, but you'll show me afterwards. Yeah, absolutely. I mean, you don't want to give away that you're co-conspirators. I mean, that's going to make you look bad. Yeah, first rule of Fight Club. Okay. Do you think any of these people you told were sort of on your side and that they were happy that Judgment Day was going to happen? Or were they like, hey, bro, I hope that Judgment Day does not happen? What was their take? Honestly, I think they were relieved. Like, there was a lot of issues with the guild. Because if you live in a world full of sin, and sin is all around you, and you're forced to live in sin, there must be a time where you know that Judgment Day is coming, and you offer your body up to God and say, God, please save me in whatever way you deem necessary. With the cheating, people weren't happy about that. The favoritism, how some people got special treatment. Like how can this person do this, but it's not okay for the rest of the community? The loot was super corrupt. Basically, like I guess it might have been mixed feelings for them. Like at the end of the day, like they understood why it was done. Like I believe that they. Well, that's the thing, right? It's the Old Testament. Like, let's be honest. God is a dick. He's a much bigger asshole than Satan is. But you have to understand that it's part of his plan. Needed to be done. Like, I'll give you an example. A hunter got Badge of the Swarm Guard. He got the choker from AQ40 and Badge of the Swarm Guard. Like, the loot was like completely fucked. Like, I'll just leave it at that. Okay, so you would say... I don't think that's a big deal. Like, Badge of the Swarm Guard, who cares? The game's so easy, you're going to kill every boss in 20 seconds anyway. The reason why Judgment Day was necessary is because of corruption within the hardcore elite community and also selective enforcement of the hardcore rules. Is that pretty much why Judgment Day was necessary in your mind? Absolutely. It was ruining the spirit of vanilla. There it is.
It's not real hardcore. It is now. Okay. Switching topic here for a minute. Okay, I'll let you go ahead if you have something Like, to these say. players would not survive on a real hardcore server. Uh-oh. So this is like, again, this is like, so he's saying like natural selection. When did he first get the idea to do a Judgment Day? Was it the full year? Let me ask you this. I've seen some screenshots floating around of Team Muggsy giving you some information regarding this event happening. Yep. To what degree is Team Muggsy involved in this? So Team Muggsy was saying a lot of things like playing flashbang sounds, and he got mad I didn't give him credit. But if you look at the timestamp, he was messaging me 5 minutes before poll. Like, he just wanted his 15 minutes of fame. Oh, so you're saying Team Muggsy was sort of So people were saying that Team Muggsy was the actual mastermind, but no, he wasn't the mastermind. Tiny Violin was the actual mastermind, and Team Muggsy was just trying to coattail onto there. latching on to Judgment Day after it had already been planned. Oh, absolutely. Like, someone obviously told him it was about to happen. And so while the raid leader was explaining the fight, he was messaging me on Discord. So, like, he like, the stuff he was saying, like the flashbang and stuff, like, the outcome would have been the same, regardless what. He says, I think they will trip out when my mob is in the middle of Lamau, but whatever, this is the best strat. If you have threat, it will look very normal. They will be very focused on Thane. So taunt, count to 5, move to Thane. Do I stand on Thane? Just be near the stack. Man, they're gonna be so choked. This is gonna be amazing. Whether he messaged me or not. Okay, I just want to double back for one moment real fast. I'm stepping away from Team Muggsy. So you said you've been playing in Hardcore Elite for how long? 6 months or so? Yeah, over 6 months. Okay, and This is so the better when part of a you year. first entered the Hardcore Elite community, was Judgment Day your intention, or did you just feel like it needed to happen after things you had experienced after already being in the community? Oh, no, God, no. Like, when I first joined, like, I'm just a vanilla WoW enjoyer. So he was a good boy, a honest, just God-fearing American Christian world buff dispeller that had no bad intentions. But when he saw the evil and the sin in the soul of this community, he knew that there had to be divine retribution. All it takes is one bad buff. Like I said, it's my favorite expansion. I love WoW. It's just all these things started to happen, and I just, like I said, I just started to realize, like, it wasn't real hardcore. Like, I made friends, and I still plan on playing with some of these people in you know, the next iteration, whether it's Psalm 2 or you know, official hardcore. But I just started realizing that this wasn't really hardcore. Like, these achievements and accomplishments were meaningless. Now, let me ask you this. I've seen rumors swirling around that you were actually financially incentivized to carry out and execute Judgment Day. People are pointing to you receiving a bunch of, I don't know, maybe like 300 gifted subs or so after Judgment Day had been executed. Were you... Well, I don't think that he was paid off for it. I just think people were happy that it happened. I don't think he was paid off. No way. Sorry, it was an ant that got on my monitor. I had to cut him in half with the scissors. But we got him. It's good. Paid off by someone to do this? No, I did this because they were ruining the spirit of hardcore and vanilla. Like, what they were doing was not right. I even told people not to give me subs because it was never about the money. Like, I've been streaming for years. I'm not a nobody. I'm a small to medium-sized Twitch streamer. And I'll give you an example of someone like Crix. For someone like Crix to say I'm a nobody is false. It's never been about getting popular. I actually used to like Crix,
and I watched his streams, but the guy is going around all over social media. I see him on Reddit, on YouTube videos, every Twitch chat that talks about me. I don't know what I did to him. Maybe he voted for Joe Biden or something and I offended him, but he's going around saying I had no followers before. He's saying I was a nobody. In reality, I already had a decent following. I was a small to medium streamer. Usually had... Let's see. Apparently, he was on a spider web. I didn't even know this, but I had a spider in my he's been living in my monitor. He's dead now. I mean, the thing is, like, he streamed kind of regularly, and he streamed apparently more in April 2021. And I feel like, yeah, I mean, 20 viewers, that's pretty good. And you can see, look at the titles. Death equals Petri. Death equals Petri. Death equals Petri. Nax GDKP diaper run. Let's read some of these some more of these titles here. Do we have any other titles? So you can see how he began to get disillusioned. You see how this is? And it was somewhere, like maybe it wasn't 6 months, because he put death equals delete, but then something happened where it was death equals Petri. Around 100 viewers during my HC streams. So it's disrespectful for someone to say, you know, oh, he's a nobody streamer. And, you know, it would actually demotivate a lot of small streamers to hear something like that. Tiny Violin, who are you supporting in the upcoming 2024 U.S. presidential election? Oh, well, I mean, I'm not a U.S. citizen. I'm from Canada, so... Oh, you're Canadian, okay. Yeah. Okay. I didn't think a Canadian would be capable of this, actually. That's actually surprising. I wouldn't have expected that. Let me ask you this. So you're saying you were not paid any real life money to carry out the attack. So the idea is anyone that subbed or gifted subs to you as a result of this Judgment Day execution, these are just people that are in favor of this having happened, yeah? Well, so, like, these players are going back into Nax after dying in Battlegrounds. Like, what do you think about that? Let me put it this way. I am happy we're getting official hardcore servers. Am I the only person who doesn't really think it matters that much? Like, I've always said before that, like, I think that, like, getting griefed and losing your character is, like, kind of cringe. It's, like, not really supposed to happen. So, like, if they go in and they do a battleground or something like that, like, why do battlegrounds count in the first place, right? It's just weird. I don't know. I think it's just like I think that people's rule system with hardcore classic is like very distorted. On which there will be no appeals or resurrections. You should be able to do BGs. Yeah, I think you should be able to. You know, here's actually a great follow-up question. What are your plans for the upcoming official hardcore servers? Do you plan on future Judgment Days on the official hardcore servers? Mm-hmm. No, I actually, like, absolutely not. I plan on leading the Horde. I have an entire army that will follow me there. Like, right now, I'm currently managing 2 Nax raids on White Main Era. We started doing Nax with people literally in green gear a month ago. Like, we're doing an hour, 20-minute Nax. And we started from nothing, and we'll be doing sub 60-minute runs soon. Like, we're the best and fastest guild on Era, and like, it took other guilds 2 years to get where we are now. Like, we're gonna roll Horde, and you know, we're gonna crush it over there. What would you say to the thousands, perhaps even millions of people that are tuning in right now that are condemning your actions, thinking that you should be banned for what is allegedly griefing in their mind? What would you say to those people? Okay. Well, it's not griefing. Like, that's the thing. Like, what I did was not griefing. Like I mentioned, it's Judgment Day. Like, it's a very good point. Yeah, how could it be griefing if it's Judgment Day? Doente da cabeça, cara. Esse cara tem problema, velho. Sério. O cara não é normal, velho. Because how could it be if it's something? How could it be one thing if it's something else?
honestly, it had to be done, and Yeah, it had anyone to- that experienced, like Yeah, anyone it that had to happen. experienced, like what was actually going on would understand. Like people from the outside, Right. So it's like wasn't even grief. Like honestly, like if anybody should get banned for griefing, it's the rest of the people in the guild, because they're the ones that were not really playing hardcore. They were the ones that were filing appeals and stuff. So like, if anybody should get banned, it should be them. He's the only person that shouldn't get banned. they just hear one side of the story. They just hear I'm a griefer and Yeah. they believe it, but it's just not true. It's not griefing. Okay, so it's not griefing, but if it was, they deserved it. Is that what it is? It's just Judgment Day. Like Alex Sensual was right, and all these guys were cheaters. Like there were a bunch of phonies, and someone had to do it. Somebody had to do it. Gente, velho. And so really it was a force of nature. It needed to happen. Somebody was going to do it. Somebody needed to do it. So is it really his fault for doing it when it was going to happen anyway? Do you think Judgment Day having happened Yeah. empowers other because you're not a griefer. Do you think it empowers future griefers? I mean, there's always going to be griefers out there. I mean, there's probably going to be copycats that regardless whether this happened, there's always people out there that are sick in the head and are going to try to ruin people's fun. But in the long run, like guilds have learned their lesson. Like they can't cheat, or there will be consequences. So short term, maybe it had some negative impact, but long term, I really do believe it will save the community. So he basically, like, they died for everybody else to live. To see, like, and so what he's saying is that if your guild in hardcore is doing things that are unethical, wrong, sinful, or immoral, it is not your option, but your responsibility to ruin the raid. It's like that is what, because it's not even really you. Lição divina. It's just that it's happening. Okay, and so I think we might have already kind of touched on this a little bit, but coming up on the official hardcore servers, do you think that this sort of dungeon or raid griefing will continue to be a problem? I don't think so. Who, people like to talk about like a long con or whatever, but like, who's gonna invest that much time, play with people this long, like with the intent to grief them? Like, most of the time, I don't think that's what happens. I think what happens is that somebody gets passed over. Like this is what happened with me one time. Is I did a GDKP raid and the raid didn't go the way I wanted it to. So what I did is I tried to get paid twice from the guild, from the raid leader, and he wouldn't pay me twice. Because you know how you get in line and like then they would trade you? Well, I got in line again. And so he didn't give me the money 2 times. And so then I went into trade chat and I started spamming that he was a scammer and they wouldn't give me any money. Eventually, he paid me the second time. And why did I do this? Because the raid took too long. It pissed me off. We should have killed more bosses. We didn't. The guy was an idiot. Fuck him. Because fuck him. That's what. That's right. So whenever I joined the raid, I planned on just doing the GDKP and everything going well. But because of what happened, my priorities changed. Yes, in the eyes of the law, yes, I have committed a great crime. But in the eyes of God, I am amongst him. Yep. I just don't see it personally. Like I mean, there's some sick people out there. I don't know, but I think I think it'll be fine on official servers.
And just to be clear, that's not what you did. You did not engage in a long con. This was not your... But this is what I'm saying, though. It's like the long con idea. That's the point, is that, you know, I wouldn't really do this to a guild. But if I didn't get Ash Condi, and that, like, a hunter got it instead, at that point, it might be a different situation. Plan from day one. You were just a man that had been pushed too far. Like and Ash's broke. Valar, yeah. It's like I said, it was just you know, it was a fake hardcore. It wasn't real. The achievements were nothing. Like you know, the first guild to kill KT deserves to do it on an official server that, you know, is a regulated server. You can't cheat the rules. Have you heard, I actually don't know if this is true, have you heard this idea that this raid that you wiped the other day, that Judgment Day wiped the other day, they're just going to continue and go and try to kill KT? What are your thoughts on that? Oh, I think it's ridiculous. Corrupt complexity, corrupt admins, savior tiny violin, brought justice, crybaby hardcore players, Judgment Day, based Chad violin. I think that that's what they should have done. Like, they definitely should have. They should have said, listen, because it was how they reacted. Like, if this was me and it had happened to me, I would have just said, like, well, this is a grief. We're not going to count this one. It's not a real death. Let's just do it again tomorrow after we get buffs again. And I would have just blown it up. Like, all right, guys, see you tomorrow. And that's it. So, like, the fact that they took it so seriously, I think, is what really made the community hate them. How's that a grief? It was a grief. Guys, it was a fucking grief. He obviously was. That's what he was doing. This is my perspective, is that the spirit of a hardcore game is that you can only die to things that are your fault. And I would... if I thought somebody got griefed, I would not hold the death against them. I would not. That's where I stand on the topic. Now, we're never going to get appeals in hardcore official, so it doesn't really matter. But that's where I would stand. If I think somebody got griefed and they died to a person with malicious intent, then I wouldn't count the death against them. Because if I did, then I would be being used as a tool to exact somebody else's retribution, which is not necessarily what I would want to be. So that's why I would do that. However, it doesn't really matter what I want to do. Because at the end of the day, Blizzard is going to do it the way they want to do it. They don't give a fuck. So that's it. Yeah, they don't care. Oh, I'm looking forward to seeing this stuff happening in official hardcore. This is going to be awesome. This is way more... I mean, what? What's more entertaining? Watching them kill a boss or watching them die on a boss? I don't know. Why do you watch NASCAR? Like, these players went into Battlegrounds. The same people that said, we're never going to do raid appeals, now all of a sudden they're doing raid appeals. It just shows they don't care about the spirit of vanilla. Like, yeah, I disagree with this on a fundamental level. I think that dying in a battleground isn't the same as dying out in the open world or in a raid. Like, I don't think that they're the same thing. It's a completely different function of the game. But sure, it's like saying logging out is dying because your character disappears. Like, it doesn't make sense to me. First of all, you're appealing a death, a raid death that, you know, they claim is griefing, and then they step into Battlegrounds and they die 20 times in, you know, Battlegrounds. Like, yeah, like how can these players like sleep at night knowing that? Yeah, exactly. How can they even sleep at night doing this? It's fun for viewers like you, but for the players dying from griefers, it's not fun. They want to die how it's intended by mistakes. Well, they did make a mistake. They made a mistake by playing a game that's managed by a company that has a hands-off policy on everything. You made a mistake by playing a Blizzard game and expecting it to be anything less than a joke. Anything more than a joke, excuse me.
Like, just by going on and playing that realm at all, you are a fucking idiot. 20 times in a battleground. What are your thoughts on the current Petri Flask meta? Uh-oh. He's not gonna like this one. I honestly, I think it's kind of like... So I don't mind Petri Flasks. I actually don't. I don't think Petri Flasks are problematic at all. I don't mind them at all. I think they're fine. Thing that I don't like is you can leave the group and get magically teleported yeah, I think that's to your Hearthstone location. So I understand it's in the game. I'm not a big fan of it, but I mean, I understand if it's if it's like an intended Blizzard mechanic, like I understand that it's totally fine to use it. Like I honestly have no problem with like Bubble Hearth or anything. Like if you can do it in the game, like it's fine for people to use it. Okay, and so presumably you chose Four Horsemen specifically because of the way that Petri Flask interacts with the stacking debuffs, right? Was that part of your judgment here? Mm-hmm. Yeah, exactly. The chain beam is GG's. It was all calculated. Of course it was. Okay. Range. And once again, so what are your personal plans for the upcoming hardcore service? Like I said, I'm gonna lead the Horde. I'm gonna bring my army over there, and you know, it's gonna be it's gonna be challenging, obviously, on Horde side, but we're gonna have fun, and we're gonna try to, you know, clear as much content as we can. Yeah, I mean, so he's just really trying to have fun in hardcore WoW. He's not trying to have fun in appeal core WoW. Quickly, considering you died during Judgment Day as well, have you deleted your hardcore character on Classic Era? Yeah. Yes, I have. It's over. There it is. Because I saw a screenshot. Because remember what happened with Jesus? Is that Jesus also had to die to cleanse the sins of mankind. And then he left this world. You could say his character was deleted. Do you remember that? Where Calamity had invited you to actually continue on in Naxxramas with them. I think she was just memeing. But yeah, like that character's deleted. To be honest, I might transfer the character to Whitemane. Like, it doesn't matter. It's that whole server to me is just like a fake hardcore server at this point. Let me ask you this. Considering that you have sort of a known... well, let me ask you first another question. I'm seeing clips of you where you're purging world buffs, you're multi-boxing 9 or 10. How many accounts do you multi-box? I had... I think I would stream about 16 accounts at the same time. Jesus. They were, like, it wasn't using software. Like, it wasn't using, like, input software when I was multi-boxing it. Okay, so would you consider that to be griefing? No, it's it's literally an intended mechanic. Like, it's world PvP. Like, there's zero griefing with... It's an intended Blizzard mechanic, so absolutely. I would say it's clearly not, because Kevin Jordan said that it was not intentional for some world buffs to be magic and other ones not to be. There was no real intent. It was completely unintended. But Blizzard, the thing is though, Blizzard could have changed it. All they needed to do is go into the files and remove the magic modifier on that world buff. Did they do that? The answer is no. They didn't even try. And since they didn't change it, it became a yes. Blizzard intended on making the game easily griefable. This was their design.
Blizzard wanted Judgment Day. You pushed no changes. I pushed no changes as a foundation. You're completely right. But I don't think that it should have stayed no changes. Does that make sense? I think the game should have released with no changes and then adapted after that. Yeah, is that hard for you to understand? Maybe it is. But yeah. They wouldn't do that because it takes away from the true classic experience. I don't think people purged world buffs back in Vanilla WoW, did they? I don't think so. I don't even think that like world buffs were hardly even a thing unless like I didn't even know about world buffs hardly in Vanilla WoW. Yeah, that wasn't happening. Okay. Is there something that you would consider to be griefing? What is an example of griefing? Appealing a hardcore character death. Just give me a second. I guess like, okay, I'll give you, I guess the example I can think of is like if you're stealing gold in a GDKP, like that's griefing. Like maybe you're like the master looter and you run away with like 200,000 gold. That's griefing. Yeah, sure. No, I think it's fair. I think it's also maybe you could just say like, this is not your take, but it would have been fair to say I don't think anything is griefing, right? That's a fair opinion. I know people that have that opinion also. Yeah. All right. I'm being asked to quickly ask you what is your affiliation with the guild Frontier, which is, and for those in the chat that don't know, Frontier is a guild that is racing for hardcore world first, everything I think on the upcoming hardcore servers. I heard that you were in Frontier, but now you're not. So what is your relationship to them? My opinion with griefing, what is griefing? It's doing anything that is intentionally trying to disrupt the gameplay experience of another person against their consent in a way that's not intended by the game. That's just generally what I think griefing is. Like I'll be honest, they booted me, and I mean I don't blame them. Like my original plan for hardcore was to roll on Alliance and push for like world first clears, but Paladins are better. Yeah, Makes like I sense. said, I got booted, and I mean it is what it is. I mean I would never expect them to bring me to a raid after that. Yeah. Okay, so you were kicked from Frontier as a result of the Four Horsemen. And you remember what happened with Jesus again, is that originally people welcomed Jesus on Good Friday. They welcomed him, Ash Wednesday. They welcomed him with open arms. They loved him. They thought he was amazing. They thought he was great. And then after he had to hold on to his ideals and his integrity and uphold the values that he was sent by God to represent, the people hated him. Day situation. Yeah, exactly. But you said you've got a Horde army, and so those people on the Horde are presumably totally willing to continue playing with you. Oh, absolutely, yeah. The Horde sticks together. Yeah, like I said, I mean, I've been playing, you know, from private servers, classic WoW, SOM. So I mean, I've always had a pretty big following. I'm GM of a guild. I have a bunch of loyal soldiers that they want to play the next Fresh with me. So let me ask you this: even though you might not consider the sort of account multi-boxing dispelling situation as technically griefing, I think a lot of people would. Not yet. So, as an extension of that, people are sort of asking this question, scratching their heads. Why would Hardcore Elite invite you to their guild and have you tank bosses for them, given that sort of gameplay history? Do you think that's a fair question, or could you maybe shed insight on that? Well, like I was a good tank. Like I was actively helping the guild. Like I do believe that we only got that far because I was helping them. Like not only in the actual raids, but like outside the raids as well. Like with the log reviews, teaching players how teaching them their rotation. How important raid debuffs are. So. I mean, I was an asset to the raid, inside the raids and outside.
So one point made initially is that you're saying this raid was sort of in shambles prior to you stepping in, that their debuffs were sloppy, their buffs were sloppy, everything, their spread. Okay, so in this Baldur's Gate 3 video, we're going to continue in our series, and in this video I'm going to talk a bit about the Dark Urge, as I mentioned in the previous video, why I think it's a compelling character to play, talk a bit about that, and also taking a look at the new Monk class. A lot of people are wondering, how did Monk change? They know that it was improved from the tabletop version. We'll take a look at some of the changes to that. Not all these changes are known, because I think some of them take place at later levels, but I will tell you what I know so far. So talking about the Dark Urge first, here's what we know about the Dark Urge. I played again, my whole character was the Dark Urge when I played. So what I know about this character is that it's an origin character that you can select during character creation, but you cannot recruit this character. That means if you want to experience this character's story, then you need to select this during the character creation. And one really unique thing about the Dark Urge, which you probably know by now, is that you can change the class and race of this character to be whatever you want. So it's really the background of this character that makes it unique, and the dialogue options that you gain along the way. But otherwise, you can kind of make it however you want, and then you're going to supplement, this playthrough with the options in terms of dialogue and actions that the Dark Urge would have. Now, I did read that you can run into this character. I read this on a tweet from one of the developers. I did not personally, was not told this by Larian, so I don't know this to be 100% fact. But you cannot recruit this character, so if you do run into them, you would have to talk to them and either kill them or do something with them, interaction. And I will mention something that I mentioned in the previous video, the Deathstalker mantle that you gain from playing the Dark Urge, which is a very, very powerful item, is only obtainable when you're doing their quest line. So you have to progress their quest line to get this item. So I don't know if you run into them in the game world and kill them, murder hobo them to get this item because you really like the item because it's so strong, if it'll be present on their body or not. Could be, it might not be, I don't know. And again, that really depends if they're actually able to run into them in the game or not. So if you're planning on using the Deathstalker's mantle, plan on playing the Dark Urge until further notice. So the Dark Urge is really interesting because it's essentially a character who's lost his memory and is trying to figure out why they have all these urges to do really horrible things, right? They're killing people and they tend to envision things and then suddenly they happen, and it kind of starts off with a bang early on in the game. There's some really gruesome, horrible things the Dark Urge can do. And I think a lot of people are probably writing this, origin off because they don't want to play an evil character, right? A lot of people want to play that good character on their first playthrough. Maybe they'll play the Dark Urge on their second playthrough. But I want to explain why I think that might be a mistake. So when I started playing the Dark Urge, I was encouraged to by Larian. I was like, I'm not so sure. I don't really want to play an evil character either. But I don't regret it at all. And I think the reason for that is, while there are a lot of dialogue options that are really gruesome, you could use them against bad guys, right? So maybe a bad guy is being really awful and you want to do something really more terrible to him. You have that option. It always feels good when you're watching an action movie and the bad guy gets it worse than he gives it out. So that's absolutely an option when playing the Dark Urge as well, which I don't think a lot of people are thinking with. And even though there are a lot of dialogue options that are horrible, things you can do that are just absolutely atrocious, you don't have to do them, right? They are an additional dialogue option and you can resist them as the Dark Urge. And why I found this fascinating is for two reasons. First of all, I feel like everyone has negative thoughts sometimes, obviously not to this degree that we're talking about, but everyone has moments in their life where they're trying to resist exploding or, giving into these negative thoughts and doing something they might regret later. And I feel like I could see myself in the Dark Urge in that a little bit, and obviously not to the murderous extent, but just as a human being, it's not everything's black and white with human beings. And I felt like
that was really, really intriguing to me because, you know, I've had moments in my life where I've had to make some decisions that my life could have gone a completely different direction if I made a bad decision. And I'm glad that I didn't. And it was tough, you know? And I think players will really relate to that when playing the Dark Urge. But secondly, when you're playing a Dark Urge and you're resisting these urges and you're kind of making the Dark Urge into a good character, it's kind of like playing the game on extra hard mode, right? Like you're playing a more challenging good playthrough because it's not as easy to maneuver through some of these scenarios without having a bad outcome. So I felt like I was playing the game on challenge mode, which was really cool. Not, you know, tactically from a combat standpoint, but just from a dialogue standpoint. So if you're looking for more of a challenge, you know, in that regard, this is a very interesting way to play. So the long and short of it is playing the Dark Urge, besides giving you a really cool item, I think, in the Deathstalker's Mantle, gives you dialogue options you would not have otherwise. And this is why you can't recruit this character, because the story of the Dark Urge is written from the first person perspective. You are going to experience the story of this character from the first person, and it's going to give you more story on top of the story. So it's kind of like all that you gain from playing the Dark Urge is more stuff. You don't really lose anything, right? Like you don't have to be bad. So I don't see like why if you wouldn't play it if you absolutely, unless you're playing a different origin character, because you can still make the class and race that you want, so there's no restriction there, and you know it's just kind of more. There's no reason really not to play the Dark Urge in my opinion. So moving along to the Monk, this is the class that I played almost exclusively while I was playing. I probably changed it for like 30 minutes to other classes, and I multi-classed it a lot, played it single class a lot. So let's get into how the Monk plays in this game. So first, let me just say, like, I wasn't super excited to play Monk. Actually talking to Sven a bit about the Monk class, because he's been playing Monk a lot recently. We both kind of had a similar opinion. We weren't super excited to play it, but once we played it, really, really enjoyed it. And I think it might be my favorite class now. I say this every time I play a new class. It just feels like they're so well done. They're really fun to play. But the Monk's claim to fame here is a few things. Its movement speed is very good. It plays predominantly unarmored. It can use its dexterity for its attack rolls and its damage rolls, and when unarmored also it can use its wisdom for its armor class. So predominantly when you're playing a monk, you're going to play unarmored, going to be moving large distances, and you're going to be attacking with typically basic weapons or unarmored, or unarmed I should say rather. So in BG3 you actually start with Ki, which is the resource of the monk that's used to use their Flurry of Blows attack, which is a bonus action that essentially attacks twice with unarmed attacks. And you can get this from very level 1 of the game, which I believe is a departure from the D&D handbook, which I think it's level 2 that you get this. But as you level up as a monk, you're going to gain more and more Ki, so you can use this bonus action more and more. And this is really nice because this allows you to do something like dash with your monk and then still attack with Flurry of Blows, which is great. And one of the main features of the monk is that when you attack with a monk weapon or an unarmed attack, you'll be able to use your bonus attack to do an unarmed attack. This is separate than Flurry of Blows. Flurry of Blows uses Ki to use, right, and does more damage. Unarmed, you can use every bonus action if you attack with a monk weapon or unarmed. And what qualifies as a monk weapon in BG3 is any weapon that you have proficiency in. So it could be a greatsword if you have proficiency with greatswords, for instance, if you multi-class or something like that. So it adds a little bit of variety there to what you can use. And then at level 2, you gain more Ki, you gain unarmored movement, which increases your movement if you're not wearing armor, which I kind of mentioned before. You also gain patient defense, which allows you to use a Ki point to make attack rolls against you have disadvantage, and you gain advantage on dexterity saving throws for 1 turn. So, if you run into combat, attack an enemy, and you're surrounded, you could pop this as your bonus action, and then it'd be very hard to hit you on the next turn. You also gain Step of the Wind Dash, which makes it so that you double your movement speed. So this is kind of like dash, essentially, but it also makes it so that jump no longer requires a bonus action. So you can dash and then jump, basically, in the same turn. So it's a bit better than dash. And you also gain Step of the Wind Disengage, which makes it so that you can disengage from an enemy safely using a bonus action and a Ki. And then, again, you jump is no longer a bonus action. So you can disengage, move, and then jump all with 1 bonus action. So then at level 3, you're going to pick your subclass from either Way of the Open Hand, Way of Shadow, or Way of the 4 Elements. If you pick Way of the Open Hand here, you're basically going to gain like a better version of Flurry of Blows, which makes it so you can like knock enemies down when you use Flurry of Blows, or push them backward, things like that. So if you really like using Flurry of Blows as a monk, then this is going to be like kind of one of the ways that you would probably go. And this is actually the subclass that I ended up playing a lot of my playthrough with, because I found that you basically need to be in melee range a lot as a monk in order to take advantage
of the class feature of being able to use that extra unarmed attack as a bonus attack, or a bonus action rather, if you attack with a monk weapon or unarmed. So if you're like, shoot something with a crossbow and now you have a bonus unarmed attack, but you're like all the way far away, you can't really take advantage of it really well. You could move up and attack with it, but it just makes more sense in my opinion if you know, to play a monk, generally you're going to be in melee range. It's not 100% true, but I just found from the way I was playing that eventually it seemed to make more sense. So then later I actually switched to Way of Shadow, and there are a couple reasons for that. Using the Deathstalker's Mantle seemed to work really well for Way of Shadow, so that was kind of a nice combination. But Way of Shadow is basically, as Sven puts it, playing like a ninja, right? So you gain a lot of like spells and cantrips that basically make you harder to detect, slip by enemies, and one of the major features of it is Shadow Step. And what this allows you to do is essentially use a bonus action to teleport up to 60 feet as long as you're like in darkness, and then your next attack gains advantage roll. So if you sort of like maybe multi-class this with a rogue and got sneak attack later on, then this would be huge for you. It seems like probably a pretty good pairing at some point in the game. But this really allows you to have even more mobility as long as you have good stealth. Again, the Deathstalker Mantle gives you expertise on your stealth checks, so that's really good for this, and also makes you invisible when you kill an enemy, which is good for this. So if you kind of want to play like a really stealthy monk that hits really hard, this is kind of the way you'll want to go. And then the last subclass, Way of the Four Elements, was actually the first one that I tried, and I eventually switched it because some of the bonus actions you gain with it are like ranged spells, and I just felt like one of the main features of the monk was being able to use your bonus action to do an unarmed attack, right? So if you're like at range using a ranged weapon, and then you use your bonus action to cast one of these spells, that's great, but you have a limited number of ki. So after like 2 spells or something like that, particularly early in the game, you wouldn't be able to use your bonus action to cast anything anymore, and you would only be able to use it for an unarmed attack. But since you weren't in melee range a lot of the time, you couldn't use it. So I just felt like, and I need to test this more, but it seemed like it will probably be stronger later when you have more ki in order to deal with. But at the beginning, you kind of really can't take advantage of that extra unarmed attack when you attack with a monk weapon or unarmed. So there was a little bit of a disconnect there for me. I need to play around with this more and see how I can, but there were other things you can do with it too. Like it wasn't just ranged spells. There were other melee things that you could take that, you know, gave you melee options. But again, you had to use your ki on them, and I just felt like if I'm going to take the melee option anyway rather than the ranged, I might as well just pick one of the other subclasses to play melee. So we'll have to see how this pans out with Way of the Four Elements. I think a lot of people will probably enjoy this subclass because it kind of gives you a nice mix, and it'll be a kind of a unique way to play a monk, but I definitely need to spend more time with it. I think it's a little bit difficult to play at the very beginning of the game. And a couple other things about the monk before I wrap up this video. They also have the ability to deflect missiles. They can negate the damage of a missile if they roll good, and then they can throw it back at the enemy and deal damage to them with the enemy's attack, which is pretty cool. You can't do it every turn, obviously, but it's something that's extremely powerful, turns the tables of combat really well, makes you want to bait enemies into attacking your monk every so often. I found it as one of probably the coolest class features I've seen so far. Very, very cool. But another thing that I don't think people realize as well is that there is new feats, right? We talked about this a little bit, and we'll go into these more in another video, but one of the new feats is called Mobile, and this increases your movement speed, and it also makes it so that when you use dash, you are not affected by difficult terrain, which Monk has a very effective dash and Step of the Wind, so this synergizes really, really nicely. But also it makes it so that when you attack an enemy with a melee attack, that you don't provoke an attack of opportunity if you move afterwards. So they move in and attack an enemy, and then they don't kill it for some reason, they can escape without having to use a bonus action to disengage. So this is really nice for hit and run tactics, and I think some of these new feats are also going to make it so that playing Monk is a little bit more viable than would have been in early access as it is now. So that kind of wraps up our video on the Dark Urge and the Monk class. I'll probably be talking a bit about the companions a bit more in a future video. Also, I'll probably dive a little bit more into why I think Baldur's Gate 3 is going to be Game of the Year. I've said this a few times now, both in videos and on stream. I think the answer to that is probably not what you're going to expect me to say, so stay tuned for that video. And we're definitely going to keep continuing our Baldur's Gate 3 coverage here on YouTube and on stream over the next couple weeks. So for those of you who just can't get enough BG3 content while you're waiting, I got lots and lots more things to say, and we'll probably, as we get closer to launch,
start dripping out our guides, beginner guides and stuff like that for those who, want a little bit of information before they can start playing the full version of the game, particularly if they're familiar with early access and they want to know what's changed, or if they're just not super familiar with D&D in general. Porra, mano, até Magic Attack. Porra, Magic Attack.
Ok. Acontece. What's going on, everybody? Mortem here, this time bringing you my Warlock class overview ahead of the launch of Baldur's Gate 3, kicking off a series of sorts where we will be going over the classes, talking about them in depth, and specifically how some stuff has been done in Baldur's Gate 3, though realistically this would probably provide a pretty good overview for 5th edition D&D as well if you wanted, as that is what the game is based on. That said though, we're not going to be diving deep into the math of various things, as that type of content is better suited for a build video. Here we're talking about things like class fantasy, subclass features, as well as just general mechanics that inform how the class plays. So to kick this off, I want to talk about the class fantasy of a warlock, what they are meant to be, and what defines them. What defines a warlock is a pact with a powerful being, though specifically not a god, as gods would typically be served by clerics, or potentially a paladin. A warlock, however, is serving beings that would not typically be served by things like a cleric or a paladin. Things to think of in this way would be archfey, great old ones, or fiends, which just so happen to be the subclasses for Baldur's Gate 3, but there are others as well. The most common by far, though, is the fiend, or a devil usually. And these particular pacts often have to do with turning a person evil or leading them astray so their soul winds up in hell. But if your pact is with something like a Great Old One, the reasons the pact exists or what the Great Old One is even getting out of it can be much more obscure. So what defines a warlock is the pact they made with this being that's giving them the power. And while that will translate into all sorts of mechanical stuff we'll get into, from a roleplay standpoint, it's important to differentiate a few things. For starters, a warlock is not worshipping anything. This is a contractual agreement of some sort. The exact terms, especially in the tabletop version, are largely up to the player or the DM, but in a video game it's much more obscure than that. You can kind of headcanon whatever that pact is with yourself. But the long and short of it is, as long as you uphold your end of the bargain, you will keep receiving power from your patron, which mechanically would be like leveling up. Now, while people like to play D&D in a variety of ways and can do whatever at their own table, an important distinction about a warlock is that, at least according to Wizards of the Coast, once they've obtained power from their patron, it's not typically something that can be taken away. It's things that are more like knowledge gained or being taught how to do something. Now you just kind of know. But again, the specifics are down to you, but in a video game it's much more obscure than that. But as for your character's relationship with that patron, it can be many things. It can be antagonistic, it can be mutually beneficial, it can be quite literally a contractual agreement. But the key thing to remember is that a warlock's power comes from this pact and they are receiving it from their patron in the form of knowledge gained. So with that in mind, let's talk about some of the ways that power manifests itself into whatever it is that warlock happens to be doing. Now, a little bit of general info in terms of game mechanics. The primary attribute for a warlock is charisma, and they typically wear light armor and simple weapons. And while it's very easy to turn them into a caster of sorts, and many people like to multi-class with this class to make use of their very unique spell slots, which we'll get into, it's also possible to make them into a more martially focused
character, which will be the case in Baldur's Gate 3 as well. But given that you typically start with light weapons and light armor, you might want to consider getting proficiencies from things like backgrounds, etc., to get you access to heavier armor or potentially martial weapons, which would include things like a two-hander or just anything beyond basic simple stuff. Provided, of course, you want to go melee. Now, as I've already mentioned, the patrons available to a warlock in Baldur's Gate 3 will be the Fiend, the Great Old One, or the Archfey. These are effectively your subclasses and define many of the features you'll be getting over the course of the game and as you level up. Each of these subclasses will give you access to different features, such as the Archfey giving you the ability to charm things, Great Old Ones giving you access to more psychic powers and abilities, things that affect the mind, and then the Fiend will usually just give you straight up damage, or in some cases resistances. For instance, right out of the gate, the Fiend gets an ability that will allow them to gain extra hit points if they kill something. In addition to this, these patrons can also give you extra spells as you level up. That is to say, you will be able to learn different spells according to the patron you have. Though of these three, I do want to mention that the Archfey is by far and away the least popular, typically because its abilities center around things like scaring your enemies, causing them to be frightened, the ability to charm them or put them to sleep, things like that. And most people just prefer the straight up damage the other two will get you. But in a role-playing game like Baldur's Gate 3, I think the Archfey might actually have more uses than it might initially appear. So if you wanted to make use of the Warlock's high charisma and try to avoid fighting every once in a while with some utility to back that up, the Archfey might be more your speed. Regardless of which patron you pick though, all of them are going to give you access to the Warlock's special version of spellcasting known as Pact Magic. Unlike other casters, a Warlock will never have very many spells available to cast to them all at once. However, they are able to recharge these spell slots on a short rest. In Baldur's Gate 3, you click a button to short rest and it refreshes your spell slots, so it's very easy. But there is a limit to that. You can only do it twice per day. So you will ultimately get more than just these very few spells available to you, but in a single round of combat, you're only going to be able to use these spell slots a couple of times because that's all you have. However, these spell slots are always cast at a base level, regardless of the spell you use. So once you hit level 3 with a Warlock, their spell levels becomes 2, which means every spell that I cast will be upcast to level 2, even if it's a level 1 spell. And then by the time you are 9th level, this maxes out at 5th level, meaning that every spell I cast will be cast as a 5th level spell. This acts as a sort of counterweight against our relatively limited amount of spell slots. However, while that might seem very limiting, even with the short rest option, it is worth mentioning that there are a lot of ways for a Warlock to get casts of a spell that don't actually cost them a spell slot, such as our invocations, our pact boons, or potentially a mystic arcanum. To address those individually, invocations are magical abilities that will either buff something you can already do or give you an extra feature, such as, again, being able to cast something without expending a spell slot or being able to resist something. Some invocations are hidden behind prerequisites, that is to say, some of them require you to take on a specific pact boon, which we're about to talk about. In fact, these invocations are what turn the Eldritch Blast cantrip a Warlock will have into, frankly, the best cantrip in the game, as one of them allows you to add your charisma modifier to the damage, which means your basic cantrip spell that won't take up spell slots becomes pretty damaging in most instances and can be augmented further with other invocations that will do things like push an enemy back, for instance. With the max level in Baldur's Gate being 12, you'll potentially be able to learn up to 6 Eldritch invocations, which can provide some serious buffs to whatever it is you happen to be doing. But then we have our Pact Boon. Once we reach level 3 as a Warlock, you receive a gift, so to speak, from your patron. Now in early access, we only had access to Pact of the Chain, which will grant you the service of a familiar. But in the full version of Baldur's Gate 3, we will have 3 choices here, at least at a minimum, with the other 2 being Pact of the Blade and Pact of the Tome. I don't want to get into too much of what these do specifically because we already know the house ruling at least what Pact of the Blade is doing. So to put it a little more simply, Pact of the Blade will allow you to make a pact with a weapon, which will, as you might imagine, make you more effective with using that weapon. Whereas Pact of the Tome grants you access to a small magical tome called the Book of Shadows, which normally allows you to cast more cantrips, which are level 0 spells, so to speak, that you can cast without using spell slots, and will
see if they happen to do anything else there. But those are generally the type of things you can expect at level 3 when you get to take on your Pact Boon. Now the last thing I want to mention for the Warlock, as far as mechanics go, is the Mystic Arcanum. If you happen to bring your Warlock all the way up to level 11 and don't multi-class it into something, you'll gain access to Mystic Arcanum. This allows you to cast a 6th level spell from the Warlock spell list without expending a spell slot. However, you actually have to long rest before you can do this again. So essentially, this is simply a free spell cast with a higher level spell than you would normally get to cast as a Warlock. Normally, you would get a few of these as you leveled up, but because the level cap in Baldur's Gate 3 is 12, you will literally only potentially get one of these. Now, as far as playing a Warlock goes, they can be pretty versatile. They can be competent in melee while at the same time getting access to a decent amount of spell casting. So in many ways, they can perform a sort of Gish role, that is to say a mix of melee and magic, that can be pretty fun to mess around with because of all the features and differences between them. Though I will say, a lot of people don't tend to play pure Warlock because oftentimes even the class fantasy doesn't always make a ton of sense for that. Because, as I mentioned at the beginning of this, a Warlock is defined by their pact. Once that pact is complete, depending on its nature, you could roleplay, so to speak, that you kind of just moved on to something else with your knowledge gained. And outside of it just being very easy to roleplay a Warlock into other classes with the completion of their pact, or vice versa, the taking on of a pact at a certain level in another class, just so happens to make this a very handy reason to justify multi-classing them, because Warlocks are a very popular multi-class choice because of the way some of their features work, specifically their spell slots. When interacting with another casting class, Warlock spells can be cast with the other caster's spell slots, or the other caster can use the Warlock spell slots, which can then be recharged on a short rest, which can be very handy for a spellcaster, at the expense of higher level spells known, which because of the low level limit, we don't know how that'll play out in Baldur's Gate 3. But oftentimes you'll see people use levels in Warlock specifically because of the unique features they're granted, like the Pact Magic and the Pact Boons. But as for me, I really enjoy Warlocks because it allows you to play a Gish character that doesn't just feel like two other classes kind of slammed together, which tends to be the case, while at the same time even providing a compelling case for role-playing around the way their pact actually works. So whether it be slinging eldritch blasts at people, swinging swords in melee, or reacting with hellish rebukes, Warlocks can do a little bit of everything. And their unique mechanics and role-playing is why they are my favorite 5th edition D&D class. So we learned a little bit about them in this video, talking about what to expect from the class, some of their mechanics, how they play. Como é que fala? By all means, let me know what you Físico think normal. about it down in the Fazendo um comments section. PVPzinho do If you have any suggestions joguinho. or things you'd Dá like deixa. to add, by all means, throw Fazendo a it gente enquanto isso. Regardless of any of that, Perdendo um pouquinho truly, just de thank you so much for watching. pouquinho de I really rank aí. appreciate it. May you Basicamente. wander in Tô até wisdom ganhando and bastante, velho. Só que, tipo, você perde uma, você perde quase tudo que você ganhou, Frank. Esse filme tá aqui até agora há pouco, mas depois do aniversário, daqui a pouco eu tô voltando. Mas falou que era aniversário? É. Yeah. Oh yeah, they hate mind flayers more than anybody else. Nobody particularly likes mind flayers. Well, some of us do, but it seems like them a little bit too much. No judging.
is Sven Winke. I'm the game director on Baldur's Gate 3. I'm Adam Smith, lead writer of Baldur's Gate 3, Larian Studios. I'm Nick Pechenian. I'm lead systems designer at Larian. I'm on the story side for elves. We had a lot of discussions about how they fit into the world. They're one of the more common races. Their reactivity is often about how long-lived they are. They're a very long-lived race, so we don't assume how old your character is, but they often reflect on things with a lot more far-sightedness. Elves are actually the most picked race in the early access of Baldur's Gate 3, followed closely by half-elves and by tieflings. For release, we're updating the human a little bit. We're giving them a few features so that they feel as interesting as other races to play. And for the human, in terms of narrative, the actual opposite to the elf. So humans in Faerun are relatively short-lived. They live as long as we do, which isn't very long, sadly. So they experience change and turmoil much more often. Where 100 years after BG2, the humans don't remember it. It's the previous generation for them. For a lot of the other races, it's within their personal memory. It's hard to say something about them because they're just very, very popular. They're a bit of elf and a bit of human. So I feel like players find it really easy to connect to a half-elf. It's a bit of fantasy, but it's also relatable enough that you see yourself being a bit of a half-elf. Probably even more popular than the elf. And one of our origins is a half-elf Shadowheart. The bit I always remember is, I think it's Lizelle at some point refers to her as an elf, and Shadowheart is like, half-elf. I'm very upset about it. Tiefling is my favorite race in BG3, actually. I love their pointy horns. And overall, I don't know, I just like tieflings. Very important class, because there's a lot of tiefling-specific characters in the game. They're very central to our story. You meet a lot of them in Act 1. And partly that's because we are sequentially after the events descent to Avernus. So a lot of tieflings are fleeing. They're some of the first refugees because of events that have already happened in the world. So you meet a lot of them. They're outsiders, outcasts often. We have an origin character tiefling as well, Karlach. They're great, yeah. My favorite, most likely, because they're the aliens on this world. The alien monk race of Githyanki. In D&D, there's actually two races, but we're representing Githyanki ones. Lizelle, the origin character, is a Githyanki. They're martial-like, and some of them have access to astral plane. This is where they hunt mind flayers. Mind flayers are kind of the mortal enemies, I think, of Githyanki, right? Yeah. Oh yeah, they hate mind flayers more than anybody else. Nobody particularly likes mind flayers. Well, some of us do, but it seems like them a little bit too much. No judging. The cool thing about Halfling is that if you're a Halfling barbarian and you have other friends who are Halfling barbarians, you can throw each other like this ball of rage because you have enough strength. And so you can play this cannonball build that I really recommend. I always think of Lord of the Rings. One of my favorite characters in the game is a halfling. I'm not going to say who it is, it's an NPC. And we have this image of halflings that comes from D&D. It also comes from hobbits. It's hard to avoid them. That they are the cozy people. They stay at home by hearth and fire and want a peaceful life. This one does not. My favorites. I love Drow. Yeah, I mean they're my favorites, and again, it's the outsiderness of Drow I find really interesting. We don't have only evil Drow. We represent different kinds of Drow. But my favorite are the Lost One. I like playing evil characters. One of my favorite things in the game, which people will have seen in early access, we've improved it a little, is the reactivity to Drow. You walk around and sometimes people avoid eye contact with you. They're afraid of you, and it's really cool. I love the reactivity we have to Drow in the game. In fact, there is so much reactivity to Drows in the game that we decided to split them off into being represented as a separate race in character creation. A lot of people pointed out that Drows should be technically a kind of elf. They are elves, but for us there was just so much gameplay behind being a Drow that we really wanted to highlight it. And don't tell the Drow that. We got beards. Beards on everybody. Bushy beards. Yeah. The dwarves are my favorite. So I love randomizing characters because the character creator just throws up really cool things.
pretty much every time it throws up a dwarf at me, and I'm just like, wow, what the heck are you? Because they're so broad and they're kind of square, like, you know. Dwarf barbarians just rock. Yeah, they're also very tough in gameplay. They're a really good pick if you want to go for like a really tanky build. Heavier than they should be, because when you try to throw them around and you're not that strong, it doesn't work. Very throwable. Gnomes are the inventors of D&D world, and one of the good things is that if you pick a certain gnomish subrace, you actually start with a little music box that it's implied that your character created, kind of tinkered into. And if you click on that music box, you will hear the theme of Baldur's Gate 3. And there are another one that's very central to our plot. We have a couple of gnome factions, and yeah, I mean, it goes into the inventor nature of them. It also goes into the history of the Sword Coast, so they're very central to our story. Finally, it's a big community favorite, the half-orcs. The half-orcs really, well, incentivize us to include these strong body types for all of the races. I think if we wouldn't have half-orcs, we might not have shipped it, but now, thanks to half-orcs, everybody can be buff as you want. Much cooler than I expected them to be. I think the art team did a really good job on that. You had half-orcs as Voltei. NPCs. Aqui não tem jantar, You had them as playable characters in the builds we were developing on. And you know, you run into them and you see them and you go, when can I be a half-orc? And now we can. Dragonborn have a lineage that goes up to dragons, at least they say so. And you can pick what color of a dragon your ancestors were. This changes what element you can resist in the game and what kind of dragon breath you have, as well as some high level stuff as well. There's quite a bit of reactivity to Dragonborn. Faerun's a strange place, full of strange people, so nobody's aghast to see one, but people do find you unusual. You know, they're not the most common race. The thing about them is you just have to look at them. I think they're the most gorgeous race I've ever seen in a video game. Like, they're incredible. Yeah, definitely what I'm going to play. I mean, like, they're the most badass characters that we have. They're just really, really cool. And a sorcerer Dragonborn with dragon blood has like this special sheen of his ancestors inside of him. It's fantastic. Berserk influences on Dark Souls. Miyazaki confirmed in one of his interviews that Siegmeyer's design is inspired by Bazuso. However, the similarity is only in the armor, as the two have very different personalities. Yeah, Bazuso was an asshole, right? is one of the early characters hostile to Guts, which is very different from the jovial and helpful Siegmeyer. Siegmeyer proved to be a popular character, so he reappeared in a later game in the series as Sigurd. He still retains the same armor. He's got a pretty big role, like, I mean, like, because he was like friends with Yorm the Giant, and Yorm gave him the sword to kill him if it was ever time. And jovial personality. The Berserk volume source is actually volume really 4, good, and the chapter name is The Golden Age. Rosine is one of the apostles whom Guts fought and defeated. In her apostle form, she takes the shape of a giant moth. In Dark Souls, the player will You'll recognize this boss from Imaru's playthrough whenever it took her over 20 attempts to kill it. Encounter a boss named Moonlight Butterfly, which is a giant butterfly. I believe that remember, 'cause she Miyazaki get hit added the Moonlight every Butterfly attack, boss fight as a deliberate homage to Rosine. He could have chosen an entirely different boss monster instead. The Berserk volume source is volume 16, and the chapter name is Sky Demon. Snakelord is one of the early apostles that Guts fought after gaining his reputation as the Black Swordsman. Oh, bro, that is 100% the Sin's Fortress, guys. Look at that. Yeah, I mean, like, come on. He bears a striking resemblance to the humanoid serpent monsters found in Dark Souls. I didn't know it was that These close. man-serpent enemies make a comeback in Dark Souls 3, featuring an upgraded They're in moveset Elden and Ring, too. attacks. The Berserk volume source is volume 1, and the chapter name is The Black Swordsman. Nosferatu Zod is undeniably one of the most popular and significant monsters in Berserk.
He plays a prominent role in nearly all crucial moments of the story. Pretty much. It comes as no surprise that Miyazaki would pay homage to Zod Yep. by making him the first real boss that the player encounters in the game. Which is kind of what makes sense, right? Because isn't Zod the first apostle that Guts encounters as well? I think he is. However, it would have been even better if there were an upgraded version of the Taurus demon for the hero to face later in their adventure. Yeah, it's in the too- manga, Well, Zod there was, like, you face the stronger Taurus demon whenever you're on your way to fight the demon fire sage in Lost Izalith, but like at that point you're like so strong, it doesn't really matter. possesses three forms: humanoid, beast, and winged beast. Given his enduring popularity, there is a possibility that we might see Zod make appearances in future FromSoft games. The Berserk volume source is Volume 5, and the chapter name is Nosferatu Zod. This is another compelling example of Miyazaki's homage, rather than simply copying This is Berserk. sword. The resemblance Okay. between the Red-Eye Orb and the Oh, Crimson the Behelit invader. is unmistakable. Miyazaki could have altered Yep. the design to preempt any criticisms, avoid unnecessary comments, or Yeah, look prevent at that. accusations of That's plagiarism. a 1-to-1. Or not 1-to-1. However, but it's he so seems close. unbothered by such concerns, and instead aims to pay tribute to something significant within the Berserk universe. I think that like it feels like, because look at Kojima. Kojima, major fan and enjoyer of American cinema, makes a character with long hair and eye patch whose name is Snake, and he does like work for the government. And it's like, yeah, like they just, yeah, Escape from New York. There's no way, like I swear to God, like there is no way that Kojima watched Escape from New York, and he watched Serial Experiments Lane. There is no fucking way that Metal Gear Solid 2 isn't a direct outcome of that. Come on. Of course. And it's not a bad thing. He confirmed it. Yes, of course. It's great. The Red-Eye Orb holds relevance in the Dark Souls universe and appears in all three games of the series. The Berserk volume source is Volume 3, and the chapter name is Guardians of Desire. Similar to Zod, the Skull Knight holds immense importance as one of the key non-human characters in Berserk. He may possess knowledge about the secrets of the Berserk universe, making him a central figure. Thus, it is not surprising that Miyazaki incorporated a group of monsters based on the design of the Skull Knight's armor. These monsters also make an appearance in Dark Souls 3, although they do not play as significant a role in the game's lore as the Skull Knight does in Berserk. Yeah, The they're kind of Berserk like volume whatever. source is Volume 9, and the chapter name is Skull Knight. Rickert is a young member of the Band of the Hawk, who later became a blacksmith under the training of Godot. He is one of the few members who survived the eclipse. In Dark Souls, there is an NPC whose name is Rickett, and interestingly, he is Oh, is this the one down at the bottom? In the water area? I didn't even know this. Rickard of Venheim. I had no idea. also a blacksmith. However, the biggest proof that this character is inspired by Rickert of Berserk is the setup that he has set. In Berserk, Rickert helps in taking care of Casca by locking her up in a small room of the cave. This cave gives magical protection to Casca against monsters who attack the branded. From their perspective, being locked in the room is safer than going outside. This same view is shared by the blacksmith Rickert in Dark Souls, as he feels safer in his own cell than being outside. The Berserk volume source is Volume 14, and the chapter name is Armament. In the manga, there is a location where Guts was attacked by monster baby. Remember I told everybody that that area in Nito was built underneath a Planned Parenthood? I remember people got so mad about that. Surrounded by flame. If a baby touches a person, the target will burst into fire. Guts spent a night fighting these. Eu jogar o jogo do Velho Oeste aqui, né, In the meu amigo? game, while exploring the path towards Nito, you will face the skeleton babies. Melhor que ficar perdendo These loot small pro Roy. enemies have a very similar attack to the fire babies. They can also cause toxic buildup on the player if touched, I didn't know similar that. to the burning effect of the babies in Berserk. The Berserk volume source is Volume 15, and the chapter name is Red-Eyed Peacaf. Ornstein and Smaug are the most famous boss enemies in Dark Souls, so it's truly amazing to discover their origins in Berserk. While Guts was on his way to fight the Apostle Rosine, he was blocked from progressing by two strong enemies.
Their names were not provided, so we will just refer to them. I mean, this might be a bit of a stretch. This might be a bit of a stretch, but okay. Them as Mantis and Beetle. This is what Guts said about them. Not good, I can't fight them both at once. One has thick armor, and the other has speed. Isn't that what every player says when facing Ornstein and Smaug for the first time? I don't think Ornstein represents speed and can cover long distances in one stride. On the other hand, Smaug is slow and lumbering, but compensates for it by dealing high damage and having thick armor. I feel like that's a pretty common trope in games, and it had been at that point for years. The source of the Berserk volume is volume 15, and the chapter is titled Lost Children. The wheel skeleton is one of the most widely recognized references to Berserk in Dark Souls. Yeah, this is like a one-to-one. These skeletons as well. wear a large wooden spiked wheel, And these things are also in Path of Exile too. They're on the Pinnacle map. enabling them to roll towards you at high speed and inflict a significant amount of damage if you happen to be in their path. The first encounter with these enemies occurs at the bottom of the catacombs, just before the entrance to Pinwheel's lair. In Berserk, the wheel skeletons first appeared when they chased Isidro and Guts. This reference is not only amusing but also undeniably clear. Yeah, it's the obvious. source of the Berserk volume is volume 17, and the chapter is titled To Holy Ground. Pinwheel has a rich lore in Dark Souls, as he possesses 3 masks that grant him special powers. In the design works, it is also mentioned that he is composed of 3 individuals fused together. In Berserk, when Luca accidentally discovered the den of the Egg Apostle, she witnessed a deific image depicted in a screenshot. Oh, what the fuck? This deific image is formed by the skin and bones of priests fused together, resembling the fusion seen in Pinwheel. Oh shit, I didn't know that. Both locations share a similarity in being adorned with numerous candles. Wow. From these observations, it can be concluded that Miyazaki Bro, I had no idea about this one. This is like, yeah, I did not hear about this ever. adopted the concept of the deific image and its location, incorporating it into the creation. Tô vendo aqui um vídeo, velho, mostrando as coisas que tem em Berserk e que tem em Dark Souls, lá. One unknown in the depth of depth. Cara, a lista é gigantesca, velho. Miyazaki has publicly confirmed that many armors and Grandaça, velho. Inspiração máxima. Yeah, sure. Não, o cara falou, o próprio autor falou, o criador do Dark Souls. And the Thorn armor set É fãzaço. from both Saint Seiya and JoJo's Bizarre Adventure. I hope they show the, I mean, I think the best example is the prisoner, right? I mean, even down to the name. In Elden Ring, like the starter class, like that's the most one-to-one there is. Ferris set bears a striking resemblance to the attire The worn guy by in in the Dark Souls Apostle 1 Irvine. in the story. However, the most telling Yeah, clue lies in the forest, I mean. pose adopted when using the Ferris bow for attacking. The source of the Berserk volume is volume 23, and the chapter is titled War Demons. The giant cats of Darkroot Garden, also known as Great Felines, can be found near the gate that leads to the Great Grey Wolf Sith. I didn't even encounter Initially, them at only the one beginning of the cat game. jumps out at you, but there are 3 cats in total within this area, Yeah, 'cause they jump and they down. do not respawn after being defeated. These creatures bear a striking resemblance to the monster cats in Berserk. Both I don't know if this one is like really like I don't know if this one's really intentional. I think that it's like kind of broad, but maybe. in terms of their size and appearance. Furthermore, they share similar characteristics, being highly aggressive and capable of swift movements and attacks. The source of the Berserk volume is volume 30, and the chapter is Yeah, I titled think those are just Duel. tigers, really. It's not Godot really- plays a significant role in Berserk as the maker of the Dragon Slayer sword, which serves as Guts' iconic weapon. In contrast, Andre is the primary blacksmith who aids the hero during the early stages of his adventure. These 2 blacksmiths also share visual similarities, although it should be noted that Godot is depicted as having passed his prime when he encounters Guts. The source of the Berserk volume is volume 10, and the chapter is titled Sparks from a Sword Tip. Miyazaki pays the highest homage to Berserk in Dark Souls by designing the main humanoid boss of the Soul expansion to resemble Guts. This homage extends beyond just visual similarities. It also holds contextual significance. Artorias, like Guts, becomes consumed by darkness and succumbs to it as he continues to battle against it. Similarly, Guts becomes consumed by the power of the Berserker armor as he relies on it to defeat monsters. For those familiar with both the manga and the game, it becomes evident that their attack styles also bear resemblance.
One can imagine Miyazaki instructing his designers, pointing to the manga and saying, Oh, I never saw this one before. Look at that. I didn't know he literally did the spin attack like that. Oh, wow. Yeah, I thought it was just in like a relative design. Oh, shit. Saying, Artorias' repeated jumping attacks should be like this. The most intriguing aspect is that this homage is a complete cover-to-cover tribute. The pose of Artorias displayed on the game cover is a replica of the cover of Berserk Volume 28. They did the same thing with Blade and Elden Ring too. Once again, as previously mentioned, Miyazaki was not obligated to incorporate such an homage. The essence and value of the game do not hinge solely on this reference. However, for those fortunate enough to recognize the homage, there is a sense of joy in discovering this hidden beauty. In total, we have identified 15 influences from Berserk on Dark Souls. Yeah, people also said that Griffith looks a lot like Gwendolyn. 14 of which are considered to be beyond doubt, and one similar. If you would like to explore how Dark Souls compares to other Souls games in terms of these influences, you can find the links in the description below. There it is. That's cool. Yeah, I just wanted to watch that because I just was interested in it, honestly. I just thought it was cool. Miyazaki can... Yeah, I mean, this was so cool. I love this. I'll link you guys the video. I hope he does more of these. They're great. Voltei. Que isso, cara? Acabei de jantar. Aqui uma couve com ovo, uma linguiça, um bacon. Coisa. Daquele naipe. Daquele jeito. Light. É coisa que tem light, é a couve, né? Claro, porra. Muito light, tem que balancear, né, mano? A proteína do ovo também, pra ter ganhos, entendeu? Tem que ter a região da barriga ali, entendeu? Verde. Da pochete. É claro, porra. Se tiver um verdinho ali, não vai, não. É, claro. A couve rebate a gordura, entendeu? Dá sabor na parada, a gordura é saturada, rapaz. Aquela que prende no cantinho do coração ali, fica, entendeu? Sim. Lá ganhei. Foi divertido, velho. Qual? O Baldur's Gate, né? Ontem? Pô, achei feio não ter não dropar uma plate, não tem uma plate no jogo. Até todo, agora, né, mano? Até agora. Feio demais, mano. Já caiu 300 mil armadura leather, 400 mil cloth e não cai uma armadura plate.
Não tinha pra comprar. Não tinha no cara pra comprar, não? Não, e naquele carinha lá também não tinha, né? No vilarejo. Não sei que tem outra cidade lá que dê pra comprar. Deve ter outro vendedor, cara. Não, e outra coisa, a única coisa que caiu o plate lá, a armadura é a mesma defesa do que a armadura que eu começo o jogo. Aí não adianta nada, não. Se bem, mano, que tem um bando de espaço no mapa que tá escuro ainda, né? É. Não, aí a primeira armadura que cai lá, que o Roy pegou lá, ele tá com mais CA que eu, o Roy. É, nada a ver isso. Capeta, né? É, ué. Caralho, os caras fizeram uma pizza de pudim, cara. É, Brasil. Pizza de quê? De pudim, mano. Não! Que é isso? Eu já vi pizza de estrogonofe, pizza de cachorro quente, pizza de Nossa, estrogonofe. velho. Mas Mas pudim, mano. O cara jogou um bando de pudinzinho, fraga e tal. Cada fatia, saca? Um pudinzinho. Deve Pariu, ser mano. gostoso. Ah, não. Melhor que pizza de estrogonofe, com certeza. Hã? Sei lá, mano. Sei lá. Mas, cara, se parar pra pensar, velho, pizza de estrogonofe, basicamente, velho, é pizza de frango, velho. Sem calda. Se botar calda, vai ficar uma desgraça, né? Não, com batata palha em cima, mano. Caralho. Não tá entendendo. Aí você forçou. Porra. Eu fui no rodízio, tinha uma pizza de estrogonofe. Ah, assim, não deve ficar ruim não, fraga, mas sei lá. Aí o cara doidão vai querer me dar uma facada com arco e flecha na mão, com uma flechada no meio do peito. Ah, é, velho. Uma entrevista hoje do cara de novo, velho. Do caboclo lá da Mata Galera no Hardcore, né? É. O cara é doente da cabeça, velho. Cara, esses mano que era o dia do juízo final, fraga, velho. Passa, velho.
que eu got? This Halloween, sink your teeth into the crunch of the new Fritos chili pizza. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for the top 20 outrageous fast food items. For this list, we'll be looking at the most ridiculous offerings at major restaurant chains. While some of these meals may have their fans, all of these items definitely push boundaries. Which of these food items would you turn down? Let us know in the comments below. Hey Mojoholics! For a chance to win cash prizes, play our live daily trivia challenges every day at 3 p.m. and 8 p.m. Eastern only at watchmojo.com/play. Number 20, the Double Down, Kentucky Fried Chicken. After years of eating the same meals, John was encouraged to try the new Double Down from KFC. Since this controversial menu item was initially announced around April Fool's Day, people thought the sandwich was a joke. After all, who would buy a sandwich where chicken served as buns to enclose bacon, sauces, and cheese? But KFC shocked the world by going through with this product. Admittedly, the Double Down did have its fans and sold over 10 million sandwiches. However, those sales weren't enough to convince KFC to keep it as a permanent menu item. The sandwich would go on to inspire wilder variations, such as a double dog sandwich that literally doubled down on the meat. Not to be outdone, the zany original has made several returns, including a surprising comeback in March 2023. I know what you're asking yourself. How can it be so full of flavor? The KFC Double Down has arrived. The flavor that changes it all. Number 19, bacon wrapped deep dish pizza, Little Caesars. I'm just a small town pizza lawyer, but it's still a pizza, even if it's wrapped in over 3.5 feet of bacon. On its own, a deep dish pizza makes for a tasty and fulfilling meal, but for those among us who are still hungry, Little Caesars decided to add a new layer of meat. Their take on deep dish has employees wrap the crust in over 3 feet of bacon, and since there's clearly not enough meat here, the main pizza is covered with pepperoni and more crumbles. This limited menu item did manage to entice fans to come and carry it out. However, a portion of customers did admit that the pie gets overwhelming after a few initial bites. We think that's fair to say when the amount of bacon used to make it can only be measured in feet. And we gift wrapped it with over 3.5 feet of bacon. You've been working so hard. We love you. Number 18, Buffalo Latte, Tim Hortons. While there are many kinds of lattes out in the world, a famous Canadian chain decided to break new ground with a revolutionary new idea. Tim Hortons took a standard blend of milk, mocha, and espresso and decided to add some buffalo seasoning to the top. A whole lot of weird before coffee. This drink was meant to be an homage to the New York City town where the famous spicy sauce was created, but it seems like Tim Hortons would have been better off with a different tribute. For those who have tried it, the latte and buffalo elements were apparently okay on their own, but very lackluster together. It was probably for the best that this novelty tribute didn't get further than Buffalo, New York. Whatever you order here, the whole team enjoys serving it up to Pegar customers who café, can't eles get entregar o enough. fugitivo. Number aqui. 17, Baconator Triple, Pastor. Wendy's. Obsessing over celebrity. That's wrong. Os caras que aceitam que sim. Sacrifica os outros. Toda hora pega os quadros. Decided to see how far they could push their item. While this led to Tem innovations Kukulkan aqui, senhor. variant of the meal, we also got a ridiculous No multiplayer não vê não, mas no single player toda hora aparece os caras do Kukulkan.
3 E pieces sempre dá um trem errado, é engraçado. Tipo assim, na hora que eles vão subir uma cruz, aí na hora que eles vão levantar a cruz, assim, a cruz cai do outro lado, aí bate na cabeça de um dos seguidores, o cara vai morto. Toda hora um morre diferente. Na hora que eles vão acender uma pira, o fogo pega na roupa do cara. Que beleza. Aí o cara sai correndo, encosta no outro e pega fogo nos 3. É engraçadão, né? Pera aí. That's not stuff, Meredith. It's an Oreo dessert pizza mustache. Oreos have consistently been one of the best-selling cookies around the world. Fortunately, their reputation didn't take too big of a hit when this dessert disaster dropped. Domino's stores tried to push a pizza with a thin vanilla crust that was topped with cookie crumbles and vanilla icing. Unfortunately for the chain, the reviews were less than sweet. The crust was torn apart for being flavorless and bland. As for the toppings, 10 inches of icing and cookies seemed to be too overwhelming for most people. This ambitious and flawed treat saw all of its future prospects crumble in the court of public opinion. The first thing that I remember sitting in front of and not fully being able to comprehend what I was looking at was the Oreo pizza. Number 15, Pop-Tart Ice Cream Sandwich, Carl's Jr. Oh, it's real. The hand-scooped strawberry Pop-Tart ice cream sandwich. You might want to call your dentist in advance before trying this very sweet treat. The sandwich was created by getting some vanilla ice cream and sticking it between 2 strawberry Pop-Tarts. Although it was only available in limited quantities at first, there was a big enough demand to get it to over 1,000 stores. However, that push couldn't get it to become a menu staple. Maybe the sugary sandwich was just too much for consumers to indulge in more than once. Additionally, people may have realized that they could easily recreate this dessert with items in their pantries. Whatever the case may be, this over-the-top treat largely melted from public consciousness after its debut. So I put butter on a Pop-Tart, it was so friggin' good. Have you ever put butter on a Pop-Tart? If you haven't, then I think you should. Number 14, Chizza, Kentucky Fried Chicken. KFC Chizza, the crunch begins. The Colonel tried to shake up yet another traditional food recipe by putting a new spin on pizza. Their revolutionary creation dared to put toppings you would traditionally find on a Hawaiian slice on top of a cut of chicken. For some consumers, the idea of basing this concept on one of the most controversial pizza orders was already too much, but even those who don't mind Hawaiian pies had an issue with this. Not only did it fail to look as appetizing as the ads, but the sauce was reportedly too sweet, and the ham topping didn't make an impression. Despite all odds, this product got a second chance in 2023, but we doubt it'll be replacing normal pizza orders anytime soon. You gotta try this. It's called Beyond KFC. Number 13, Pumpkin Spice French Fries, McDonald's. Look at this little packet and how cute it is. It's got a little pumpkin down there, the McDonald's thing. And then both of these sides, one's chocolate and one's the pumpkin flavoring icing, I guess. Just in time for Halloween, McDonald's restaurants in Japan scared consumers worldwide with the announcement that they were introducing pumpkin spice fries. Customers would be tasked with coating their side dishes with a black and orange sauce packet. People who were brave enough to try it complimented the chocolate coating that came with their meal. However, many reported that the pumpkin flavor never came through. When the main gimmick of a special menu item is lacking, you get the feeling that something went terribly wrong. The limited offering ended up being a very spooky example of a misguided attempt to cash in on pumpkin spice. You know what's crazy about this time of year? Everything is pumpkin spice. We all follow your Twitter feed, Joe. Number 12. Bacon Sundae, Burger King. When you mix ice cream with bacon, you get buzz. Back when bacon had a stranglehold on the internet, several fast food chains decided to capitalize on the trend. One of the most eyebrow-raising offerings was the meat-themed sundae at Burger King. The straightforward dessert allowed you to savor the taste of bacon alongside the sweetness of ice cream at the same time, packing around a quarter of the recommended calories for the day. This menu item split customers down the middle. I'm concerned with the salt intake and the calories. Yeah, it's a little too much. Like with the bacon it adds on, it's just too much. For some, this combination seemed to work well together, but a number of other consumers thought the textures of bacon and ice cream clashed too much to be successful. While the bacon sundae is no longer available, adventurous eaters should find it easy to recreate this unique recipe. I tasted caramel, I tasted bacon, I tasted chocolate. It's very decadent. Number 11, Crown Crust Burger Pizza, Pizza Hut. Hey, watch me. Can I have a cheeseburger? Cheeseburger? Sure. Are you having trouble deciding whether you want a burger or pizza for dinner? Well, then you probably wish you could call Pizza Hut for this head-turning combination.
Weighing in at nearly 3,000 calories, this cheesy pie's crust was full of mini burgers. Another variant was available that swapped out the meat patties for chicken fillets. According to multiple reviews, the tiny burgers didn't actually taste all that good. That made it hard for brave tasters to stomach the idea of having more than one slice. While food chains have gotten away with cheeseburger toppings on a pie, this Pizza Hut experiment suggests that the crust is better left untouched. The new cheeseburger crown crust pizza. Relish a first-of-its-kind deliciousness. Only at Pizza Hut. Number 10. Arby's Meat Mountain. Arby's. If you like meat and have a huge appetite, then Arby's Meat Mountain is for you. Although we knew this restaurant was famous for having the meats, we didn't expect them to pile almost all of them onto a single sandwich. The original version of this gargantuan menu item is full of 7 different meats and 2 cheeses. Within one bite, you could taste chicken tenders, Angus steak, brisket, and more. This absolutely intimidating sandwich is proof that BH esfriou do nada, frião. conquering it will require that a person has no plans for the rest of the day, or they're a professional competitive eater. Either way, Arby's Ó, onde dá pra ver um casaco ali, ó. secret menu. Só esfriando. Only those who have heard its legend can try. Fora que aqui, tipo assim, tem umidade também, saca, da praia, então The Meat Mountain Denali. It's é meio escroto. the favorite sandwich, yeah, and they put a fish on the bottom of it if you request that. Number 9. Fritos Chili Pizza, Papa John's. To recreate the feeling of having a heaping pile of chili in pizza form, this restaurant chain got beef, sauces, tomatoes, and onions. Hey, yeah. What if we put Fritos on pizza and brought back the old Frito pie? And for some added razzle-dazzle, Fritos were piled high on top after it was cooked. This bold combination attracted few fans and a lot of detractors who thought the sauce lacked kick. However, all would universally agree that the pizza had a major design flaw. If the Fritos that topped this pie didn't get soggy on the way to the customer, they would definitely get gross overnight. This meant customers had no choice but to consume the whole thing in one sitting or remove the Fritos. The most surprising part of this chili pie is that its obvious flaw was overlooked. Probably makes chili mac and Frito pie for dinner. Number 8. Exploding Cheesy Chicken Sandwich, Jack in the Box. We'll give this sandwich credit for at least living up to its premise. This Jack in the Box item required chicken, mozzarella sticks, and lettuce to be placed between the buns. Once that was done, the entire product was smothered with an explosion of a cheesy sauce. The overwhelming amount of the toppings severely reduced the crisp of the other sandwich components. Unless you were a huge fan of the sauce, this experimental item didn't provide much in the way of taste. And with one sandwich pushing 1,600 calories, it wasn't exactly the healthiest option on the menu. The cheesy explosion only lasted for 1 year before it was completely put out. That's the sandwich? Yeah. You got a sandwich! That's a disgusting sandwich. Number 7. Pickle Juice Slush, Sonic. Sonic has debuted its new snow cone slushies. That includes the much talked about pickle juice slush. Get with it. There's nothing quite like a refreshing slushie on a hot day, but if you're tired of traditional fruity flavors, get into Time Machine, go back to either 2018 or 2022, and get a pickle slush. As the name suggests, this icy drink is infused with sweet and salty flavors. The result is a drink that has been reported as a bit sweet and every bit as tart as the average pickle. As strange as it sounds, the masses flock to devour the slushie during its limited opening windows. The news of its popularity probably won't sway those who aren't big pickle fans. Oh God. I don't know why anyone would invent something like this. Eu liberei o último cavalo aqui do caçador de recompensa, não sei se eu pego ele. Number 6. Firecracker Corre pra caralho, vou comprar ele. When this famous food chain Yeah. wanted to spice up its ordinary burrito, O cavalo de caçador de recompensa, ele é de guerra. Just like you brought back Pop Rocks. Fica no tiroteio o tempo todo. Dubbed cayenne popping crystals by the food chain, E o último é um cavalo pretão com cabelo branco, were meant to be com a poured onto crina a branca. burrito. Consumers could simultaneously feel the novel crackle of a cayenne in their mouth while consuming a familiar Taco Bell meal. If you could look past the Botar o nome bizarre dele setup to de create this meal, it was pesadelo. still an issue. Apparently, adding too many cayenne popping você acha? crystals made the entire burrito taste Gostou? too sweet to enjoy. Pesadelo, pesadelo o nome do cavalo. Ô, pensando aqui, será que eles podiam botar no D&D, que eles não botaram, mano? No Baldur's Gate? Montaria. É, tem que andar bastante, né, velho? É. Por que eles não botaram montaria? Combate em cima de montaria? Não tem perk no D&D? Tem inclusive magia de summonar Steed, pra Paladino, Mago. Paladino mesmo tem o cavalo celestial. Divine Steed, né? Skip ahead past this extremely cheesy offering.
Pizza Hut's Dorito-themed pizza featured a No crust meu with caso, stuffed ia ser mozzarella o cheese and igual do covered DK, né? pieces of the Do nacho cheese Death side. Charger. And don't worry, you were free to Eu have não sei lá, sei, cara. Quebrei meu voto. Eu acho mais paia eles terem Mas é botado o esse bando de portal, Fraga. Esses portais são meio paia. É, então. Tipo assim, eu acho Melhor que tirar os era portais e melhor botar a montaria, Fraga. É. Só que aí o que aconteceu? O foda é que ia ter que ter Combate perícia, montado, sabe? né, velho? Não, aí ia ter que ter perícia e montaria. É. Aí o cara ia ter que acabar gastando perícia e montaria, né? Não, a câmera já tá escrota. Imagina a câmera com montaria, mano. Cara, o trem que mais me irritou depois do bicho que ficou me batendo sem eu conseguir bater ele foi a câmera, mano. A câmera ontem eu fiquei puto. Não, e quando é daquele bug, só de você travar a câmera num lugar, cara? É. Caralho, mano. E o Roy ainda enchendo o saco. Você falou, Roy, trava, você não consegue mexer essa boneca, mano. Não, mas não sei o que. Não tem jeito de você clicar. Tem como, cara. Não tem como. Você não vê onde você tá, cara. Você não vê, você não entra dentro do chão sua boneca e a câmera. Tipo assim, dependendo se tiver sorte, você consegue ver uma parte do cenário. Você consegue saber onde você tá, mais ou menos. Mas tem hora que você, tipo assim, a câmera prende em cima do muralha, Fraga. Pronto, você não vê nada, né, Fraga? Né? Não, igual o Estevão ontem. O Estevão que fechou a porta. Aí ele não via, ele tá vendo tudo escuro, Fraga, preto. Isso aí aconteceu comigo já, fica tudo preto. Aí, só que aí se você fechar e abrir a porta, aí volta, né? Voltou. Mas se você tiver acho que se você estiver sozinho, como é que você clica na porta? Cara, eu espero que isso seja apenas a versão ele acesso, Fraga. Então, o que eu acho Vamos ver. Porque eles vão ter que lançar um patch cabuloso, mano, porque tem um tanto de bug. Pelo que a gente viu ali, tem não, mano, vai ser. Load cagado. Vai ser coisa não, ô Scarpa. Vai ter que. Tipo assim, eu acho. Eles falam que vai poder você botar. Quando falta download do jogo, usar essa versão pra poder fazer download o resto. Vai ser 150 gigas. Parece. Vai ser essa mais 150 gigas. Só que eu acho, e acho melhor, tem inclusive você também fazer, todo mundo deletar, desinstalar, porque do jeito que tá de bugado, Fraga. Exato, eu acho que vai dar cagarreia, Fraga. E pelo que eu vi também, velho, outra coisa que mudou, por exemplo, a versão de você criar o char é completamente diferente. Você já viu como é que tá? Não. Cara, você faz modelação do rosto inteiro, cara. Tipo do Black Desert, Fraga. Vai ter tipo os rostinhos prontos. Não, você faz o rosto, cara. Você bota vitiligo se quiser na cara do caboclo, velho. Você vai ter, acho que vai ter até órgão sexual, filho. Você botar, Fraga. Você arrebentar o... você pode ser chifre, por exemplo, você pode escolher o chifre, o rabo, a porra do negócio todo, Fraga. Você vai poder fazer um cara patola, gordo, magro, Fraga. Tem tudo, velho. Tá muito cabuloso. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui do cara fazendo. Red Dead aqui, a única coisa que eu achei bugada aqui, eu achei um bug, incrível que pareça. É a carroça. A carroça, você prendeu os caras, ela não anda direito, mano. A buga tem hora, você não consegue andar, tá ligado? A carroça trava, aí você tenta aqui, achei isso, cara. Vou mandar o vídeo aí, ó. Larian Studios hosted what was shared. Let's start with character creation, which looks absolutely incredible. It was already impressive in early access, but Larian has completely revamped it and walked through each race to provide new details about the level of customization available upon full release. While walking through Elf, they showed a maturity option that allows you to age the character. Não é o nível do Black Desert também não. Black Desert você pode pegar assim, bochecha, alterar a bochecha, é mais completo. The elf doesn't look that much older, at least not to me. In fact, Jaheira looks older than her to me, but it might just be an issue with elves, and maybe as a human,
I can play a decrepit old man. They also showed off a slider for Freckles and Vitiligo, which honestly I have never seen before and was a very interesting touch. There's also a genitals option at the bottom that she just glossed over, and I have no idea what that does. Next up was Tiefling, and of course, you are able to customize what types of horns you have. In a really cool twist, you can change the overall horn color and the hue of the horn tips. In combination with your control over skin Dá pra você pintar, inclusive, a parte do chifre do Tiefling. on your Tiefling character. Tô metido pra caralho. After this, they walk through Drow, which Se shows quiser botar a ponta vermelha, fraga. surprises there. Next up is Human, where they talked about the crazy amount of hair options that is available in the game. This is an area that really means a lot to me because what you typically see in RPGs is they will allow you to pick a black skin color, but all the hair options come off as very European unless you just go bald or get a fade. Larian has talked a lot about the vast amount of people from different backgrounds they did motion capture with to ensure as many different cultures as possible were represented in your character creation options. We cannot say for sure without playing the game, but from everything I have seen, that hard work has paid off in a big way. Next was Gift Yankee, where they revealed that you have 3 levels of control over your character's hair. There's the base color, highlights, and you can also add a graying color, which I hope will help make my characters look even older. Next after that is Dwarves, where they showed the lush beards that are available, along with the fact that you can place beards on female models. After that was Half-Elves, where they showed the different body types that are available in the game. Nothing crazy here. There's the buff guy, the slender guy, etc. They skipped halflings to instead talk about gnomes and the ability to add different piercings onto your character. Usually I am not into adding piercings onto my character, but they look great on the next race, half-orcs. Here an overview was provided of the different face tattoos, and it was mentioned that face painting will be an option in the game. The tattoo Imagina fazer half-orc, Barbarian, nome de Garrosh. Last but most certainly not least was Dragonborn. And Esse cara, Garrosh, e aí botar mago. Garrosh mago, você lembra? Eu lembro de alguém que fez isso. And then you can assign a skin color that applies across the entire face. They also have a heterochromia option, allowing you to make the eyes different colors. It's not clear if all the races have this option, but even if they do, their eyes are just not going to look this fantastic. In addition to this, if you make your Dragonborn a sorcerer and then choose the Draconic Bloodline subclass, your dragon ancestor will add an additional color to your skin. It literally looks like the color is running through the veins in your body, and the effect is absolutely fantastic. Overall, it's really impressive to see the changes that have been made, and I am sure many of you will spend hours on this trying to put together your perfect character. Hope all of you enjoyed this video. Take care.
What's going on, everybody? Mordum here, this time bringing you a video on multi-classing for the upcoming title Baldur's Gate 3, which is launching in just a few weeks. One of the more interesting things you can do in building a character for that game is picking from several different classes, combining them together to make something unique, which is of course known as multi-classing. But I want to start this video off with a couple of qualifiers. We know that multi-classing is coming to the launch version of Baldur's Gate 3. It was confirmed during their latest panel from Hell. However, they didn't give a ton of details on it, merely that it was coming with the launch version and that you'll be able to freely respec your character, so if you mess up or make a mistake, you'll be able to experiment with multi-classing very freely. I mention this because what we don't know is if they're going to confirmado mesmo, doing tá any podendo specific acreditar lá rules no around it outside of the Zetar tudo, Fraga. come with the 5th edition Dungeons and Dragons rule set in regards to Ah, o Você não Launcher vai, a única coisa que você não vai poder mudar vai ser sua raça. mention that because they did Ah, not mas ainda go não over pode in não, né? explicit detail, we don't know Eu vou ter que ficar exactly usando if o there's hand going mesmo. to be any minor changes to how things work to make things simpler, like for instance the relatively complicated spellcasting situation for multi-classing multiple spellcasters. That said, with them providing literally zero information on this besides the fact that it's coming in their final showcase when they had an opportunity to show off basically everything else about the game, leads me to believe it's probably going to be added in as is, but I do acknowledge there might be changes. In that regard, I think what you're most likely to see in terms of changes for Baldur's Gate 3 and multi-classing is not so much the system of multi-classing, but rather the classes themselves. You see, Baldur's Gate 3 has actually house-ruled and homebrewed a few things for various classes, including subclasses and even the races you can play as. So because of this, those small changes might have bigger impacts on specific multi-classes that might be popular elsewhere, say in the tabletop version for instance, but beyond that we will just have to wait and see. But the first big part of explaining the rules of how multi-classing works, I think needs to be emphasized, is simply the cost. Multi-classing is not free in the sense that you can just combine classes together and have an awesome class. You see, the cost here is an opportunity cost. You only have so many levels. In the case of Baldur's Gate 3, that will be 12 levels, and splitting them between various classes means you won't get the full effect and abilities Ah, velho, encostei a garrafa. class you were playing Encostei as. a. In some cases, this can be Ah, advantageous vai falhar a if missão. after a specific Cara, é a thing. segunda vez que In other acontece a mesma cases, coisa. Eu you can actively encostei. harm your O character. jogo me That is to manda say, passar make por um them less caminho. effective. Eu In fact, I would encostei go na so água far aqui as no to say that caminho. in 5th A carroça edition vai e Dungeons quebra. and Porque a Dragons, carroça quebrou. multi-classing is one of the Aí os few Pode ways encostar? you could make what I would É, consider a só de encostar na água, os genuine mistake in fugitivos vai regards to e building your character. morreu. Because it's Escapa. absolutely Tá? possible Ah, tá. to leave yourself with a character that is weaker than Os que tava vivo escapa you correndo. constantly have to weigh here Ah, lá, vai is falhar a the missão. Tem benefit como eu of levar what you os are 6 gaining caras, from a velho, que eu peguei. multi-class versus what you are losing from Ah, isso aí que desanima. Tem uns continuing negócios que forward acontecem in aqui que é your feião, main mano. class. Olha lá. Probably one of the most Eu significant vou entregar. Dos 6 eu matei. is the potential Matei loss of 4. an ability score Deixei improvement 2 or vivos. feat, which to explain, I first have to explain Aí a the concept carroça of quebrou, eu vou entregar só um. multi-classing in 5th Se der edition tempo também, D&D eu acho que vai dar works with tempo. what I like to call a class O jogo point traça um system. caminho pra mim que a Basically, carroça não every time passa. your Olha character lá. levels up, what you are gaining is a character A carroça ia level. subir aqui You também, can não? Se eu spend that tivesse. character level on Olha lá, any of the bequinho available aqui. classes that you meet the prerequisites for. In most cases, this will just be the same class as always. But to Eu falo que a multi-class, missão you é simply eu pick catar that point in an uma available galera de class negro. for you. In order for a class to be available for Olha lá, multi-classing, vamos ver quanto you vai me dar have dinheiro. to Não dá meet nem the de ability dinheiro, vai. score Não vai pagar nem o requirements conselho da of the carroça. class you have and the class you are wanting. Now, the magic number here is 13. The required ability score, at least for the tabletop version, is always 13, and simply what ability score that is changes depending on the class. So, for instance, a barbarian requires strength 13, a bard requires charisma 13. I should have a table up on screen here for you. Now, the advancement for each of these classes that you put points into is largely separate. Outside 12 of a conto que eu few ganhei. specific things like your hit points and your experience points total. So the experience point cost of going from level 2 to 3 will always be the same regardless of how many classes you have multi-classed. Your proficiency bonus is also based on your total character level and not the individual classes. However, there are a few specific things that combine in a sort of half and half way. For instance, when it comes to proficiencies, you only gain some of the proficiencies of the new class. Again, I should have a table here for you so you can see.
and in the case of Sorcerer and Wizard, you don't gain any proficiencies at all. I mentioned that one of the big things you could potentially lose out on here is an ability score improvement or a feat. Every 4 levels a class gains roughly, up until you hit like level 19. Eu tô pensando como o Steve vai fazer bárbaros, velho. Eu tô pensando em fazer, em vez de fazer, apesar que eu acho que é melhor continuar com o jeito. Mas ele falou, Zé, que hoje que vai fazer bárbaro e druida pra fazer um super tancão PR, fraga. Se for fazer isso, cara, vai de DPS mesmo, fraga. Sabe que é o fora, Zé? É que... O fora que eu tava pensando em fazer, porque a gente vai ter rogue também, mano, aí vai foder. Não, mas acontece. Aí o Kesa consegue fazer, cara. Por causa da destreza alta. Ele consegue fazer, pegar os negócios de rogue, fraga. But the first thing on your mind when it comes to multi-classing should always be, is this worth it? Now from there I want to talk about some of the things that you actually gain from the extra class. I already talked about this a little bit, but to go over it again just to be thorough. You do not get all of the proficiencies from the new class. This is important for classes that like start with heavy armor on their own but only get medium if you multi-class into them. You also don't get any additional saving throw proficiencies from your new class as well. Basically just what you see here in this table. The exception to this is if the class you're multi-classing into is a subclass that you want or has a specific thing going for it that is unique to that subclass, and then it will transfer over because otherwise it wouldn't be any good. Eu vou comprar o cavalo lá. Things that also don't stack. These are mainly unarmored defense, extra attack, and extra uses of channel. O cavalo chama Spirit, so beleza? if you have multiple classes giving you extra Ele é rosa. attack, will not stack together. Unless that feature specifically says so, like the fighter's version does, I believe. Which is similar for barbarians or monks' unarmored defense, which allows them to get more AC based on their ability scores. Stuff like that also doesn't stack. Now, by far the most complicated thing about combining classes, though, is multi-classing spellcasters, because this is separated into determining the spells that you know and can prepare versus the spell slots that are available to you. Also, what ability score those spells are being casted from. So first up, the complicated part is the spell slots available to you. That is to say, the number of times you can cast spells a day. To do this, you first have to determine your spell casting level. Unless you're using a paladin or a ranger, this is very straightforward. You just add them together. That is to say, the levels in each class. However, paladins and rangers only get half their class rounded down for this, because they are half casters and don't get as many spell slots as normal. So once you've determined this level, you can use this chart to tell you exactly how many spell slots you'll actually have for each level of spell. Each of the spells you cast with those slots has to be used with the casting ability for the class that gave you that spell. So if you're using a sorcerer, you would use charisma for the spells with which you cast that are from that class. But that gets a little more complicated because while the spell casting level will give you spell slots of a higher level, there's a good chance you won't know any spells of that level. However, what you can do here is upcast your lower level spells as higher level spell slots, giving them more benefits or extra effects. So basically you're trading off higher level known spells for lower level casts, upcasted to be stronger. And if that wasn't complicated enough, that's before we even talk about warlocks. Warlocks work a bit differently than regular spellcasters because they use what is called pact magic. Because of this, warlock get additional spell slots just in addition to however else you've gotten them, with the multi-classing simply allowing you to interchangeably use your warlock spells versus the spells from other classes. So you could use your warlock spell slots to cast sorcerer abilities or whatever. Now, the upside of this being a video game is that the game is likely going to handle all the math of that for you. You don't actually have to figure any of that out yourself. The most important thing for a video game to keep in mind is probably what your spellcasting ability is, because it's best not to mix and match them. So an easy example is like a wisdom spellcaster and a charisma spellcaster. The spells that I cast from that class are going to be using the appropriate spellcasting modifier from that class, and if it's not the same stat, you might potentially have some issues there.
Now, as opposed to multi-classing spellcasters, multi-classing martially focused classes like a barbarian and a fighter is really simple. Basically, just keep in mind that a couple things like extra attack do not stack, and you'll also want to keep in mind, again, the opportunity cost of what you're giving up in levels if you were to go into something else. Now, from here, I want to talk about a few of, I would say, common multi-classes that you're likely to see, things that go well together, things that are just generally popular. It's not necessary to do these by any means, Então, tipo assim, velho, you're looking for a place to start. se o sistema realmente fizer isso, ele vai ser basicamente um tancão, fraga. Tanque pra caralho. Só que ele não vai ter muito dano. Saca? Aí você, de boa, ficar de melee no DPS, fraga. Eu tava pensando em fazer mais o Warlock do que Paladino, né? Mas eu não Só que você vai ficar sem life, cara. Warlock é D8, não é não? Paladino é D10, eu acho, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Of course, at the expense of spell slots, but if you're only worried about going to level 12, maybe that's not an issue for you. Another common variation of roughly that same thing is what is called a Sorkadin, which is a paladin and a sorcerer. This one is fun because there's actually quite a few different ways you can do it. É D8. Into the defensive features of D8 nem Paladino. Still focusing on primarily Paladino é D10, quase. or you can focus on the melee features of the paladin while using the sorcerer spell slots you're going to be getting as a way to cast extra divine smites on your melee attacks. There's a lot of fun ways to combine paladin and sorcerer to do something that can be unique and Só que no final das contas dá muita diferença, né? Tipo assim, o Warlock, cara, eu acho que só 2 de Warlock já tá suficiente lá, cara. Lock-it-in, which is the same thing, but like with a O cavalo comprei doido. This is because warlocks can recharge. Porque aí você pega no level 1 de cantrip pra ganhar o de Blast. Aí no 2 você pega Agonizing Blast, fraga. O que acontece? Essa porra, velho, você vai ter uma cantrip de longa distância dando um D10 mais seu modificador de carisma, fraga. Então você tinha tipo 18. Um D10 mais 4, fraga, de dano de longa distância, fraga. Só que tipo um raio, saca? É muito forte. Não, filho. É um Kamehameha cabuloso. Eu tenho mais roubado de Warlock. But could potentially be a fun way to play a tank. But really, that's just the tip of the iceberg for what é cantrip, você pode usar todo turno. Free respecking that's coming with the game as well. You'll be able to mix and match and try all this as you please. Aí, tipo assim, por distância você vai ter sua arma em 2 mãos, só que reaçando. Longa você vai ter a porra do Kamehameha, ou do Blast. Plenty of guides on mixing and matching particular things, so there's ways to look Sacou? exactly what could potentially Tipo assim, é o do Blast, no level 1, é cantrip normal, 1D10. Aí no level 2, que é o mais importante, você escolhe pegar Agonizing Blast, praga. Que aí você bota o seu modificador de carisma. Então quanto tem mais você pumpar carisma na porra do seu char, mais você vai dar dano com essa merda, praga. Então é melhor ter, no caso vai ser melhor ter mais carisma do que força. Sim. Pode botar 18 carisma mais rápido possível, praga. Aí você basicamente você colocaria, que agora vai ter assim, né? Você pode botar um atributo com 2 e um com 1, né? Aí botaria 2 em carisma e 1 em força. Aí pra você também alto tem que ser Constituição, né? O que sobrar você bota só pra não tomar penalidade e destreza.
Ah, pra você, acho que a melhor subclasse de Warlock, cara, eu acho que é o Defend, velho. Vai ser o Hexblade, não? Não, eles botaram aquilo como pacto, acho que um level... Tipo assim, eu vou escolher um deus, né? Eu vou ser o Hexblade e escolher um deus que você fala. É, porque ele pode juntar, tipo assim, ele pode... Tem 3 classes, né? Um que você tem pacto com os capeta, que é o Defend. The Old Ones, né? Que é tipo... Os deuses antigos, né? Os capetão antigos. Ou os Fei, né? Que é os... Eu não posso ser amigo as fadas. Pode ser das fadas, cara. Eu não posso ser amigo do Cthulhu, não. Pode, cara. Tá. Só que o Defend, cara, quando você mata algum caboclo, você recupera life, velho. Olha. Você tem que dar o último golpe, parece, olha. Ah, não, escapa. Vai ter que chegar. Tem que ter até o mínimo level 3 de Warlock. Porque é no level 3 que você pega o negócio do pacto, fraga. A espada lá. Escolhe o pacto seu. Ah, então eu vou ter que pegar 3 de Warlock e o resto de... De paladino. Deixa eu ver um negócio. O Warlock, você ganha um feat pra escolher no 4. Mano, acho que é melhor você pegar Warlock 4 e 8 de Paladino. Por quê? Porque no 4 de Warlock você ganha um feat pra você escolher, fraga. Melhor você pegar 2 paladinos e o resto de Warlock. Deixa eu ver aqui, pera aí. Aí, ó. Eu vi uma. Deixa eu ver. Mano, por que os caras pegam 2 de paladino só, às vezes? Porque 2 você pega de Divine Smite, fraga, no 2. E também você escolhe qual que é o estilo de combate, né? Defense, Dueling, Rage Weapon Fighting, ou Protection, né? Cara, é algo a se pensar também, viu, Scarpa? O que eu tinha visto era assim, pô. Aí você falou, não é ruim não, velho, não é ruim não. Porque eu vou perder life, tá ligado? Bastante, mas... mas não é tanto, não. Tipo, você vai ganhar magia pra cacete também, né? Vou ganhar um poder de fogo grande. Deixa eu ver se você pegar até o 10 de Warlock que você ganha, cara. Às vezes tem um negocinho legal, né? Matei gente demais aqui, mano.
Mano, o 10 de Warlock, cada um tem uma coisa diferente, velho. O 10 de Warlock do Find, você escolhe ter resistência. A cada depois de uma long rest, você pode escolher uma resistência que você trata de resistência, tá? A fogo, por exemplo, tá? O tipo de dano. Você toma metade do dano. Aquele dano. Discutiu. Seus paradas, nada telepático funciona contra você. Você tem resistência Psychic Damage. E cada vez que alguém dá dano psíquico contra você, você reflete dano. Aí sim. Nada tipo penetra sua mente, assim, praga. O Cutilo já tá na sua mente já é o lugar dele. E o verminho vai sair tristão lá de dentro. Qual que é o sentido, né, André? Pois é. Na hora que o verminho contorcer, o Cthulhu vê o verminho na sua mente ali, o que o Cthulhu faz? Sei lá, só chora. O Cthulhu chora? O Cthulhu é um deus, meu amigo. Esse verminho aí é um Mind Flake, não é nada perto do Cthulhu, tá ligado? Um Mind Flake é o que perto do Old God, André? O dos ffxiv você é imune a tomar charme. E se alguém dar charme contra você, a parada volta contra o cara, Faga. O charme, ele se auto toma charme, Faga. O 6 desse ffxiv é interessante, filho. Não sei se leva, você ganha uma parada que você toma um dano. Quando você tomar uma pancada, você pode usar a sua reação pra poder teleportar pra longe. O que tem 6? O 6 ele continua. Alguém faz um ataque roll contra você, você pode usar sua reação para dar desvantagem no ataque roll do cara. Tá? Se o cara falhar, o seu próximo ataque tem vantagem contra o cara. Do capeta, filho. Quando você for fazer alguma ability check ou save intro, você pode jogar um D10 a mais, sabe? Antes de você rolar o dado.
Scarpa, sei lá. Ficou na dúvida aí, né? Não, é com você, cara. Você pode fazer 2 Paladino e. Como é que fala? 10 de Warlock, Fraga? Ou 3 de Warlock. 4 de Warlock, né? E 8 Paladino. 8 de Paladino não ganha porra nenhuma, né? Deixa eu ver 8 Paladino que você ganha. Ganha um pimpano. Marte ou versatility, você ganha 8 com Paladino. Que é isso. Mas... versatilidade marcial. Ó, com Paladino 8. Aliás, no 7 você ganha mais uma coisa da sua moção, Fraga, que você escolheu. O 8 você ganha a Ability Score Improvement, né? Que você ganha 2 pontos pra botar em status. Outbreaker, não. Ó, no 7, com Outbreaker, escapa. Você ganha a Aura of Hate. Aura of Hate? É, ao seu redor. Todo mundo fica com ódio. Você ganha bônus melee weapon damage, igual ao seu carisma modifier. Ah, tá. Qualquer amigo que tiver ao redor, Fraga, da sua aura, ganha bônus de melee weapon damage igual ao seu carisma. Caralho, é um buff pra área. Pá, é que no jogo a gente não tem acesso a level 20. Level 20, Zé, o Outbreaker viraria Dreadlord. Nossa! Aí acabou, né? Tem uma aura ao redor do Dreadlord, fica dando 4d10 Psychic Damage sem parar, Fraga. Fear só de estar perto de você. Luz não funciona perto de você, Fraga. Que não funciona? Luz não funciona perto de você. Criaturas que enxergam qualquer tipo de visão tem desvantagem no ataque roll. Você vira o Lúcifer na Terra. Muito ótimo. Enquanto a hora funcionar, você tem bonus action no turno. Causar dano nas sombras. Ela é concentração? É. Eu tenho que usar ela e a concentração. É. Ah, tá. Então não é tão cabuloso, não, porque você toma... Seu dano fica dando 13d10 de Necrotic Damage a mais. Legal. É só level 20 essa porra, né? Não tem acesso. Level 12 só. Mas level 20 todo mundo vira Deus, né? Não? É, todo mundo. É.
Aí a dúvida, Scarpa. Porque ou você pega 9 de Paladino e 3 de Warlock, pra ter o suficiente pegar a espada lá, fraga, do Warlock. Porque 9 Paladino, você ganha as magias Animate Dead e dá câncer no cara, fraga. Você fala o do Outbreaker, né? É, Outbreaker. Aí no 9 você ganha Animate Dead, fraga. Aí você pegaria 9 de Paladino, Outbreaker e 3 de Warlock, fraga. Aí 3 você pegaria a espada. Aí eu ia ter a espada, mas aí eu não vou ter o laser que você falou que é cabuloso, né? Não, o laser vai ter. O laser você pega no 2. Ah, tá. Não, então é entendeu? Isso aí. 9 de Paladino e 3 de Warlock. Ou, outra opção, 8 de Paladino, perdendo o Animate Dead e tal, né? E o Curse. E 4 de Warlock, pra poder pegar um feat a mais. Warlock, fraga, mas é meio que capenga, fraga. Animate Dead, né, cara? Sem contar o que acontece. Você vai ter Animate Dead e o Out of Hate, fraga. Seu Out of Hate também pega no seu cara, no seu bicho, fraga. Ou seja, você e o seu bicho estão ganhando a aura de hate, fraga. Ganha modificador de carisma de sua arma, fraga. Lembrando que a sua arma já vai ter a do Warlock, né? A parada lá. De bônus. É melhor mesmo. 9 de Paladino e 3 de Warlock. É, sei lá, mano. Acho que melhor você começar com o Paladino 1, fraga. Aí 3 de Warlock. E depois volta pro Paladino. Depois Paladino até o final, fraga. Eu também acho que vai... Porque no início você pega... O foda é que você não consegue pegar a armadura, fraga, mas você consegue usar, tipo, espada de 2 mãos, as porra tudo, fraga. Qualquer armadura, sem frescura. Senão você tem que ficar, tipo, carcado igual o mago, fraga, tipo assim. Até... É só jogar mais safe. Sei lá. Ou você vai os 3 iniciais de Warlock e depois você pega tudo pro Paladino também, dá? Não, eu vou começar com o Paladino, porque como eu gosto de porradaria, eu... É bom que eu já quebro meu juramento ali já, né? É verdade. Mas pelo que eu tô falando aqui também, cara, se você não gostar também, cara, você pode dar respect, parece. Você falou? Vai lançar que dia? Dia 3. I just want chat to cringe. What's this? Mike, ice cream so good. Thank you, Lopez. Slay, huh? Ice cream so good. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ooh, yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Take you, Blake. Take you, Jace. Gang, gang. Ooh, ooh. Yes, yes, yes. Gang, gang. Yes, yes, yes. What the fuck? Is this what they do over there? Who the fuck put this on my Reddit? Oh my god. Se os caras logarem, eu animo fazer um corujãozinho hoje aí jogando. Então lá, esse cara vai entrar. Então lá, latinha de energética. Hoje é sábado. Amanhã eu não vou trabalhar, tá pra ir até umas 3 horas da manhã aí. Sem eu morrer. Aí é o tamanho daquele urso ali, papai. Nossa, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Toma um teco logo aí.
Ele começou a olhar pra mim, já começou a dar deu um urro, meu cavalo já tá dando um pinote aqui. Deu um teco nele logo pra não ter conversa morta. Desculpa, Urso. Desculpa por nenhuma, adoro matar animais silvestres. Cara, imagina você caçando um urso de verdade, mano. Isso é uma desgraça. Se você erra o tiro, o bicho te mata. Corre pra caralho o urso. Além dele correr pra caralho, se você subir numa árvore pra fugir, ele sobe na árvore. Se você tiver feito uma casinha, igual eu já vi caçador, faz aquelas casinhas em cima da árvore pra caçar, ele vai subir na árvore e vai te matar lá em cima da casinha. Tá ligado? Você tá doido? Ainda mais esse urso americano aqui, que é o cinzento, que é um dos maiores do mundo, que é o que pega o Leonardo DiCaprio lá. O urso ali é sem conversa mole. Fico triste de matar animais severos. Ontem eu fiquei triste de ter matado a coruja. Mas é porque eu ouvi vozes na minha mente mandando matar o filhote, porque senão ele ia crescer e ia querer se vingar. Então. De mim, quando eu tivesse aposentado e velho. Não é? Quase milhão. Cara, tô vendo aqui um vídeo, Zé. Zoando. Que é todos os caras que tem tapa-olho, fragtal, ou venda no olho, tipo, nunca falha, fraga, tipo, erra. In other ways. If you have been blinded, I can heal your eyes. I do not need your aid. You may use your human eyes, but I see in other ways. No, I totally get that. Sorry, are you actually blind, though? No, I'm not blind. So why do you use a blindfold, then? Well, like I say, I see in other ways. I just feel like it would be better not to have a blindfold on, just in case, you know? Spoken like a human, with human eyes. I never miss. Okay then, prove it. Prove what? Hit that barrel over there. Where? Over there. Yeah, but like, say it. Where specifically? The barrel that I'm pointing at. In front of me? On your right. Easy. You missed. I never miss. You completely missed. That was a test shot. Okay then. Hit that tree over there. Where? The one that I'm pointing at. But like, which one specifically? The tree that's closest to you, where I'm pointing. It's in front of you. Ha! Easy. You missed again. I never miss. I heard it hit. That was just the sound of it hitting the ground. Enough of this charade. I never miss. I don't have time to explain why. I see without seeing. My sight comes from another realm. The tide of darkness approaches. Now is the hour to show your worth. Stay behind me. Enough talk. Let me show you what real power looks like. What's he doing? That is the worst possible strategy. Feel the power of the Elder Sight. I never miss. Feel my wrath. He's missing every shot. Bullseye. Bet you didn't see that coming. I never miss. Well, I guess we should go and save him. I never miss. Fine. Charge! You know, we make a pretty good team. Agreed. Shall I heal our fallen ally? I didn't need your help. Oh,
Watcher of Realms. Baldur's Gate just got a ton of new updates. We'll go over the recent Steam sales, as well as go over the edition comparisons, as there's a few things we need to talk about there. The NDA also dropped, so we'll go over a few small things and non-spoilers. We'll also go over the differences between the PS5 and the PC version, and we'll talk about the difficulty settings that will be there on launch. We got a lot to talk about. What's up, world? Back in the video, I'm checking out all things Baldur's Gate 3. Okay, so let's just jump into some of the Steam statistics, as Baldur's Gate has already topped the charts. And yesterday, Baldur's Gate 3 was actually topping the Steam charts. It was number 5 in Germany, however there was Steam Deck that was at number 1, so technically it was number 4. Globally, it was at number 4 as well, apparently. And today it did drop to number 2 behind CSGO. However, Counter-Strike had their big CSGO 2 just happen, and there's a bunch of stuff there. Technically, that game is also free to play, and so there's not really a lot to be on that sales besides from in-game cases. So this is actually the top selling game as of right now. Kinda crazy that it's gone from number 21 all the way to the number 1 spot, and the game isn't even out yet. Now there's that big edition comparisons that you probably should know if you don't already, but essentially if you do pre-purchase the game right now, the standalone version of the game, they will actually upgrade you to the deluxe edition of the game completely free. Now this only happens right now during the pre-order time. This will not happen after. And the reason being is because they moved the launch date from the later August all the way down to August 3rd. Or moved up, moved down, however what you want to phrase it. Essentially, the release date is a lot closer now, and they've actually taken a month off of the release date. So you're getting the game a lot sooner. However, the early access edition was included, or the early access to the game was included with Deluxe Edition. However, the Deluxe Edition no longer grants early access as they've already taken a month off of the release date. So they said because of stipulations and other things, they can't grant that early access to Act 1 anymore, or at least the early access to the game in general. Now this only applies to the PC version, as the PS5 version is coming out September 6th, so they will actually get early access to Act 1. However, that's because they're getting the game about a month later. Now the reason for that is they want to try to achieve 60 FPS on the PS5 version. There was some stuff on some of the older videos. A missão prendi o cara lá, ganhei 12. Somewhat graphically O Urso só deu tiro, matei ele. So many trailers of it, but this was quite a while ago, so it could be quite different. Now, unlike Diablo 4, this game was actually made with keyboard and mouse in mind. However, that does leave the controller kind of getting the worst end of it, apparently, at least with some of the scroll wheel stuff and some of the hotkeys. So if you are thinking about playing with this with a controller, just know that it was developed in mind more so for the keyboard and mouse. So a lot of functionality is a tiny bit clunky from reviewers that are kind of tested the game out on controller. Still should be fine overall. Tá feio, velho. A pele tá gelada, eu tô de meia já. Não sei. Eu também tô de meia já. It's going to be a lot easier on a keyboard and mouse than it will be with a controller trying to get the analog to be at the exact position you want. So just to know that tava até quente hoje cedo, velho. Esfriou rápido. I'm not 100% sure, haven't found anything if the keyboard and mouse will work on console with this game. I know with Diablo 4 it didn't work, so my assumption would be that it might not work, but I would assume that it probably would, seeing as this is a game that was ported to console, whereas Diablo 4 was ported to PC. So my guess is for now it probably will work with the keyboard and mouse on the console. Now because the NDA did drop, there's been a few things discussed, but a lot of stuff is still being kept hidden. Josh Strife Hayes actually dropped one and said since the NDA is over, armor dyes are in. And a lot of people are curious if you would be able to dye your armor or if even dyes were in the game at all. Really happy to hear that they're adding a lot more customizability, especially with vai ter como pintar a armadura, quer dizer. The more I look into this game and all the deep dive stuff, it just seems this game has a ton to offer. We also had a comment here on Lorian Channel's YouTube. It's an important question: can elves have beards? And Lorian Studios replied yes. So you also be able to have customizability and beards with the elves as well. Now because Baldur's Gate 3 has had such high sales and it's one of the most anticipated RPG launches in a pretty long time,
We've had other games delay their launch because of this. So Summerfall Studios actually put out a tweet saying that Stray Gods would now release on August 10th. And even in their note of why they delayed, they said we want everyone to have ample space to check out Stray Gods when it launches. Baldur's Gate 3 is a hotly anticipated by us too, and we want to give our fans room to celebrate Stray Gods. So they did delay it exactly 1 week, and I do think this is for the best. It might almost be better to even delay it by 2 weeks, although you're cutting into Starfield kind of close. Although I do think a week is ample enough time for people to check out Baldur's Gate and then check out Stray Gods if they want to too. Competing on the same day like that is just not going to be good for any game company. And it's cool to see a game studio appreciate another game and understand that, hey, let's not overwhelm fans and have these two games launch at the same time. Let's give them time to experience the highly anticipated game as well as ours. Now, there was a recent article that just got published here about the Baldur's Gate difficulty settings, and this is from Screen Rant, who did confirm that Baldur's Gate will have 3 difficulty modes and settings. Now, the first mode, or the default mode, will be something called Balanced, and this is more like the default setting, or kind of like the base setting that most games get at normal level. And it is to note that the difficulty settings don't just affect combat, but they also determine how easy or difficult it is to progress in all challenges. This includes speech checks or even saving throws. Now, there is also a lower difficulty, and that is the story mode, which is called Explorer. It's described as a narrative experience where players can put story before the combat. In this mode, the friendly NPCs are harder to down, so you do have to be careful about that with the friendly NPCs. Even the trade prices are better, but the biggest change comes to the player's proficiency bonus. In Explorer mode, players will receive an extra 2 to the proficiency, giving the player +4 at level 1. This is an insane boost as the stats at that level are very, very low. Just for example, a +4 for proficiency is not given until level 9. This will not only make combat much easier in Baldur's Gate 3, but it will also, for the roles itself, will allow players to worry less about failing and focus on experiencing the story. Now, there is one last difficulty setting, and that is the most challenging difficulty setting called Tactician mode. They said it will provide even a greater challenge for even the most experienced players, forcing them to approach combat in completely new ways. And there are actually several layers to this increased difficulty. The first layer is more global and increases the enemy hit points and AC. It also makes it a little bit easier for enemies to hit the party, and in some cases increased or changed enemy types. However, the second layer is what makes it really difficult. The second layer is more local, looking at each combat encounter individually. Enemies Opa, derrubar é pênalti. Eita, pô. Fala que é. Ó, cheguei em casa agora. The goblins who used regular arrows in balance mode Dar banho no Henrique, fazer as palavras. Não, de boa. O Estevam acho que também foi pra um Sara e tal, falou que ia voltar. Mas tem 3 já tem 3. Já tem 3. Ontem foi maneiro pra caralho, filho. Você é doido. Ontem eu ri pra caralho lá. Seu rabo! Holland explained the brutal AI was designed to make it feel Apela like morrendo, levantando. 50 vezes. Definitely seems really, Eu tava igual Jesus. Tava desguinou, né? Quase que eu saquei a hora, filho. Aquela parte dos Gnon ali eu nunca fiz, não, pô. Reviver não tem como, não, só. O jogo desse reviver. A não ser que você tá longe, tá ligado? Mesmo assim, se tiver cara ranged, eles batem igual o cara batendo lá. Não, mas sabe o que rola? É porque a gente tá faltando um mago no nosso time. Porque dá pra tu teleportar o teu corpo, aí você revive, entendeu? Não acontece. Mas no release eu vou botar um ponto em Life Cleric, fraga. Eu vou dar. Minha cura vai ter mais substância, fraga. Que agora não tem bônus nenhum de Porque, cara, eu acho que aconteceu alguma coisa, porque até o Só da Popping hoje tava jogando o Baldur's Gate. Então deve ter tido alguma atualização, alguma coisa aí que mudou. Porque ele criou um druida hoje. Não tem druida pra criar. O povo tá seco. Não, tem, pô. Não tem druida pra criar, não. Tem sim, pô. Tem. Agora tem, pô. O que não tem ainda é Half-Orc, Monk. Dragonborn também não tem. Tô falando de classe. Eu não lembro de druida. Monk não tem ainda. Aí. Pô, o Yoda começou a jogar. O Yoda começou a jogar, o Só da Popping.
Um monte de gente começou a jogar, eu falei, pô, alguma coisa aconteceu aí. Não, é goelagem mesmo, filho. Os caras tão doidos pra sair do jogo. É tipo a gente também. Eu vou fazer as paradas ali e daqui a pouco eu tô voltando. Ô, mano. So this video is going to be a little bit rough because, well, I wasn't really prepared to make another video this week. However, before I go on vacation, I ended up stumbling upon an article and I absolutely had to talk to you guys about it. The article is basically about how a bunch of developers feel that they shouldn't be held to the same standards as Baldur's Gate 3 is setting. A lot of people are seeing Baldur's Gate 3 for the first time, they're watching the videos, or some of them actually got to have some hands-on gameplay, and they're sitting there going, man, this is a huge step forward for RPGs and etc., but there's some people that don't want to be held to the same standard that Baldur's Gate 3 is setting right now. And for the smaller developers that hop in on this conversation, I think they are absolutely valid with what they're bringing up. However, things get really interesting when AAA developers also feel like they need to chime in as well. This article comes from Game World Observer. The article is titled, Why Devs Consider Baldur's Gate 3 Anomaly, Not New Standard for the RPG Genre. It's Rockstar level nonsense for scope. The article reads, what sparked the debate for Baldur's Gate 3? This all started with a Twitter thread by strange scaffold head Xalavier Nelson Jr. I'm glad I said that right this time. The studio head is best known for Space Warlord Organ Trading Simulator and the upcoming Max Payne shooter El Paso Elsewhere. He cited several things that separate Baldur's Gate 3 from most RPGs in the market, namely long development cycle that started back in 2017, 2 previous games, Divinity Original Sin 2 and Divinity Original Sin, worth of tech and institutional knowledge to draw from, successful early access period lasting 3 years that provided Larian with community feedback, bug hunting, and cash flow, a huge team of over 400 developers across 7 studios, the license for one of the largest entertainment IPs out there in Dungeons & Dragons. Reading directly from Nelson's tweet, like a lot of people, I'm deeply excited for the lovely folks at Larian and what they've accomplished with Baldur's Gate 3, but I want to gently, preemptively push back against players taking that excitement and using it to apply criticism or raise standard to RPGs going forward. This is not a new baseline for RPGs. This is an anomaly. Adding that, trying to reach the same bar without the same experiences or advantages could kill an entire group of studios. Adding on to that, Rebecca Harwick from Grimoire Games added, this whole thread, you can't be appalled by how much big games cost to make, and those lavish productions the standard by which all these games are judged. I hope Baldur's Gate 3 is a generous, once-in-a-lifetime RPG. I hope no one expects 10 to 20 to 40-person teams to make one. Now, most of the other developers that hopped in on this tweet also shared similar sentiments. However, they were also smaller third-party companies or indie developers, and we don't have those same kind of expectations for them that we would anybody else. We wouldn't look at them and say, well, you need to make games that look and play just like Baldur's Gate 3. That just doesn't make a whole lot of sense. We don't look at a game like Vampire Survivors and expect those guys to turn around and come out with the next Halo or something like that. If anything, we actually expect from those smaller companies to produce less polished games to us that just have more in-depth gameplay or explore a very specific part of gameplay in a much larger scope than most games normally do, and have really simplified game loops that keep us hooked and keep us addicted, like a Vampire Survivors or something like that. Now, what's really interesting about this thread is that, well, it doesn't just end with the third party and the indie developers. No. The AAA developers felt like they should also chime in as well, and oh boy. Insomniac Games design manager Ryan McCabe urged others not to use a singular game to set expectations for everyone that's developing RPGs because it isn't useful and instead foolhardy. Obsidian Entertainment design director Josh Sawyer noted that having the foundation set and the funding to build things on your own terms is invaluable.
This is not downplaying the talented work on Baldur's Gate 3, but acknowledging the case is atypical for the games industry. Now, I find these tweets specifically a little bit more interesting. I don't know if this is industry transparency. Are they telling us that, you know, some of these larger studios like Insomniac or Obsidian Games don't actually have any autonomy over the things that they're creating? Or are they telling us that they don't get the amount of funding that they need for some of the projects that they're making? Or are they saying that they do? It's interesting to say that they're jumping in on this conversation and saying that they also don't want to be held to the standard that Baldur's Gate 3 is putting out, when they themselves come from companies that have more than enough resources to be able to put out the exact same quality of games as Larian Studios does. Just doesn't make a whole lot of sense. Now, things get really interesting when Diablo 4 senior designer Chris Balzer also drops in. He says, "You're absolutely right. Even if you look at one of Vink's touchstones, Ultima 7, that's a game that had 12 years of prior games feeding into it. If we were to look at this as a new benchmark, we would need to then focus on creating conditions just like with Tears of the Kingdom." Furthermore, he states, "But people often only look at the fruits of labor and not the labor itself. Same as it ever was, I guess. Same deal with people wondering why there are so few artists painting like Renaissance masters." And now this is where I'm saying to pump the brakes. It's completely fine for some of these smaller companies to hop in, some of these smaller developers to hop in and say, hey, don't hold us to these kind of standards, even though I think it's weird that they even bring it up because I can't imagine people actually doing that to them. But it's a completely different thing when you have Diablo 4 coming into the picture. We're talking about a company that has far more resources than Larian Studio does, far more people working for them, far more just money, experience, everything, far more everything. If we're going to be running by at least his idea of how things should work, well, then that should be the same case for Diablo 4. And Diablo 4 should show this massive evolution of the series from years of experience and all of the other games that's been feeding into it, whether that's Warcraft, StarCraft, Overwatch, whatever, it doesn't matter. But personally, even though I like Diablo 4, it is definitely not that game. It's not that game that has 20 years of other games that are feeding into it. It's not the game that reflects all of this experience learned from prior Diablo titles. Now, like I said before, it is completely fine for some of these other companies to hop in and have their opinion and say, you know, don't hold us to this standard. It's a completely other thing for these AAA companies to come in and try to use this as an excuse. No, because Larian did set the bar. They set the bar for you. AAA games should absolutely be aiming to hit the same mark that Larian Studios does. Let's see, what else are people doing? My gift is not ready. My streamer is truly Pepe Garage for you. All right. So left one dead? Yeah. Oh god, no, I don't know. Oh wow. Oh, it's immediate. Okay. Oh god. It's run cancelable? What? Let me see what's going on here. Before we check out Spectre really fast. Hang on a second. She here? She is. Okay, cool. What are their colors like? Uh-oh, weird stuff. Hang on. I gotta move myself. We got the weird stuff, chat. So, cube licensing stuff. And okay, so this is your awakening effect activates at 30%. Daredevil is active. Movement speed is increased. What? What is that new? Your character gets faster, also in 30%, so it's high risk. Now it's proper like high risk, high reward. The gimmick is that your awakening, which is kind of like your instinct mode, right? That activated always at 30% before. So it's pretty much the same, but it seems like they buffed it, right? They actually made it even better.
if you use the 30% one. So it seems, I think hers is Daredevil. Is it? Oh, it's different for everybody. It actually tells you what changes. Oh, shit. Various MP skills are strengthened. So she gets a movement buff. That's not across the board. It actually tells you what's in there. On how Troubleshooter's MP skills are all changed. She gets on fire second. Yeah, we use that. MP skills will have more advantages, mainly when guarded. Ooh, okay, so it becomes less unsafe on block. Some skills affect changes upon hit. We knew that was true. So what happens when you do this? Beep. So there's a 50% one now, where your activation of Instinct mode happens automatically at 50% health. And that's a lot of life. Damage inflicted when hit or guarded is increased. So you do more damage, okay? Damage received when hit is reduced, so you have more defense. And your MP skills recover faster. But you don't get all this crazy stuff? Really? Is that different for everybody? It's sort of the same. It's sort of the same, right? I got patch notes. Hang on a sec, chat. I gotta look these up. Wait, what? That's jump cancelable now? What? Hang on a second. Standard B attacks can also be jump canceled. Oh my god. Oh my god. I don't even, there's so many things that are changing. 5S being jump cancel, you can do net loops mid-screen much easier. I'm gonna have to see examples. It's been too long. There's a back roll now. Like, the mobility changed a bit because things like this are now jump cancelable, right? But you can back roll now. And I don't think any other universal stuff has really gone through some major changes in terms of how they work. I don't think so. Does the game feel faster? It does it on the ground. However, this stuff will definitely make it feel faster. So they increase the input cost of Ignite Slash. Can be canceled with dash? Shut up. No way. What? Oh, they gave this a run cancel, boys. They gave this move a run cancel. It was only okay before. It was used as like a stagger or something like that. But what they did was they gave it a run cancel now. So it's good for pressure. It's actually good for pressure. Let's go check out the latest character and see what she's like. Spectre's out today. So let's check her out. She's like the first big new addition to the game for a while. Oh my god. Down M bro. Oh my god. How? So, did everything become jump cancelable? Not everything. Not everything. That is... Wow, this does that? What? Wow, dude. I'm scratching my head already. This is going to be gross. Oh my god. So it doesn't have a hurt box. It's not like a like a Spencer situation. It's not. Like it doesn't hit the opponent. It is strictly for mobility. There's no limiter. There's no limiter. And it doesn't cost anything. It just has a recovery, right? And if you it's less recovery if you go forward. It has more recovery if you go back. Yeah, it has more cooldown if you go backwards. Interesting. Wow! What's happening? What is happening? So, wait a minute. If you do this into that, you have to let it rock a bit? The answer is yes. Bink, bink, bink.
Ooh, it's got some variation to it because you can do it like right at the tip of the tornado. Oh my god, it's full stun. It's a full stun. You don't have to worry about it. If you land this buff with this counter, it's stunning no matter what. It's like pure counter hit, giant stun. In fact, let me take off counter hit just to be sure. It is. Yeah, it doesn't actually even need counter hit. Yeah, she does not have a DP. It doesn't look like it. She does not actually have like an invincible reversal. She has a counter. Does she get a cross up? Of course she do. Oh, but her forward jump is insanely shallow. Oh my god, look at her forward jump. It doesn't go anywhere, so they don't want you jumping with her. Right. They don't want you jumping with her. Look how shallow her forward jump is. Her mobility is this, right? I need to see some trials. I need to see what the game is setting up. Okay. Stand A. We figured out that one. That we figured out. Cool. Got it. Oh, it's stand B, down B. So I need to get down to the ground from there? What? I think you want me to do this. Yeah. Okay, I'm looking at the A button on mine is something different than here. Hold on a second. It's not. Interesting. So it's instant jump. Instant jump. Interesting. There's a lot of hit stun there. Like a ton of hit stun. So crouch A, stand B. Okay. I don't think I did this one. Back special? Or back super special? And then crouch B there. So that's that into okay. Got it. Because that OTGs. And then it's standby B down A, double shot again, forward A. Oh, wrong one. Got it. Okay. So what do I get after that? Forward A again, jump cancel, same thing. Wait, no. Hang on a second. Okay. No! I'm adding stuff! Son of a bitch. Why is it not working now? Ah! Oh, my last hit, it's fine. Oh, wow. Oh, it's immediate. Okay. Oh, God. It's run cancelable? What? Ah! Let's go. All right, we finally got it. Actually got it this time. Yay! I don't even think that was the hardest one, right? No.
Got it. Okay. So, and then it wants me to do Daredevil again during that, right? Whoa! That's neutral. Okay. Oh, man. Too fast. There's a lot of nuanced timing here. Oh no. Let's go. Dang, dude. I'll say, out of all the characters that I've tried to do combos with in this game, a lot of them have really tight timing, but holy crap, dude, Spectre's combos are ridiculously intricate, right? Crazy interesting timing stuff to them. You know, crazy interesting. Somebody said do it again. Go to hell. Oh, that was late and I still got it. That was actually really late. I can do this much slower than I think I can. Wow, the damage! I didn't even pay attention to it. Do it on the left side now. Yes, go to hell. How about you, you go to hell. Porque a gente tem mais um jogo entre essas duas equipes, né? O 6º confronto entre Fluminense e Flamengo apenas neste ano. Em 2023, retrospecto parelho, são 2 vitórias de cada lado, 1 empate e o Fluminense foi eliminado pelo Flamengo da Copa do Brasil, tá? E, inclusive semifinais da Copa do Brasil, de um lado Corinthians e São Paulo, do outro Flamengo e Grêmio. A eliminação da Copa do Brasil ainda está entalada no Fluminense do Fernando Diniz, Flávio, Bruno, Vampeta, ou foi apenas a revanche pelo Cariocão, né? Porque tá muito equilibrado esse confronto, toda hora estão se cruzando Flamengo e Fluminense. Esse jogo aí, ele tem revanche da revanche da revanche, né? Tem revanche da revanche da revanche, exato. Então, bobear, o cara mais velho vai falar, mas em 1960, mas o gol de barriga do Renato Gaúcho e tal. Isso aí. Neste momento, o Flamengo tá melhor. O Flamengo tá jogando futebol melhor que o Fluminense. O Fluminense teve uma queda, tá voltando aos poucos, acho que volta. Mas nesse momento, o Flamengo tá em ascensão clara, tá jogando futebol bom, efetivo. Alguns jogadores não estão funcionando, como o Pedro, mas a gente sabe que pode voltar a qualquer um. Flávio, Gabigol jogando bem. Esse jogo tem esses ingredientes todos que você está falando, fora, né? O clássico a gente já sabe que é, né, a rivalidade. Imagina só, Bruno, ó, tá o treinador da seleção. É o treinador da seleção que vai ter que convocar daqui ao mês que vem. Isso. Aí o Pedro, o Gabigol, os caras vamos ter que voar, cara, para os caras verem. O cara convocado. Vamos ter que fuder ele para ser convocado. Aliás, isso vale para todos. Né? Aí o André fala assim, pô, mas se eu jogo com o cara, se eu não jogar nada, ele não me chama. Aí o Nino fala assim, eu não posso falhar. Olha só, tem esses ingredientes tudo mesmo. É verdade. E aqui, ó, de novo, vou mandar um conselho pro Diniz. Diniz, chega em dezembro, terminou o brasileiro, sai de férias, pega a família, entrega esse cargo ao Fluminense, Deus abençoe, agradeço ao Fluminense, tem uma identidade muito forte com o Fluminense, já jogou, fez o que tem que fazer.
E vai viajar pela Europa, tudo paga. A CBF paga tudo, primeira classe, tudo, hotel bom. A vez que ele foi, ele teve que pagar. Sai logo do Fluminense. Fluminense e Bangu e Moça Bonita, 3 horas da tarde. O treinador da seleção vai estar lá na beirada. E tem mais, outro ingrediente. No Rio, as duas torcidas vão, né? Uma derrota do Fluminense, a torcida vai o Diniz. Vai. Já tá, pô, enchendo o saco. Já tá enchendo o saco. Vai fora. Não vai deixar agora o time na mão, porque tudo, mas chega dezembro, ó. Tchau, vou comer um panetone, agradece. É verdade, Pedro. Queijo lá de. Área, filho. Não fica, não. Fica só na seleção. Não vai deixar o Fluminense agora na mão. O presidente gosta muito dele, segura a onda dele. E mais ainda, né, Fábio? Quanto mais vai ficando claro que o Ancelotti não vem. Por que foi feito um contrato temporário? Porque, teoricamente, ele vai só fazer um mandato tampão até a venda do Ancelotti, tá certo? Não vai tirar o cara do trabalho que ele tem lá, no time que ele tem identificação, para ficar um ano e depois ele não tem nenhum trabalho nem outro. Mas cada vez mais está parecendo que o Ancelotti não vem mesmo. Nesse caso, não tem muita justificativa o Diniz ficar no Fluminense jogando somente... Você não acha que eu tô falando sério, não, Bruno? Se entregar agora em dezembro? Sim, e claro, o contrato dele é de 1 ano com a CBF, mas tem essa possibilidade, o Ancelotti, claro que alguma coisa ele tem conversado ali com a CBF, mas não parece que está um negócio 100% sacramentado, não dá essa impressão. Em todas as declarações do Ancelotti, em nenhuma, assim, eu senti dele assim, não, tem um negócio já fechado, enfim. Muito pelo contrário, né? E mesmo se ele vier, é bem possível, principalmente se o Brasil estiver bem, é bem possível que o Diniz também possa ficar numa comissão técnica para, quem sabe, ser o técnico depois da Copa de 26. Isso tá acordado, né, Bruno? Ele vai continuar como técnico, como auxiliar da CBF ou qualquer coisa assim. Por enquanto, o que ele falou na coletiva, que ele tem um contrato de 1 ano. Aí depois pode acontecer, né? Se bem que ele... depende, acho que muito do que ele vai fazer, como a seleção vai jogar, como tiver, porque vai muito disso, né? Eu tenho certeza que se o Brasil não tivesse perdido para Marrocos e Senegal, o Ramon quer ficar de interino, esperando o Ancelotti. Se o Ancelotti não viesse, aí é possível que ele contratasse outro, ou se tivesse bem, ia ficar o Ramon. Já botaram o Ramon para comandar a seleção olímpica. E vai ser um ingrediente a mais, como disse o Vampeta, né? Pro jogo de amanhã, Bruno, Flávio... os caras vão se matar, né? Porque é o técnico da seleção brasileira. E com o Ancelotti, assim, até onde a gente sabe, não há nada assinado. Até o Vampeta trouxe a informação, né? Que o Diniz... Ninguém assinou. Não, porque assim, no grupo meu, o Roberto Carlos não trabalha no Real Madrid. Eu vi o Roberto Carlos aqui no grupo conversando com o Belete, falando, ele não assinou nada, porque se ele assinar alguma coisa antes do que... De acabar o contrato lá. O Fiorentino Pérez não aceita. Ô Vânios, você viu a conversa do Roberto Carlos com o Belete? Por que você divulgou, pô? Lógico, se falar aqui no grupo, eu trabalho hoje na imprensa. Eu não guardo segredo. Se falar, eu solto. Reservada. Eu não sei se é verdade, mas eu solto a parada. Falando, Roberto Carlos e Belete aqui, ó, no grupo. Eu tô no grupo. Reservado. Se eles me tirarem, eu entrego tudo que eu sei. Caramba. Tem uma galera ali, viu? E eles são malucos que tem, olha só. Eu trabalho na Jovem Pan, Denilson trabalha na Band, Ricardinho trabalha no Esporte TV, quem mais que ali? Marcos, Rogério Ceni não tá. Quem mais trabalha na imprensa dos campeões? O Edilson de vez em quando. O Edilson trabalha na Transcontinental, eu falo, já falei. Estavam conversando. O Beto Carlos falou, se assinar antes, o homem não deixa nem ele, manda ele expulso ele de Madrid. Você agora está numa nova função, entender seu momento novo, né? Eu falo mesmo. Tá aí, é um ingrediente a mais. Flávio, Bruno, primeiro Fla-Flu, depois dessa decisão do Diniz como interino, Flávio. Todo mundo vai se matar. O Júnior tá no Prime fazendo o jogo que ele fez o jogo agora. Tem o Júnior também. É um jogo bem legal, né? É um jogo legal porque os dois times jogam bom futebol. Alguém falou aqui outro dia, eu vou copiar porque eu gostei da história. Acho que foi até o Vamp. Os clássicos do Rio esse ano estão muito melhores que os clássicos de São Paulo. Agora que o Palmeiras entrou nessa decadência aí, né? Também não sei por quanto tempo, mas até então não tinha clássico. O Palmeiras ganhava todas, né? São Paulo e Corinthians era um clássico feio. E o Santos está muito atrás, né? E no Rio você tinha o Vasco encarando, com todos os problemas, o Vasco encarando o Flamengo. Chegou a ganhar. O Fluminense ganhando, não é? Sim.
Então, Entre eles ganha. E o Botafogo, pô. O próprio Flamengo, com toda a estrutura que tem, o Flamengo não fica só ganhando, não. No Rio ele perde do Botafogo, perdeu do Vasco. O Clássico do Rio estão melhores do que o de São Paulo. Esse ano o Flamengo já perdeu dos 3 rivais. Amanhã tem Clássico em São Paulo no Rio. Qual é melhor? Fla-Flu. Longe, né? Disparado. E o Botafogo, é claro, vai acompanhar esse jogo amanhã, porque quem Botafogo perder... joga daqui a pouco aí. Vamos, Botafogo. Faz o dever de casa hoje, pelo amor de Deus. O Botafogo joga daqui a pouquinho contra o Bragantino, mas assim, já abriu uma distância. Né? Vai, Fogão. Já abriu uma distância. Então, amanhã vai ficar secando, não sei. Quem perder amanhã, ele vai abrir ainda mais vantagem. 10 do Flamengo. Hoje o Flamengo é o vice-líder. Né? Tá se o Botafogo ganhando hoje, ele bota até. O campeonato fica até melhor a rodada de amanhã. Vai parar de falar, daqui a pouco ele dá uma volta em torno dos outros. Não, mas pra ele, eu acho que pro Botafogo, olhando como botafoguense, né, que não sou, pra ele é melhor que o Fluminense ganhe. O Flamengo é mais perigoso do que o Fluminense. Acho que o Fluminense não tem gás, não tem elenco para chegar a brigar pelo título. E o mesmo se aplica ao caso aqui do Palmeiras. Quanto mais ele puder secar o Palmeiras, amanhã o Palmeiras joga com o Internacional. Internacional, teoricamente, é um time que poderia pensar em alguma coisa melhor. Mas acho que é melhor para ele que o Palmeiras afunde na crise, porque realmente o grande adversário. Um time como o Palmeiras, se você puder eliminar logo, é melhor. Porque agora ele saiu de uma competição, vai... Eu sei que no dia 9 de agosto vai estar atração pro Palmeiras e pro Atlético Mineiro. Vai ficar de fora de tudo. Vai sobrar só o brasileiro. Olha aí, meu filho. E com distância, né? Não, vai ficar com o brasileiro. Distância, nem brasileiro mais. Eu até anotei já aqui que cada um vai fazer, cara. Pra ir pensar pro ano que vem. Pra não esquecer, velho. É a distância. Podia ser o segundo tá numa distância enorme. Não é que às vezes você tá colado. Ó, você. Tá 16 pontos do Botafogo. Como o Estevão vai fazer bárbaro, cara, mais importante é você tá fazendo Assassin's Rogue 5, um Stalker 5 e Fighter 2, Fraga. Que aí você faz esse negócio de Rogue também. Segunda-feira contra o Goiás, lá em Goiânia. Lá em Goiânia você não sabe nunca. Porque você vai fazer full tanquezão, Fraga? Barra Na doida? verdade, dá pra fazer Rogue 3. Não vale, porque Assassin's Rogue 5, cara, você ganha um Canidode que todo dano que você tomar metade. Não é no 3, não? E se aumenta o seu dano de backstab, cara. No 5. É no 5 que ganha isso? É. Então é isso aí. Aí com 5 de Gunstalker você ganha. Eu fazer assim, 2 de Fighter. Pô. Lembra que eu tava falando contigo só a ordem que eu ia. Que eu tava. Eu anotei, caralho. Então, eu ia começar com 1 de Rogue, pegar 2 de Fighter, aí pegava mais 4 de Rogue e depois fechava com 5 de Gunstalker. Uhum. Bom, na verdade eu não sei, né? Porque pode pegar um de Gunstalker antes pra pegar as habilidades do level 1 primeiro já também. É com você, Fraga. Depende também do que a gente precisar, né, velho? Se precisar muita coisa de trap, coisa do tipo, você pega mais Rogue, né? Mas, tipo assim, sim, Rogue, você pega o negócio de Uncanny Dodge e o Backstab a mais, Fraga. Com 5 de Gloomstalker, você pega extra ataque, Fraga. Mais um ataque no turno. E Fighter, você pega os negócios de armadura e ainda ganha Action Surge, né? Que é tipo um outro ataque. Você vai bater 3 vezes, cara. Tipo basicamente. É igual o Gnoll que estourou ali. Tipo assim, é aquele Gnoll lá, Fraga. E esse agora, eu peguei o Colossus Breaker, mas eu posso pegar o Horde Breaker também, que eu ataco 2 vezes se um estiver perto do outro. Vai um ataque em um ataque no outro, mais os outros ataques. Não sei. Às vezes depois vai ter dragão, vai ter uns negócios cabulosos pra matar, Fraga. Mas é um D8 a mais só, velho. Sei lá. Eu quando eu criei, eu preferi o Horde Break também, porque muito mob é muito mais difícil do que um chefão. Porque, tipo assim, um chefão, se você não tiver dano pra você matar, não adianta. Um D8 a mais não vai salvar nada. Exatamente. Só que quando é muito bicho, é muito mais difícil, porque a gente não tem mago pra bater em área, tá ligado? Só que, tipo assim. Igual, você tá batendo em área lá, mas. Pode falar? Mas eu, quando for no launch, eu vou pegar a Loribard, Fraga. 11. E eu posso no 6. E no 11, eu ganho 2 skills de magia de qualquer classe, Fraga.
Fih, eu vou pegar cone de gelo e fireball, fi. Mas aí, o indicador vai ser o quê? Vai ser... Carisma. Ah, vai ser carisma? Como se fosse do bardo, fraga. Cara, que roubado isso. Aí no 6 eu pego a Aura of Vitality do Paladino, aí eu vou ficar curando ao redor. E como eu vou ter Life Clérigo 1, minha cura vai ser cabulosa, fraga. E a outra magia eu pego Fireball. Saca? Aí no 11 eu pego Cone de Gelo, e a outra skill, sei lá, velho, tem muita magia foda. Não sei. Aí depende do que eu precisar, fraga. Cone de gelo, eu não pegaria, não. Eu pegaria. Tem muita magia foda. Qual? Eu pegaria Shinlight. Não, Shinlight não é mais baixo. Cone de gelo é roubado, mano. É muito forte, velho. É mais forte que Fireball. Só que é perto, né? É igual do WoW, né? Não, mas tipo assim, sai um cone e vai pra frente, sabe? Tipo, regaçando, sabe? Então, mas eu falo assim, ele é tipo do WoW, né? Não vai longe, ele é tipo perto, meio perto. Pera aí. Não, mas vai expandindo. Vai tipo assim, ó, saca? Pera aí, não. Hi guys, hey, how's it going? Welcome to another very special episode of Two Step Island today. You might notice we're in a different... Oh, sorry. Oh, no. Too slow, right? Nice cue. Am I slowing down? You didn't care. Oh, nice. Thank you to you guys, because you guys are... What's up, ball? Not much. What's up, ball?
You know what I think is cool is this. Where is most plus drive rush light? This one? So that's what he gets? Or he can do, that works too. Slides better. Oh, true. I mean, I suppose you could do that if you have a hit. If you have this hit. Let's think. This move. This combo's off of everything? Question mark. Also works in the corner when you get like these kinds of hits with Blanca-chan and stuff. Oh yeah, I haven't done the curse shit either. I didn't even think about EX ball. What do I do when I get a hit with level 2? So you do up ball, right, then down, and then doll. If they're blocking like that, that's how you make it plus. That was it right there. Okay, you could charge in here, but you pop retaliation if you do this. Okay, not with popping retaliation. That's retail. Pop it, please pop retaliation. Okay, I think he's just trying to run away, but he's gonna get netted. You have to retaliation. Click that battle stance. No, click that. Dude, do something. Click your fear. Voltei. Oh my god, Cadê? yeah, your shield is Vamos jogar? click your shield. Vai, tá aí? Foi rápido. Já tem um café ali, já volto. Tô aqui pra isso. Mas ele acaba terrivelmente assustado ao ver que essa mulher foi mastigada por uma sabe, recuar, assustado. E quando ele guarda essa abordada, começa a Oh, he typed the dead in guild chat. Sorry, boys. No, you can do it, Mike Hawks. Mike Hawks, come on. No shield. I mean, he panicked, man. He actually panicked, man. Yeah, so we got a special mage here running around in Ironforge. Love you, Gazoon. Assuming pops a fab, goes in. Pump Pyro. Dead. Zooming was one of, if not the best geared Fury Warrior in the level 60 EU hardcore guild, like hardcore elite. And he just got one-tapped by this mage. This mage 100% is sitting here and baiting people. He's like trying to get low health and trying to like, you know, make it look like he's just about to die. So some guy can get baited in. Abre o mouse.
Na hora que abrir o jogo, eu aviso. Cara, fizeram. É jogo ou é filme? Twisted Metal que fizeram. Eles vão fazer uma série. Ah, tá. O filme. E Não, acho que vai ser filme. Conhecida ainda, olha. Vai fazer o filme, na verdade. Isso é sério isso, né? Não, tô vendo os irmãos Piologo reagindo ao trailer. Não ouvi nada sobre isso, cara. Nenhum vídeo sobre isso, porra nenhuma. Eu vi no Instagram. Eles podiam lançar o filme e lançar um Twisted Metal novo, mano. Nossa, é bom pra caramba. Os irmãos Piologo reagiram ao novo trailer do Twisted Metal. Deve ter uns 10 anos o último Twisted Metal, mais ou menos? O último jogo? Muito mais de 10 anos, filho. Acho que o Twisted Metal, o último que saiu foi pra PlayStation 2, depois não saiu mais. Foi pra PlayStation 2 que eu lembro, esse eu joguei. Deixa eu ver aqui. Eu joguei do PlayStation 1, eu acho só. Eu também. Porra, velho. Uma coisa que explodiu minha cabeça, viado. Eu tô falando isso agora que eu tô olhando. Eu tô olhando aqui um vídeo aqui. Cara, o Juggernaut, ele não é mutante, viado. O irmão do Xavier não sabia disso, não, ué. Ele pega uma pedra. Ele é o avatar do demônio lá, ele é o avatar do demônio do capiroto lá, qualquer um que pegar aquela pedra, acontece aquilo lá, ué. É tipo uma pedra lá que ele. Cara, eu não sabia, pra mim ele era mutante bombadão. E vulnerável, tipo assim, mutante vulnerável, sabe? O poder por isso que por isso que ele é brabo daquele jeito lá, ué. E outra, tá? O que eu vi, que os desenhos retrataram errado. Porque ele não tem um capacete que dá pra tirar. O capacete faz parte do avatar dele, velho. Tipo assim, não dá pra tirar o capacete dele. Agora? O cara isso eu não sabia, não. O cara tava falando isso. Que no desenho, botaram que ele é tipo uma armadura que ele só bota um capacete. Não, aquela armadura ali faz parte do avatar dele. É tipo. A história que eu ouvi é que o capacete é pro Xavier não dominar a mente dele. Isso. Mas no desenho falaram isso, mas no quadrinho não é assim, não. My name is Juggernaut, bitch. Melhor. Eu sei que quando é ver o Deadpool 3, cara. Né? Isso eu sabia, que ele era franzinão. Aí, tipo assim, quando ele pegou a pedra, que ele ficou bombadaço e grandão. Eu quero ver o Deadpool 3, cara. Cara, já falaram que ele flopou aí, já tá merda aí. O que você tá falando, cara? Tá viajando? Já começou a dar merda, pô. Acho que pararam a gravação dele, se não me engano. Não, pararam porque deram. Todos os filmes agora pararam, cara, a produção. Porque tá tendo greve dos escritores. Ah, é? Foi por causa disso? Qualquer filme que tiver agora em produção tá parado. Todos. Não é dos atores, é dos escritores, não é dos atores. Não, escritores. Não, o escritor também. Não. Os atores pararam por causa escritores, mano. Não, mas o ator parou também. O ator começou a parar. Eu sabendo, é só escritor, cara, parou. Eu vi o videozinho ontem do Ei Nerd falando que até os atores começaram a parar. Mas sabe que os diretores falaram, cara? Os fodão do Hollywood? Deixar os caras passar fome, quando passarem fome, aí eles voltam. Esses caras, velho. Esses caras entrou em greve. Ok. Passa fome então, filho. Eles estão um pouco se lixando, cara. Primeiro, antes essa galera passar fome. Cara, eles estão um pouco se lixando, mano. O que a gente ia fazer? Que eu não lembro? Pera aí. Mano, agora a gente basicamente ia explorar o mapa, porque... Libertamos o que o Apela queria, né? Cara, tem uma parte de mapa preto pra caralho aqui ainda, velho. Tem pra baixo aqui, bom, a gente pode começar por aqui. Pode ser. Aqui na nossa reta aqui, sabe aqui, ó.
Tem a parte dos pântanos que eu não fiz ainda também, lá em cima onde a gente estava ontem. Só que, tipo assim, a gente pode explorar o mapa. Tem uma caverna das aranhas gigante aqui também, que eu não lembro onde é que é. Bora sair, bora sair! Não, vamos sair explorando. Só que pra quando a gente for lá pra Torre do Luar, a gente vai para aquele caminho lá pro subterrâneo. Que é aquele caminho lá por debaixo do negócio do encontro. Ah, você tem. Ah, já botou, né? Voltei. Bora sair aqui explorando. Não, aí é o início, o Andrade. É pra cá não tem nada não? Aí é o início, onde a gente começa o jogo. Tem um vampiro ali que a gente nem viu ele lá. Então, tem um vampiro pra gente pegar ali, falar com ele. Você tá controlando esse TV, André? Botei pra seguir. Boa sorte. Um peixe. Aí, manda ele abrir esse baú aqui. Baú? É, tem um baú do meu lado aqui. Telhado, deixa eu ver. Botão direito. Abrir tranca. Ah, tá. O que tem dentro? Passei. Não deve ter nada de bom não, que é aquele ganho iníciozinho do jogo. Não, subestima o início não, porque essa espada de fogo aqui é do início do jogo. É, tem coisa aí, ó. Tem coisa aí. Sucesso natural. Parede? Olha o javali aí, né? Não? Tem uma pedra aqui que eu achei aqui, cara. Impossível de pegar aí, porque eu não tenho força, eu acho. Tem que ter força. Interage com essa pedra aqui na frente. Eu tenho 18 de força. Eu tenho uma picareta aqui. Ou então picareta. Cadê a picareta? Não, se já tiver no inventário é só usar. Não, sai do inventário. Impossível arremessar. Pô, você vendeu então? Que eu falei que é bom ficar. Não, vende nada não. Parada tem que escapa. Tem que escapa, mano. Ó, a escapa tem. Não precisa equipar não, Pela. Não tá dando nada, impossível pegar ele. Ele faz a ação já. Impossível arremessar, pesado demais. Eu tentei quebrar, também não deu. Vambora. Não deu, vambora. Não tem nem vida essa pedra. Deixa eu tentar quebrar com a Mari. Pode ser. Não. Não dá. Interage com um vampiro taradão ali. Comedor de urso. Comedor não, né? Sei lá. Engolidor de urso, né? Comedor não. Vai, vem. Agora vai começar o samba do crioulo duro aqui. Bring things cornered. Tá querendo me enganar pra ir lá me dar um mata-leão. Aí eu... Kind soul. Well, not to worry. Olha lá. Tá puta! Você não sabia que vai isso? Não, tá querendo te empurrar já? É. Ele já tá querendo transar comigo já, mas ele não sabe que eu tenho 18 de força, né, coitado? Peraí, te dar um bônus aqui, vai. Nem Vamos. precisa. Quase. Quase. Você tá doido, senhor? Perder pra esse vampiro magrinho aí, eu desisto, sai daqui, desgraça. Perder pra ele vai ganhar de quem, né? É. I saw
Ah, o mago é aqui, viado. Aí, ó, achei o mago. Eles conversam com ele aí que eu converso com o mago. And those tentacled freaks do to me. I'm not an idiot. I saw. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes. A raça eu já escolhi que eu vou jogar de Tiflin mesmo. Achei You maneiro try pra to caralho. hide the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? The worm. Of course. That explains. Na verdade ele não é vampiro não, ele era sugado por vampiro. Ele é tipo escravo de vampiro. A Beach. Tá. Porque dá a impressão que ele é vampiro, né? Mas não é não. Ele é tipo aqueles ghoul. Ele não é vampiro, é ghoul. Cara trocado. Vazio o bolso. Ele vai querer me dar se eu falar isso com ele. Tá, porra. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Is that so? We clearly move in different circles. Eita porra. So, do you know anything about these worms? Olha que bosta, mano. Comecei a soluçar. Turn us into. Ele já é fudido, ele vai transformar. Of course, it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Não, Três, fala 3. Pronto, acabou. Ah, tchau. That's it. Pode ir pro acampamento. Sorry, and then off to the next adventure. I need to find out more before I. Tchau. E não volte mais aqui. O Roy já tá lá no quinto dos infernos, né? Se a gente passar direto e vir aqui no cultivo depois, ele vai estar aqui agonizando ainda? Sei lá. Tá ligado? Porque já que passa um tempão, né? Essa volta ele tá fedendo já, Frank. Essa volta tá caveirinha aqui, né? Porque ele já tava nas últimas. Tem uma pá aí também, ó. Vou pegar a pá. Vou pegar uma pá também. Você conversou com o mago, Roy? Já falei e mandei pro acampamento. Chupar um pimpano. Como é que o cara consegue pular essa aqui? Eu não sei, Frank. Eu tenho atletismo. Sou um atleta. Aqui, ó. Desde que nasci. Ó, tem um baú aqui em cima, um baú pesado. Opa! Valeu alguma coisa aqui. Opa! Uma coisa aqui, ó. O que é aquilo? Uma coisa. Vou enfiar a mão lá dentro. É. Fala com. Enfia a cara aí dentro do buraco. Isso. Oh, beleza. Aí, enfia. É isso. Oh, vai. Aí eu. Quem vai rolar? Você, né? Mais um, menos um. Nossa! Vai comer sua mão. Vou voltar sem dedo. Vai voltar sem dedo. Nossa! Usa rolar novamente? É inspiração. A inspiração vai rolar novamente.
Ah, The creatures Sucesso. clutch the parts progressively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. cansou de ninar. Like one. The crevice. Lulled by the moment. Caralho, cara, a aranha é surda, cara. Como Something clings. Cala a boca, cara, que eu cantei a canção de ninar pra aranha, cara. Gostaram. Cala a boca. Ganhou a inspiração, velho. Forasteiro mão leve. Tá bom, gastou um, ganhou uma. Quem que pegou? Quem que pegou? Cara, cantei a canção de ninar pra aranha. É isso, algibeira. Ah, eu cliquei pra pegar ali. Estender a mão e esmagar a aranha. Ô, desgraçadão! Cara. Ah, o tanto de aranha, cara. Vai morrer todo mundo. Pode deixar. Toma. Já foi, já. Foi de base. Tadinha das aranhas. Agora Porra, velho, sacanagem, cara. Cansei de dar pra elas, cara. Tava bonito. Engraçado que na hora que eu cliquei, o pacotinho tava lá. Aí falou, estendeu os braços até as aranhas. Aí eu estiquei o braço. O seu ficou lá embaixo desse vídeo, né? Ele tem que ligar ele com o seu, André. Mas ele tá, já. Olha aí, ó. Tá? Eu tenho que apertar pra ele vir, então. Ah, Acho que ele não tinha força pra pular aqui. É bugou. talvez, pode ser isso. Você vai tomar dano, Zé. Melhor descer ele ali atrás. Não, peraí, juntei. E aí, galera? Porra, junta aqui com o Estevão então, pô. Caminho de Vamos fazer esse caminho do rio aqui, descendo aqui do rio. O que é que você quer juntando? Caminho do rio? Não vou descer lá. Vem aqui pra direita aqui descendo. Aí, ao invés de a gente entrar na caverna do urso coruja ali, a gente vai pro outro lado. Tá cheio de bagulho dos controlador de mente aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui pra ver aqui. não. Pede ovo podre. Vou lá, será? Lá onde? Lá não, tem caminho não, olha no mapa. Ali pra cima tem caminho ali, ó. Não, sim, vamos subir lá. Porra, se tu pular lá em cima, você me avisa, viado. Dá o nome do pulo. Por aqui tem, ó. Por aqui tem, ó. A câmera bugando, ó. Puta merda, velho. Cara, qual que é a dificuldade desse jogo de deixar a câmera normal, cara? Se você ficar movimentando a câmera demais, ela buga. Ih, ó. Salvei de Não, alguma porque às coisa. vezes ela deve parar. Ué. Alguém rolou dado aí de alguma coisa. O que que É vinha, é as vinhas. São onde agora? Agora é pra esquerda aqui que a gente vai. Você tá querendo ir aonde? Ah, rodar um. Tá preto aí. Tem caminho, eu tô rodando aqui. Tem um caminho aqui pro floresta abaixo ali, ó. Ô, comidinha? Eu vi um dragão de longe que eu quero saber onde que ele tá. É. Ó, cheio de coisa no corpo aqui, velho. Dos caras, velho. Como é que é? Cheio de coisa no corpo dos caras aqui, velho. Forte pra caralho, comida pra caralho.
Pega aí, que eu peguei um negócio de 40 de ração. Peguei já. Lanche do ladinho. Ó, achei um trem aqui dentro do buraco aqui. Eita porra. Tinha uma mochila. Vê o que tem na mochila. Olha, dinheiro e pote. Só vou ver se tem coisa enterrada aqui. Pô, eu gosto de enfiar coisa de balarão. Engraçado que tem 2 goblins ali, tá vendo o ponto amarelo ali? Que eles não estão nem atacando. Tem uns caras conversando ali, ó. O John ou tia. Opa! Tia Etel. Já chega dando flechada. Não, conversa com. Vamos ver o que tá pegando aqui. Deixa eu ver. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see me, Rena. Just let her go. You there? Please, I don't know what's coming Cara, eu não tô com essa mulher não. Essa velha com a cara estranha. No meio do negócio, perto do negócio de goblin, olha o nome da mulher. Falhou. Intuição falhou. Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Fazer igual o Monty Python. Pegar um pato, botar na balança, se pesar igual um pato. Lembra? It's a witch! It's a witch! Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love. Ah, Out of good you are. Filho da puta. Some advice. You ever darken my door, you'd Oh, best yeah. have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. She just disappeared. Era essa porra, que é a cabeça dela. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hag has Rena. Alguém podia me explicar o que tá acontecendo. She's. Tô entendendo é nada. She was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna. Ih, necromancia. Olha a paladina tremendo. Of all the stupid. Eu Never tremendo? seen her since. Tá querendo pegar de pet. Eu sou o próprio necromante aqui, meu amigo. We need to get her back and fast. Os esqueletos vão todos me servir. Pode deixar, pode deixar. I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving Rena to you. Filho da puta! Vou matar ela também. Vou matar a bruxa e essa irmã. On our own. Now come on. A irmã dele fez o quê? Não li, não. Ela tenta reviver o marido na bruxa, paga. Aham. Então é o seguinte, a gente marca o encontro dela com o marido. Fácil. É. Ele tá morto, a gente vai lá e... Não tem reencontrar. Eles vão ficar andando junto com a gente? Opa, Aí, opa. Já pisou na bosta aí, já. Era uma trap mesmo. É? Eu tô Você pisou aí. um videozinho aqui. Rolou percepção aqui o videozinho. Vocês pisou numa trap de sangramento aí, de urso aí, tá do Caralho, caralho. manda inspiração aí, manda inspiração aí. Pera. Vou tirar 15 no rogue. Cadê você? Cadê Lá você, atrás, cara? onde você pisou Isso aí aconteceu comigo, pô. Eu falhei no roubo e não consegui perceber quem que era. Isso já tinha acontecido comigo já. Não, eu não rolei não. Não, então na outra Mandei. Tipo assim, começou a olhar pra um lado e pro outro. Quando eu joguei, ontem, quando a gente jogou, aconteceu isso comigo também, velho. No acampamento. Deu entendeu? ruim, deu ruim. Não passou? Ele vai falar que não tá vendo nada. Vou lá novamente, eu tenho inspiração, foda-se. Quanto que é que você tem que tirar? Aí, consegui, caralho. Era 15. Eu acho que nada aqui é real, velho. Ô caralho, ô caralho, What the fuck? Cara, o lugar todo é zoado, mano. Transformou a floresta. Doido, mano. É que tem mais isso aqui? The Witcher, cara. Stinking and insidious assaults Meu your jogo senses. bugou, cara. Explodiu a tela aqui. E caralho, Olhos de- virou o pântano. Tipo assim, eu tô enxergando através do... Pra você virou também? Virou. Ou tá uma floresta bonitinha ainda? Não, tá Tá cabuloso.
Galera, junta aí que eu vou dar um negócio aqui pra recuperar a gente. Junta aí aqui, ó. Junta aí. Ah, cheio de osso aqui, viado. Tem um ponto amarelo ali. Já tem um goblin ali já. Não, mas ele tem que conversar com ele, ele não tá fazendo nada. Pera aí. Deixa eu usar o. Falar com o animal. Às vezes ele ajuda a gente a achar a bruxa. Vou conversar com ele. E aí, meu filho, o que tá pegando? Caralho, olha a cara desse goblin. Cara de estuprador, vou passar no seu facão. BR? Tem mais 3 goblins. Ah, tipo assim. Ah, ovelhinha. Caralho, os animais que eu tive no... Bé. Caralho. É meu pau no seu toné aí, beleza, filha da... É! Que como? Eu dei nele uma espadada. Ali na porrada. Sempre isso. No goblin da rua de peça. Eu vou bater. Cara, que doido com o de peça ali, mano. Olha lá. Fez um... Defendeu o Sandra. Cara, os goblins é forte. Corrente. Arrumei uma treta ruim, tá? 45 de vida eles. Mais que a gente. Errei. Caralho. Ih, mané, errei, hein? Desorientei ele aqui. Ele tava com a marca e errei, hein? Mas só esse aí que é o mais fortinho, esse aí é o mais fortinho. Os Deixa eu ver. outros 20 e poucos de vida. Esse aí eu vou smitar ele logo e pronto. Nem que os caras. Imagina se isso aqui era a magia da bruxa toda enfeitiçando esse charco aqui, velho. É, ué. Caralho. Que... Mas é isso aí mesmo, hein? Você tem alguma dúvida? Você tá com o rolo de peça ainda? Ah, com esse dedo, né? Tenta esconder. Aí. Be ready. Whoever or whatever did this could be close. Você mandou uma bomba de fumaça e ficou invisível dentro dela? É. Eu fiquei cego por causa da bomba de fumaça sua. Não, você... Você também tá cego? Logo música doida, velho. Legal mesmo. Dá pra onde quer. O bicho tá ali em cima ali. Sábio sanguíneo, capuz escarlate. Nossa senhora. Caralho, badulho dos pés? Meteu o pé no você, filho. 49% ainda certo, tá? Aí, saída. Vou smitar ele. Ah, meu jogo travou, pera aí. Tá me ouvindo? Aê, pronto. Saída. Eu bati no cara aqui. Tá valendo. Bati no filho da puta ali e perdeu a concentração. Eu posso. Rol de peça tá roubadíssimo aí, puta que pariu. Esse negócio de ficar da bombinha de fumaça pra você não foi bom, não. Você tá cego lá dentro lá também. Não, eu achei que era tipo uma rede de ficar no lugar escuro. Se tivesse. O chá do Estevão não tem visão escura, não. Eu não compensa ele usar isso, não. É? Engraçado que eu tenho, e mesmo assim eu tava cego. Também tem. Ah, não, também. É, sei lá. Não, caralho. Bateu e correu, mano. Dá nele uma flechadinha de leve.
não sei como que tá da backstab, não. Conseguindo. Não, é que ele usava uma parada que ele ficava envolto em. Você querendo dar rol de peça em mim, meu amigo? Você deu respeito? Você vai bater nele aí, né, Ada? Mas sim, eu não consigo acertar esse cara olha aqui. Eu já andei tudo que eu tinha andado, não tô conseguindo acertar esse cara. Então tá, né? O patch nesse jogo é muito estranho, cara. Dentro da muralha com um negocinho pequenininho. Caralho, errei, cara. 11. Listen, you threat that chick. Como é que eu vou matar ele? Empurrei ele, não empurrou. Atirou na unidade de arma. Tá de sacanagem. Respeita, meu amigo. Respeita, meu amigo. Você tá achando que você é quem? Os teleporte aqui. Tô cagando sangue. Ai, meu Deus. Vamos dormir agora? Só pegar assim. Só lutear. Os dois irmãos se fuderam, morreu. Ah, esses são os dois irmãos? É, ó. Por aqui eu não sabia do. Bora então? Eu tô de boa. Quem pode? Cadê o Rise Undead, André? Vou levantar esses caras aí. Eles viraram meus escravos. Ah, não, tá no colar lá, pô. Não, é falar com o morto. Eu quero levantar o morto. Ah, tá. É só no mod que você ganha, eu acho. Ele tá pedindo pra entregar um frasco de ferro aqui. Ah, tá. A gente tem uns bagulho. A gente tem uns bagulho que pode dar pra ele, né? Tem. Ele é comedor de. Mas isso dá o que pra ele? Não sei. Eu tenho barriguinha de anão aqui, velho, comigo. Vocês dispensaram o Rogue, não mandaram ele pra cá pro acampamento, não? É, lá. Pô, tem que mandar pro acampamento, cara, que eles ficam fazendo coisa. Eu não sei se eu dispensei ele, não. Pessoal, ele tá aqui? Ele tá, às vezes ele tá atrás de você aí, te relando você não tá vendo, ele é rogue. E aí? Podemos ir? Pode dormir aí. O André tá mais armadurado que eu, cara. Tô tristão. E tá com mais fiado que você. É. Eu vou usar essa armadura média aí, Suzy. Vou tomar as de vocês. Você tá usando média, pô? Eu tô usando uma área que vem no começo do jogo. O fora é que todas as armaduras Suzy é 14. A Suzy também é 14, tá vendo? É a mesma saia que a minha. Mas é porque você tá usando escudo, né? Uhum. Cara, tem um humano ali em cima ali, ó. Parado ali. Muito suspeito. Então o humano parado de forma suspeita. I catch a waft of something foul, metallic and sickly sweet. Undead. How did iron vine? Most monsters will think twice before making a meal of me. An old hunter's trick. If you can't mask your scent, spoil it. Ha! A quick wit is rare indeed. Good manners, however. Beings conspired. I suggest you find yours before dealing with the lady of this house. That is why you came to her lair, I take it. To bargain. Negociar?
As you like, but you needn't be coy. Whatever's worth knowing, rest assured she already knows it. Her kind have hidden among us since the first darkness. And their knowledge is matched only by their spite. Know how to ask, and they'll share that knowledge. If you're fool enough to pay the price. Eu acho que ele tá vendo a floresta bonita. Of course, I'm a hunter who lost his prey, and here I am seeking help from something worse. But she thrives on suffering. Once she hears what awaits my quarry when I catch him, she will help. Eu também. Scream, turn, run the other way. That's what I'd like to say. But bad as she is, I'm betting whatever drove you to her door is worse. So instead, know you're outmatched. Know what you're willing to give. And mind your manners. Pergunta quem tá caçando. Tem como vender. Tem? Tem. Deixa eu bastante pro cara que quiser vender. Deixa que eu vendo, cara. Tem carisma alto. Vale Então, mais. então. Sai da conversa com ele aí e deixa eu conversar. Pronto, vai lá. Eu vou jogar no seu pé, então, as paradas. Caralho, deixa eu vender, cara. É que eu tentei roubar ele. Agora ele não quer vender mais, cara. Sério? Sério. Sério? Puta que pariu. Vou intimidar ele, a dificuldade é 20, me dá inspiração. Pera. Truth is like a blade, my friend. We can arm ourselves with it. Tem que tirar no mínimo 15. Olha, eu tenho um truque ainda. É isso, cara. Deu aí? Acabei de dar. Não apareceu aqui não. Não aparece não, mas ele soma. Eu tenho 2 dados, velho. Nossa, nenhum eu tirei 15. Deve estar na desvantagem ou com vantagem que você tá rolando? Eu tava com vantagem. Não passei. Passou? Não passei. Vou rolar com inspiração. Nossa, agora eu tirei 30. Agora foi. Puta merda! Ele tá caçando o Rogue, cara. Como assim? Eu perguntei pra ele o que ele tá caçando. Ele foi e falou que ele tá caçando o vampiro Astarion pra levar pra Baldur's Gate. Vamos falar que ele pode desistir da caçada, que o Astarion tá sob minha proteção. Tem essa opção aí? É. Ele quer saber onde que tá o Astarion, nem eu sei, meu amigo. Só você falar. Sinceramente, não sei onde ele está, não. Não vou te ajudar. Go ahead. The lady of the house awaits. Agora ele tá vendo, tá dá pra negociar com ele mais não. That hunter's out of the way. Astarion shouldn't have to look over his shoulder anymore. Quer matar ele? Olha lá. Ótimo. 2. A gente tá conversando, falando que vai matar o cara. Vai matar o cara na frente dele, tá ligado? E aí, nós vamos matar ele ou não vamos? Vamos matar. Bora! Vai! O cara é forte pra caralho, tá? Marca do caçador na pela. Flecha de fogo e Duriel. Nossa! Ih, ó! Ô caralho! Cara, já arregaçou o Roy já. Tô morrendo. Eu vou ter que exorcizar ele. Calma, cara. Deixa eu ver o que eu faço. Nu?
Já tá morrendo já. Já, eu dei smite nele. Falei que eu ia exorcizar ele. Tá morrendo, já também. Vai xingar ele morre. Nossa, ele dropou um tanto de coisa porcaria aqui, ó. Que maravilhoso. Ele queria caçar o cara com forquilha. Aí tem, pelo menos tem pote de vida. Ó, o suprimento. O crossbow dele é normal, cara. Caraca, como é que esse cara tá batendo? Ele atacou pra caralho na gente por causa de multiclasse, pô. Ele deu double hit na gente, o caralho todo. Mas já curou todo mundo, vamos partiu. Bora. Eu perdi minha concentração. Cadê a casa da mulher? À esquerda aqui, descendo aqui. Só que, pô, vamos pra baixo primeiro, pô. Tem coisa pra caralho pra baixo. Nossa, tem muito mais pra baixo. Nossa senhora. Aqui tem um caminho aqui pra direita. Aqui não, né? Então, pra direita. Não, você tá indo pra esquerda. Direita tem... Não, eu tô voltando, eu tava indo pra então, direita. Vamos na direita aqui. Poço. Andar o pântano. Antes de ir na bruxa. Aqui é praia. Aí, que bom que a gente veio pra cá. Opa. Falei na percepção aqui, vem cá. Tem alguma coisa aqui. Cadê o esteiro? Vem, Coral, sobe não. Ele tá agarrado lá, alguma coisa lá. Tenta controlar ele andar, né? Clica nele e... Não consigo chegar ao destino. Puta que pariu. Esteira é retardado. Ele tá vindo correndo agora. Ah, porque eu sei que tá controlando. Manual, tô no manual. Eles têm que arrumar muita coisa esse jogo, né? Até iado o jogo. Não tem nem nada de pular, praia. Não tem nada nem de pular. Caminho normal. Andar, velho. É aqui mais ou menos onde eu tô. Tem que andar. Não. Só retardado. Vambora. Opa! My finger. What the fuck? Dedo? Maçã envenenada aí. A maçã quase implorando pra ser mordida. Come aí pra você ver. Eu tô a caveirinha de veneno nela lá. É porque eu já tô pesado de novo, cara. Eu joguei meus itens tudo fora, cara. Não é possível, cara. Bora lá. Não. Tem mais um caminhozinho na pontinha Tem um ali. deck aqui, ó. Caminhozinho na pontinha ali. Ah, vai só dar a volta, só. Não. Tem uma fogueira aqui. Ô caralho. Tô pisando um tanto de trap aqui, andando, uma boneca andando. Falha a percepção, tá cheio, esse lugar aqui é cheio de trap. Você pegou a maçã ou não? Não, é. Trem envenenado, eu vou pegar pra quê? Eu uso errado e me fodo. No ordinary creature did this. No mínimo ela deve estar, na forma normal, deve estar tipo assim, com uma macieira, tá ligado? Ah, eu peguei só por causa disso. O cara tá cheio de comida aqui. Kiwi, limão. Tem um alaúde aqui, eu vou pegar o alaúde. É, agora eu vou ter. Você vai tocar o tambor e eu vou tocar o alaúde. É uma banda, cara. Sem proficiência. Alguém mordeu maçã aí e se fudeu, porque tem maçã mordida. Dá pra pular ali da ponta, Andrade. Não.
Tem um bicho ali, ó. Tem um bicho vermelho aí. Defeat. Capeta aquele ali. Ó, vários capeta. Servo de madeira. Ó, o bicho voa, cara. O bicho que voa é roubado pra caralho, velho. Olha o tanto que esse bicho movimentou. E o bicho tá no transporte. É, ué, ele transportou. Ah, não, já tinha um já. Regeneração, servo de madeira, vou regenerar assim. Ih, pior que eu não tenho mais ação bônus. Ação de magia. Tacar pouco nesse bicho aí, filho. É 100 10 de life só. Não, os bichinhos eu não tô preocupado com eles não. Olha aí, chama ele. Ó, vai focar. Caralho. Focaram os brancos então, hein? Eu vou matar esse bitelão ali do lado nosso. Tô sob ameaça? Não. Ataco pequeno. Os brancos sempre, cara, porque os brancos são os que criaram os bichos. Se bem que eu acho que a arma dos caras vai dar bônus nesses bichos aí, velho. Arma de fogo. O escapelo vai arrebentar esses bichos de madeira aí. Bater em área aqui. Mano, pra acertar ele é que é difícil aqui, filho. Ah. 45% de chance só de acertar. Espera, te dar um. Cadê o bicho que eu tava aqui, por favor? Salve. O bicho tem escudo, velho. Acho que se você dar backstab, você tem que esconder, não? Sei lá. Ele tem que estar escondido. Porque eu lembro que você ficar se escondendo toda hora. Você tem que tentar dar raid e aí dá pra você bater, entendeu? Tá pra caralho. O bicho corre pra caralho. Eu tô achando que a gente não vai aguentar não, viu, Zé? Dá sim, só mata esse bicho branco aí. Esse que summonar essas porra. O bicho branco e o outro some. Vamos ver, eu quero ver quanto que esse bicho vai regenerar de vida. Na hora que chegar ao turno dele. Pô, mas ele anda pouco, né? Esse outro eu acho que é mais forte que aquele lá, né? Esse de cima ali, porque ele tá com o porrete de duas mãos. Conta aí. Vou botar aqui, ó. E aí se o cara vier, eu tenho que passar por dentro da parada. Ih, já apareceu não, viu? É. Mas é um Reaper morre. Imune a sangramento, não. No máximo ele vai sangrar a seiva.
É. Ai. Nossa senhora, Pô, você 19 tava de fora do dano. alcance, você andou? É porque eu fui ficar na frente desse dedo ali pra ele não tomar. Aí, ó, isso aí, ó, Fela. Isso aí, ó, Vlad. Ele fazia. Beleza. Vem pra trás, ô Scarpa, pra poder os bichos passar pela. Eu vou aí. Acho que eu vou morrer antes. Não morre não. Oh. Ele tá indo lá beber água. Beber água. É, ele tá indo pra água, pô. Tá indo beber Se eu água. ficar vivo, eu vou me curar aqui com o Verhães. Tô vendo. Thou can't stop. Mas os bichos estão tendo meu corpo nu mesmo. Errou, né, filha da p. What the fuck, mano? Não tem nada pra fazer, eu vou tocar a música. Pra batalha ficar mais emocionante. O metal ele tem duas ações bônus, velho. Que roubado. Mata o voador ali atrás. Porra. É, não consegui ficar. Joga ele, joga ele, joga ele. Não vai dar, não. Quase. Acho que ele é forte. É, ele é mãe empurra pertinho, tá ligado? Ele salvou na minha pereba, não? Ele tá sofrendo. Não salvou, não. Ali, sofrimento vingativo ali. Nossa, backstab. Morreu com debuff, que pena. Ó, ele dropou galho retorcido. Clava. Tem o escudo orgânico e o galho retorcido, ó. Ah, pois. O escudo orgânico faz o quê? É escudo. Mais 2 de defesa? É. Que bosta! O que esses caras estavam defendendo? Tem um baú de madeira ali. Tem um baú de madeira aí. Ó a luva, relâmpago carregado. O portador ganha mais um para teste de força e destreza, desde que tenha cargas elétricas.
Essa luva aí combina com aquela bota lá, velho. Você anda na água. Do carga elétrica? É. Ah, é combo pra mim isso aí, velho. Pega aí pra pegar. Eu vi lá que o melhor combo pro arqueiro é a bota e essa luva aí mesmo, que você ganha. Porque o sangue conta com essa porra de carga elétrica. Pode pegar do meu boneco aí. Eu acho que não é com você não, cara, pro combar. Acho que isso é aquele negócio, aquela classe lá. Aí. Não, é Storm Sorcerer, cara. Que tem carga elétrica pra gente. Acho que é pra essa classe, né? Bem. Tem 2 Storm Sorcerer e Clérigo Storm pra gente. Eu vou ver lá qual Ele tem a parada de carga elétrica. O Estevam tá pra trás lá sozinho, mano. Vincula e vincula aí de novo. Puta que pariu. Aqui não tem mais nada pra explorar não, só ir lá na casinha da mulher mesmo. Você quer dormir antes de ir lá enfrentar a mulher? Pode ser melhor. Porque eu tô sem tô sem o smite, né? Não sei se essa bruxa é forte. Pelo jeito, eu acho que ela é forte. Deve ser muito forte. Porque ela transformou um lugar desse tamanho numa parada dela. Deixa eu só mijar ali. Zonhar. Dá o sleep aí, eu vou mijar ali. Bora. Eu cliquei no poço ali e falou que tinha uma água fedendo lá, se eu queria beber. Bebe aí. A fetid smell assaults your nostrils. Dead flesh lies below. A great deal of it. Não, tá bom. E cara, bebe um pouquinho. Tô aqui já, ó. Tô canto de cá. Ah, a bruxa tá ali, pô, dentro da casa aí. Vamos pular pra aqui já? Dá pra subir pra dentro da casa da mulher, sem ela ver aqui, ó. Tem pote de furo aqui. Costela de rotê grelhada. Bule de sapo. Ih, o Estevam não consegue não. O Estevam não consegue. Tá aqui, ó. Já subiram.
Esse poço aqui. Uma água podre. Beber a água do poço. Meu amigo, só a Pela faz isso. Vou arremessar o Estevão, né? Peraí. Tem que desvincular, cara, senão ele vai sair correndo de você dando volta. A mulher começa a conversar com o Estevão. Plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite, and this pie is Essa gonna go piranha aqui não back tem up to matar. say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. If it isn't the cheekiest pup of them all, you'd best have one hells of an apology for me, young man. You absolute idiot! Eita. Eita, caralho. Que é isso? Um lit. Ah. Troll? Ué, começou a conversar de novo, diálogo. Quem é diálogo? Você? Não, alguém começou o diálogo de novo. Agora essa gata agora tá transformada. Tá sentada aí, ó. A irmã dos caras. Não, nem uma conversa, cara. If it isn't the cheekiest pup of them all, Só que agora tá Bugou, one hells of an apology for me, Por que young bugou, man. cara? É a mesma coisa, cara. Agora eu tô conversando e eu nem cliquei. Não, o primeiro tava conversando com o Estevão, aí destransformou, aí começou a conversar com a menina que tava sentada na mesa. You absolute idiot! Ela falou a mesma coisa, ó. Ela vai você tomar. Agora vai virar o quê? O dragão? Tifanossauro Rex. Pronto, agora fodeu tudo. Virou o Beelzebub. Virou ela mesma. Versão maior. Agora começou a luta, né? Nossa, Ela tá com muito bug. Iniciativa. Nossa, ela tem 112 de vida. Eu vou esmatar ela rápido. Manda esconder primeiro, Ana. Cara, ele deve ter alguma magia aí, Andrade. Não, é a habilidade de esconder mesmo, pô. Não, não é esconder, ele deve ter hide. De roubo. Não é Tá. uma ação comum. Toma heroísmo. Toma. Tambor. Olha lá. Caralho, agora acabou, filho. Deus está comigo. Vamos. Invisível, agora fodeu. Deus não está comigo mais. Eu vi quando você andou aí, seu vagabundo. Eu tenho uma magia que tira. Ela tá com a marca, cara. Ela tá aqui? Ela não tá aqui sumindo, não. Ela tá com a marca. A espada não abre, vê se pegar ela. Fazer igual o outro. Pegou? Pegou não. Não. Pegou não, tá acabando de vida. Ih, a mulher quer bater no nosso, né? A mulher de círculo. Granada, alguma coisa aqui. Mas que vocês estão matando a menina, cara? Tá pescando. Agora de graxa. Na área inteira pra poder revelar. Caralho. Não tá aí. Ela não tá aí. Calma aí que eu vou tacar uma bomba aí. Ela não tá aqui não, senão não tinha. Tá aqui não. A área que eu mandei, ela não tá. Aí ela tá lá do lado do Roy, tá ligado? Nossa, tá achando que ela tá aqui. Tipo isso.
Ou perto da lareira, talvez, olha. Andou pra esquerda, pra cima. Ó, tá aqui embaixo. Aí, ela tava aqui sim, rapaz. Ela roubou. Salve. Olha, vazou. Tchauzinho, meus amores. Ela falou isso? Falou. É, vazou. Ela entrou na. Não do turno, não. Eu acho que é por causa da menina. A menina. Não, mas é porque a menina. A menina ficou invisível, só. Ela entrou dentro da lareira, Zô. Vou acender a lareira com ela lá dentro. Mas tá rolando tudo ainda. É isso que eu tô falando, tá rolando tudo. Olha ela aqui. Achei ela, rapaz. É a bruxa ou a. A bruxa, ela tá dentro da lareira aqui, ó. Vou dar uma coronhada nela. Toma, essa vagabunda. Ela tá invisível ou tá visível? Tá visível. Você tá me vendo aqui dentro da balada? Não, porque. Tudo escuro. Tomou uma coronhada ali. Ó, deu vídeo. Deu o quê? Vídeo? Ficou preta a tela, sei lá. Aí voltou. Oi. Vai dar uma flechada colada nela. Até agora não bateu, tá só correndo. É porque tá vendo ali atrás tem um negócio ali, ó. Ela tá querendo descer ali na caverna dela e ir embora. Não tô vendo nada, ele tá preta ainda. Ela tá na minha frente? Morreu. Começou até videozinho. Morreu? Ah, morreu. Ela deve ter tomado um ataque meu de oportunidade. Né? Cara, minha tela tá preta, velho. A minha tela ficou preta também, mas não mostrou nem eu bater nela. Ou ela fugiu ou ela morreu. Ela fugiu. Descendo aqui, ó. É esse cara aqui descendo aqui. Que ela começou a andar e a gente salvou. Não, peraí, vamos explorar primeiro a... Bom, tem coisa aqui, cara. Vou pagar a pensa. Tem coisa na tumba dela aqui, ó. Vai atrás dela, a gente vai atrás dela. Poção de falar para animal. Veneno básico. Tem um baú lá em cima onde eu tava. Você saiu daí de dentro? Não, o rústico. Ó, tem uma chave aqui, ó. Chave da casa de chave. Às vezes essa bruxa nem era má. Bruxa no pântano, no semar, porra, lá de porra, porque ela tá de sacanagem. Uai, eu sou um capeta e não sou mal. E aí? Só porque ela mora no pântano quer dizer que ela é má? Vocês, eu não. Ah, não. Paladino que quebrou o voto, né? Não. Eu quebrei o voto porque vocês atacaram os caras lá e quebrou meu voto. Aqui. Ali pra frente tem um capeta roxo ali, ó. Eu vou descer esse cara aqui, vamos ver. Ixi, Mário. É um pântano. Vamos atrás da piranha, vamos atrás da piranha. Pera, tô vendo aqui. Deixa comidinha aqui, ó. Já deu merda já. Não, tá. Eu tô parado aqui, só esperando. As habilidades a gente vai estar dando dois pontinhos de força, colocando mais pontos de sabedoria, deixando assim 10 de força, 17 de vidas, 3 de ordem principal, 3 de constituição, 8 de inteligência. E ele afeta as perícias.
magia deviam desbloqueados, e com eles duas finalidades aqui. Eu vou remover os relevados espinhos, apesar de ser uma opção sólida, para colocar outros que têm chance de amarelar diretamente com aquela arma que tem 16 de dano por dano. Você pode quase Vocês estão onde? as armas. A gente vai Eu desci Lá dentro da andar. lareira, descendo a escada. Como preso, colossos, uma vez por turno, o ataque da arma causa mais 1 de 8 de dano. Se a vida do alvo do mar Sai. mata, não virar o saltar. E eu Nossa, não sei. tenho, porque essa magia vai nos ajudar Não, bastante. olha não. Ih, travou, cara, salvando. That can't have gone. Vamos dormir aqui, velho. Peraí. Ixi. Deixa eu falar. Eu andei um pouquinho, ela já. Personal playhouse, and you don't have an invite. Get out! E é claro, teremos também. Has that wriggler eaten your brain already? Leave. Or you'll end up in tonight's stew. You'll go nicely with Mayrina. She's already marinated. Olha que filha da puta. Os caras estavam fazendo ela é a bruxa do pântano, igual do. Bora dormir aqui enquanto eu. Tem um cara petrificado. Vou dormir, viu? Ah, não. Tem um cara petrificado ali, mano. Quer botar pra dormir? Pode ter dia enquanto um dia tá com. Olha, rapaz! Tá em perigo. Pegar o melhor capacete pra mim. Só vou salvar aqui. Porra, lá no moído do gnomo lá tá o melhor capacete pra mim lá. Puta que pariu. Você tá vendo o capacete aonde, Kel? Eu tô vendo um videozinho aqui do melhor combozinho pra arqueiro. Que o cara fala, é um capacete, uma luva e uma bota que tem que pegar. Ah. Aí o capacete é lá no gnomo lá. É, bora, eu salvei já. Bora. Tem um cara petrificado, tem um outro ali doidão. Eu fiz gente louca. What is this place? Um cara sofrendo. Conversa com ele aí, cara. Tô sofrendo. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him, dismembering him painstakingly. She cackles. The man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the Ah, ele é um cara que virou a árvore. Flee, you feel it cry. A scene appears in your mind. Two paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Foi dois paladinos e um clérigo. Brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. A cara do You André. let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Pecker. You see an image of blue skies and sunshine as the door shudders a warning. Você viu o corredor do cara árvore? Its form flickers, and you realize that the door is Nossa, transparent. Teste de carisma. Caralho! Velho! Parabéns. Até a última inspiração. Novamente. Porra. Você é RPG de mesa, porra? She walks through the door, its form shimmering.
The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats. Se corrigir. Essa água. Anda. E esse cara aí? Cliquei aqui na porta, caralho. Conversou com esse elfo aí? Não clicar não, Kesa. É só poder passar, velho. O meu boneco tá andando mais. Voltou a mesma coisa, Kesa. Sai da conversa, cara. Meu jogo bugou. Eu tô paralisado. Falando com ela, foi? Ah, é só passar mesmo, velho. Passei. Eu comecei a conversar com o elfo aqui, não tô entendendo nada. O trem bugou, fiquei travado, agora eu tô conversando com o cara. Please, please. No. For mind dripping, flesh peeling, mind flayer. Vixe. No intention of Ih, letting mano, that do lado de cá tem vários caras vestindo a máscara do terror aqui. Stop. Please. Please. Cadê andar? Tem que chegar na frente da porta, virar o Q. Vira o Q aí pra câmera virar, pra tu vir aqui atrás da porta e clicar atrás da porta. Ah, começou o diabo, voltou de novo comigo. Não, só sair, só dá X em cima. Eu tenho que fazer o que, cara? Fica na frente da porta. Aí consegui passar. Passar. Vai ter bicho aqui já, né? Cuidado. Já é foda que eles vêm ali em cima. O bicho que é que tá aqui? Não sei, não tô vendo. Máscara da servidão. Tá. Eu tô no combate ainda não, vou bater em alguém, calma aí. Não, o cara tá do seu lado. O cara bicho me deu fia. Na hora, velho. Um me deu fio e o outro arrancou minha velocidade. Como ousa me negar os céus? Cara, esses caras são fortes pra caralho. Porra, muita sacanagem isso aí. Não, eu ia bater no cara, o cara subiu aqui em cima. Ih, tem mais um ali ainda. Caralho. Ah, é que deram em você aí. A audição do remorso sofreu um D4 de dano psíquico da cara. Aí, ó. Eu errei e o cara me deu contra-ataque e me matou com mono-hit. Muito bom. Sério? Sério? Esse cara tá do meu lado aí, ó. Eu dei o smite, deu erro crítico, o cara foi lá e me deu um contra-ataque e arrancou minha vida toda. Eu vou morrer, cara. Não adianta eu levantar assim não, cara. O cara vai matar de novo. O negócio de reviver esse jogo aí é muito lixo, mano. Porque você revive, é o último turno, o cara vem e te mata, você levanta, o cara vai lá e te mata. E ela vai matar de novo. Vamos ver. Ah, velho. Auntie, be kind to our guests. Os caras só estão sendo dominados. Ah, foda-se, morre todo mundo.
No. Os caras já são level 5, a gente não é ainda. Mostra. Eu falei que a mulher mata de novo. Toda vez que revive, a gente vai ter que voltar. A gente tem essa parte aqui, a gente vai ter que voltar lá em cima, dormir. Saca? Pode dormir aqui embaixo, cara. Acabar a luta e dormir. Não dá pra dormir. Aí passa meu turno, tá vendo? Aí se você me levantar, eu vou ser o último. Aí todos os NPC vai bater em mim até eu morrer. Peraí. Sempre assim. Essa mulher me deu um mono-hit, tá? Arrancou 36 de dano com um hit só. Vou até ver o que ela usou aí, que eu não sei nem que magia que foi que ela usou. Cara, vou te reviver agora não, Scar. Vou deixar um turno. Vou te reviver agora. Vamos ver. Ela pode sair, se não tiver ameaçado, pode sair daí. Passa pelo... Cuidado pra não passar pelo negócio. Eu vou morrer, mas você vai comigo. Ah lá. Caralho! Tá vendo aí? 129. Eu fui empurrar a mulher me bate. Ela fez isso aí da outra vez, ela me matou. É a mesma coisa. Pelo menos ela tá na adaga. Caralho. Eles estão sendo possuídos, ela tá com a máscara. A máscara da arqueira aqui resistiu, aí não fez nada. Aí tá falando que ele só para se ela... Se for retirar a máscara ou o conjurador morrer. Caralho, tipo assim. Matar o clérigo, tomar no cu, rapaz. Até agora. Acho que eu vou morrer na próxima. Tem um clérigo nas suas costas aí, viu, André? No alto. Nossa. Caralho! Vou morrer na próxima. Vou morrer na próxima, vou tomar 4 Eu vou morrer também. Ah, não. Tacar a graça. Caralho! É isso aí que essa mulher faz. Beleza. Ela vai morrer agora. Dá qualquer coisa dela, ela vai.
Eu não tenho dano, não. Passa com a frente e capô. Morreu por quê? Ah, o spin na cabeça ali, ó, 4 de dano. Tá com 4 de vida. Tá de sacanagem. Morreu. Fudeu. Fudeu. Tá mata assim. Aí. Boa. Sabemos. Boa! Ó, ela dropa, eles dropam as máscaras, velho. Vou pegar a máscara da mulher. Vou pegar a máscara do sussurro. Aí fala assim, a fulaninha vai te receber de braço aberto. Por que tá todo mundo tomando dano pra caralho? Sei lá. Por isso teve ali que senão eu ia morrer. Me dá a máscara dessa mulher aí da vingança aí. É o meu. Tá no meu. Parte do rebanho. É uma larga de cima. Pera, deixa eu ver se eu consigo dormir, cara, porque a gente tá sem nada. Eu não vou equipar isso nem fudendo. Você não pode encerrar o dia enquanto estiverem. Ixi, tem que ir lá pra cima. É. Posso subir, posso subir. Porque não vai dar pra gente enfrentar ela desse jeito aí não. Bom, a gente tá sem nada. Véi, que boneco desgraçado. Ela dropou a mace dela? A da vingança? Dropou, todo mundo. É boa a mace? Luteou todo mundo? Não, ainda não. Tem um cara petrificado lá, não consigo curar isso. Elfa cega, morreu. Como é que sobe mesmo? Aqui. Você tá luteando aí, velho. Se começar o combate, você tá morto, você fala, né? Não, cara. Não tem ninguém aqui não, cara. Morri primeiro, depois você lutei. É que dá pra dormir, sei lá? Espera isso. Porra, agora sim, caralho. Tinha uma armadura leve reforçada aqui. Que eu troquei e fiquei com o mesmo CA de 16. E só que agora eu tô sem a desvantagem no raid. Na casa dá pra dormir? Não, tem que subir. É agora. Tá, aqui dá? Não sei, tem que esperar você. Tô aqui já. Aqui deu.
Ô, que mulher desgraçada, mano. As duas que eu bati nela, me deu um golpe e me deu mono-hit. Mas você foi loucão sozinho na frente correndo, caralho? Não, a mulher mas cara, que diferença que ia fazer se eu não fosse? Ela basicamente tava tocando e matando, velho. Porra. Quando é assim, espera os arqueiros dar flechada direto, que aí já é Não, mas eu não sabia que a mulher fazia o que fazer, né, Roy? Eu fui lá bater nela. Eu não sabia que ela dava um contra-ataque. Não, e pior, filho. Detalhe, né? Eu joguei a nuvem de espada, joguei o poison no chão, joguei o grise, ela evitou tudo, Frag. Não, eu fui empurrar ela me deu contra-ataque. Não, tô ligado, gente. Eu tô falando, Apela, pra você deixar os arqueiros começar ataque sem a gente entrar em combate. O cara já toma dano e não entra em combate, ele entra depois. Aí a gente tem vantagem. Elétrico, quando o portador causa dano com essa arma, ganha 2 cargas elétricas. Abaixo do repouso de golpe, nós temos aqui o esconderijo. Caso vocês completem aí a quest do baú contrabandeado, vocês vão poder conversar com o comerciante e comprar aqui as vestes tocantes. Pra choque. Sofre dano, o agressor precisa passar em um teste de recursos elétricas. Teremos aqui umas luvas. Você encontrar na sudeste da casa do shopping, mais no local aqui. E as luvas. Voltei. Vambora? É isso aí mesmo, a build que eu vi é toda baseada em. É toda baseada em dano elétrico. Vou descer. Vou já, vambora. É descer, cara, vocês estão saindo. Ah, é. Será que você vai ajudar esses caras que não dá nada, não, Zé? Você tem alguma coisa pra tirar a petrificação ainda? Não? Tirar a petrificação? Acho que sim. Tem um elfo sem cabeça aqui. Nada aqui. Aonde que tá? Um anãozinho petrificado aí. Aqui, ó. Não, o cara tá morto. Não, cara, aqui, ó. Aonde? Onde eu tô pingando, caralho. Ah, tá. Acho que não imagino que funciona isso não. Restauração menor. Não, só com Flash to Stone. Aliás, Stone to Flash. Vambora. Vou tirar tudo aí já? Já. Ih, caralho. Tem que saltar, é, cara. Eita porra. Mas que bruxa desgraçada que é essa, cara?
Essa porra aí no... Tentar, peraí, Kevin. Achei uma armadilha aqui, ó. A planta é uma trap. Já armei. Taca fogo ali, peraí. Calma, caralho. Desarmei aqui. Não, mas o negócio tá com fogo. Tá com o negócio ainda. Só explosão. Só que vocês estão aí agora. Não, mas deixa eu tacar lá embaixo pra ver aqui. Nada? Apagou o veneno. Apagou? Não, pera aí. Joga aqui embaixo, aqui. Aqui embaixo da escada tem logo uma armadilha aí. Logo na... Você quebrou a escada. E o fogo apaga quando? Dá pra pular ali, ó, velho. Olha onde dá pra pular aqui, ó. Ó, caí de 4. Morto? Não. Pegacei o joelho ali. Nossa, ainda bem que eu tava na água, senão eu tinha me matado. Consegui pular pra baixo aqui. Ah, pisei na trap. Agora fudeu, foi. Olha que lugar desgraçado, mano. Na verdade tem uma porta aqui, ó. Tá vendo aqui? Outra trap aqui. Nossa, travou meu jogo agora, a explosão. Aqui, gente, sobe aqui, ó. Tem uma porta aqui, ó. Ah, tô descendo aqui já. Tem uma porta invisível aqui, igual da gente entrar aqui, velho. Tem que só atravessar. Não é possível, não tem nada aqui. Fui trollado. Nossa, que explosão desgraçada. Tem um caminho ali, velho. Vê o que tem nessa porta aí, velho. Tem um caminho aqui, ó. Né? Chega daqui, pula ali, ó. Ó. Aqui tem como não. Aqui, ó. Eu consegui descer. Tem que pular na quina aqui, ó. Eu consegui descer. Ah, não esqueça de vir com o Andrade. Com... Agora você pula aqui embaixo. Embaixo é onde tá a trap aí, ó. Aí aqui você pula na outra quina, na outra ponta. Nossa, já tô todo cagado aqui embaixo. Você pula isso. Não, aí. Aí você pula na quina lá, onde não tá explodindo, aí. Em cima aí, isso. Agora você desce e pula aqui embaixo. Dá pra você pular aqui pra baixo aqui. Na quina, tipo aqui assim, ó. Agora faz com o Estevam. Desvincula você do Estevam. Desvincula você do Estevam e faz com ele. E a minha câmera tá bugada. Beleza, não consigo. O Estevam tá onde, velho? Tá lá em cima. Clica na fotinha dele que você vai pra ele. Você dá o short rest aí, André, pra salvar nós aqui. Não, aqui não dá, não. Não, ele tem a magia de short rest. Nossa, o chá do Estevam. Caralho. A Marina tá falando, me deixem aqui. Ela deve estar possuída também. Pô, vocês estão cheios de pergaminho aí da bênção do bem e do mal aí, ó. Proteção do bem e do mal. Você protege contra aberrações celestiais, elementais, féricos, ínferos e morto-vivo. Deixa eu salvar aqui, velho. Não tem que a gente voltar.
Ah, sério? A mulher tá presa na jaula, tá mandando a gente deixar ela lá. Deixa ela lá então, fica aí. Ah, velho, vai tomar no cu, cara, essa câmera, cara. A câmera do jogo, cara. Eu clico no trem anda, O Roy tá conversando com a parede. Deu um mitozinho aqui. Fica lá. É a bruxa, desgraçada. Tá falando por quê? Ah, tá bom. Já viu que tem que quebrar aquela bola ali brilhante ali. To face me, I'll rip your spine out your asshole. I'll use your blood to spice my stew. I'll keep you alive until I've sucked the marrow from your bones. And then I'll bring you back and do it all over again. Just get out of here, please. Ah, agora é ela mesmo, né? Desgraçado. Que lugar lá embaixo? Não, jogar lá embaixo não, já tem loot, não, cara. Tem loot. É true. Eu vou esmaitar a cabeça dela. Primeiro eu vou dar fia, depois eu vou esmaitar. Puta merda. Caraca, ela virou várias e ainda tacou fogo na... Tacou fogo na Babilônia. Eu vou nenhum, cada um bate em um aí. Pô, sério mesmo que eu perdi meu... Minha... Mark of the Hunter? Antes de vocês atacarem, galera, peraí. Eu vou empurrar. As fadas, vê se envolver as fadas, tira a invisibilidade, tipo assim, caga. Ah. Você não tem nada que apaga fogo não, né, velho? Ah, ali, ó, aquela... Orbe do controle. Esse orbe do controle aí. É. Eu vou tenta atacar ele com o Estevão. Com o Estevão. Deixa eu curar a Marina. Vocês deram flechada nele lá, porra, lá em cima? Não, eu curei ela. A bruxa que Não, jogou... lá em cima, quando ela tava na casa lá, alguém bateu nela, porra? Não, só a bruxa tacou fogo nela aí agora, cara. Tacou fogo na... Não, ela já tava antes, explodida antes de tacar fogo. Não, velho. Porra, eu vi, cara, o life dela. Ela tomou dano agora, assim. Lá na casa alguém deu uma flechada nela. Quem Eu sei, mas ela tava normal. Não tava não. Quando ela entrou em combate já tava miada. O fora é que se você bater em uma não revela também não, né? Joga uma flecha nesse orbe do controle aí, velho. O Estevão. Não tem no turno não, cara. Não dá. Aperta o controle e bate lá. Vê se acontece alguma coisa. Ah, não. Não aconteceu nada, pronto. Testou. Você não tem life não, só interação. Se tiver garrafa d'água, taca na jaula pra parar de... Pegar fogo. Ah. Eu acho que Pegar não o quê? tem não. Água. Água? Eu tenho aqui. Cadê? Água. Tem mensagem. Aí. Cara, que ridículo. A garrafa bateu, caiu reto. Detalhes. Tirou todo o fogo. E deu um barulho escroto de vidro quebrando. Um barulho. Questiona não, cara. Funcionou. Mega Drive. Mas tá legal isso aí, cara. Isso tá legal. Não, mas não teve animação. Agora fudeu, não dá pra saber qual caixa mesmo. Elas tudo tomando magia. O hold peça no... Pior acho que tá na sua frente. Pior foi eu que é a minha. Acho que é a sua aí, ó.
E eu perdi o Mark of the Hunt porque ela dividiu, foi foda. Quem que deu. Quem que tá concentrando? A da direita. Tá sozinha lá, do outro lado da ponte. Eu vou bater nela. Tem 4, velho. Tem 4 dessa piranha aí. Não era. Ah, é só um ataquinho e já tira. Agora eu tô. Vai ver que é essa aqui que é a real? Não é não. Se fosse, ia ser exorcizado ali dentro, foi salvo. Não, eu tô falando essa aqui, ó. Essa aqui. Aqui deu road person. Mas ela não sabe o que ela quer, né? Deixa aqui, pô. Ela tá sendo possuída, só. Essa bruxa é uma desgraça. Cara, ela tava engordando, era pra comer ela, velho. Ela é do Joãozinho Maria. Bem isso. Não, Kesa! Não era ela, não. Não o quê? Ele tá com fogo? Ué, Ou foi ela que tá com fogo de novo? foi ela. Você deu uma flechada ali e pegou fogo, não entendi, foi nada. Também não entendi não, é. Bugadaço. Na minha tela, seu cara deu uma flechada e a flechada fez pegar fogo. E não dá pra atacar porque eu já... O Roy tava com a flecha de fogo equipada aí, Kono, quer ver? Não, tava não. Tem flecha de água aí? Flecha de gelo? Não tem arma d'água ainda. Tem eletricidade... Não tem mais nada não. Não, mas eu vou exterminar. Ih, caralho. Caralho. Ah, virou de Tem água novo. ainda. Tem Ó, água a ainda. mulher sumiu da jaula ali, ó. Ué? É porque ela virou ilusão aqui, cara. Pera, deixa eu tentar de novo. Eu acho que é aquela lá de trás, porque ela tá Acho com. que é essa aqui de trás aqui. É, essa aqui tomou. Tá com dor, com vida. Eu vou dar na outra lá. Vê se dá função essa porra. Pode deixar que eu taco água aqui no... Pode deixar que ali eu taco água, Andrade. Na jaula. Ó, mulher, deixa eu só encostar no você pra você ver o que eu vou fazer com você. Só deixa eu encostar. Qual que é a mulher, será? Não sei. É lá de trás, pra mim é lá de trás. Eu acho que é a que eu tô aqui, porque a outra tá com dano, tá vendo? Ela tomou dano de fogo lá na jaula. Então ela tá sem vida, tá vendo? Ela tá com 2 a vida a menos. Eu vou tirar com você, né? Na de 6 de vida, vai morrer. Eu acho que é a outra aqui, ó. Tá comigo. Porque essa aí tomou dano de fogo, velho. Na jaula, entendeu? Interagir com a... Ah, você apertou a orbe, a jaula desceu, mano. Uhum. I'm not Ethel, I swear! Eu acredito. O que vocês querem que eu faça? Pegar uma garrafa d'água ali, parar de queimar essa porra. É só mais um turno, ela não vai. Não precisa não. Ela só tem mais um turno de fogo, não vai matar isso. Olha lá. Sabia que era ela. A outra tá com a vida. Filha da puta. Não, mulher, você vai tomar um smite agora que você. Pera aí, que agora eu quero... É pessoal. Não, pessoal, você vai ver agora o que eu vou fazer com ela.
Ainda bem que eu não dei smite. Eu não dei smite, não. Tava muito aí, ó, agora sim. É. Entrou na suruba gay. Pessoal agora. Tá presa comigo aqui dentro da suruba gay. A próxima vai tomar o smite. Não, eu vou dar o smite de Deus mesmo. Pra você ter ideia, o meu smite de Deus eu vou falar o dano pra vocês. 2d6 mais 4, mais 1d4 de fogo, mais 1d4 de radiante, mais 2d8 de radiante. Vai combater nessa mulher, meu filho. Vai explodir, mano. Vai fazer igual uma bomba nuclear, vai ver. Esse 69 de vida dela aí vai sumir. Sai daí, seu vagabundo. E agora vai morrer mesmo. Porra, 2 paladinos e um healer não conseguiram matar essa mulher, cara? Mano, mas também com essa enganação do caralho aí, ó. Porra, de novo. Ela transporta e fica invisível, cara. Ah, mano, na hora que eu for pra smitar ela, vai se fuder, velho. É o C, sua desgraça. Eu não quero gastar meu smite no fantasma, eu vou bater nessa aqui que tá perto aqui. Errei, vai, que buceta. Vou dar uma coronhada nela. Não era não, era a que tá mais longe lá, ó. É longe, então pera. Ah, tem uma em cima aí, ó. Não sei se. Pode dizer. Tem essa em cima aí, ó. Bate nessa em cima. Não, é a de cima da. É de cima, é de cima. Caralho, minha câmera entrou dentro da parede aqui, ai meu Deus. Olha que mulher desgraçada, velho. Olha a distância que ela ficou de mim, cara. Vai acabar minha espada mágica. Que ódio! Ainda tem mais uma bruxa, cadê a outra? Tem duas fotos de bruxa. Ela transformou em uma menos. Acho que a cada transformação ela vai transformar em uma menos. Invisível turnamento. 2 turnos. Tá engraçado. Tá aparecendo 2 fotinhas, tá vendo? Eu acho que ela tá invisível e deixou os clones, é isso mesmo. Ela tá invisível. Ela aqui, ó. Aqui, ó. Ela apareceu do meu lado, olha que tristeza, hein? Agora você vai ver, seu desgraçado. Você tava do meu lado. Vou arrancar sua cabeça! E é difícil acertar ela, tá? Tá 50% de chance de acertar. Eu tô com 40. Dois paladinos não conseguiu matar ela, 2 paladinos level 1. E um healer! E o healer. Olha lá, ó. Ninguém acerta ela e ela vai ficar invisível. É agora, Andrade. Corre não. Vai dar ponta. Note zombou sua cara por cima. Nossa. É, agora você cometeu um erro gravíssimo, né? Ele foi aparecendo na minha frente. Fazer. 25% de chance de acertar, eu vou errar. Eu vou tirar a defesa dela com minha magia do verminho. Que é isso? Salvou. Mas que desgraça essa mulher, mano. Isso é uma desgraça, hein, sua vagabunda. Vou jogar você no buraco só. Meu smite não vai ser mais temperado do jeito que eu queria. Tô triste. Vai, Cláudio. Faça o trabalho. Caralho! Ela esquiva de tudo, é uma desgraça essa mulher. Ela não tá com buff alguma coisa, não? Não. É porque eu acho que ela é level alto mesmo, é difícil acertar. Ela é level 5. Ela tem 17 de CA, filho. Foda isso, cara. Eu dei fogo de fada pra ela não ficar invisível, falhou também.
Não, o fogo de faca só pegou em mim. Ela esquipou meu marca do caçador, filho. É porque ela multiplica, virou 3, não tem como marcar ela, já virou várias. Cara, eu vou mandar uma flecha de necrótico nela aqui. Não me acertando, tá bom. Não, nem área não. Erro crítico. Tá aqui, pariu, fodeu. Nossa, ela bate muito. Ué. Ela falhou em ficar invisível? Boa! Nice. E queimou ela. Agora arregaçou, hein, minha Destruição cauterizante, 10 turnos. Ih, morreu. Ih, morreu. Vou até ficar parado aqui. André tá com raiva mesmo. Soltou a faquinha. Aí já morreu. Aí, caralho. A pena dessa mulher aqui, mas a mulher tentou. Tá tentando reviver o marido dela. Ela é filha da puta, essa piranha. Ela dropou um Te matar também, filhota. Porra, estrela de HPC. Cajado, bomba gosmenta venenosa. Arco longo, arco curto. Ela dropou um amuleto que facilita a resistência contra a morte. Pra quem não tem amuleto mágico, tá todo mundo com amuleto mágico já, né? Sonho Celune. Na verdade, esse amuleto é bom pra mim, que fico morrendo lá. Cara, o meu amuleto é bom pra você, ó. E quando tu tá debaixo de 25% de dano... Ela tá grávida, mano. Caralho, mulher filha da puta, velho. Ela ia dar a luz pra poder a mulher comer, velho. O bebê. Caralho. Essa mulher é filha da puta. Tem que matar ela. Você trocar seu bebê pra seu esposo morto? Essa é TikTok, isso aí, filho. Aí é nível TikTok aí. E, mano, tem um negócio satanista aqui. Por mim, mata essa filha da puta aí. Cara, a cara dela. I always wanted to be a mother. I just never thought I'd do it alone. Now I'll have to drag Connor's coffin all the way home. It's the only way this child will ever meet. Essa mulher tá precisando de um psiquiatra. É doente, velho. I hope you're happy. Essa criança... Não, ela tá grávida, caralho. Doente. Mas ela quer... Doente. A criança tá fodida. Não, tá grávida. A Andrade ficou tristão. Isso aí foi a voz na minha cabeça que fez... Ih, caralho, tem um cajado de moira ali, ó. Olha. Eu peguei o cajado dela aqui também. That odd staff might be of interest to Gale. Lombo de porco. Cabeça de porco. Fernando faz. Cajado das moiras. 5 a 12 de dano. Raio nauseante. Isso é pra mago. Eu vou usar a máscara dela pra ver o que dá. Vamos ver. Círculo de não é bem aqui, cara. Aí eu tô com a máscara dela. Caralho, tá igual capeta essa porra. Vai clicar no círculo de cogumelo pra ver? Salva aí que eu quero ver. Deve ser o teleporte lá pra cima, Zé. É, deve ser. Eu vou andar com a máscara dela. Vou não. Não dá nada. Mas é style. Olha, a visão dela, a máscara, a visão perturbadora. Pode ver objetos que normalmente ficariam ocultos com a máscara. Olha, eu achei um anel aqui também. Você teria cortado lá pra cima? Aham. Aí tem uma muleta aqui, o olho que nunca dorme. Ele dá proteção contra o bem e o mal. Mas ele dá pra eu usar sem precisar de gastar. Já lotearam tudo já aqui embaixo? A mulher tá aqui, ó. A mulher tá aqui pra conversar com ela de novo. Ó, tá cheio de coisa ali. A borboleta no barril.
Beijo da insanidade, coração de pedra. Eu vou pegar tudo aqui. O sonho imaculado, repulso da mãe. Animaizinhos perdidos. Tempo perdido. Promessas quebradas. Borboletas. Peguei todas as poções lá. Não vem pra cá pra cima que não dá pra voltar, não. Ganância do Ah, não, amante. dá sim. Cheio de poção aqui que eu peguei. Vou subir. Virei a própria bruxa. A mulher tá aqui pra conversar com ela. Na frente do caixão do marido aí, deixa eu ver. Cara, tem um tanto de poção aqui cabulosa aqui, mano. Cara, deu aqui. Eu peguei aqui. Várias poções. Putting him in a wheelbarrow and making the Deixa journey eu me all curar over aqui porque eu não sei o que vai acontecer. Não vou te ajudar não, piranha. Não vou te ajudar não, foi mal. Eu vou ajudar você, o pai. Acho que posso ressuscitar o seu esposo. Ih, caralho, e aí? Ressuscita, qualquer coisa você Vai dar certo não, cara, mas... Ressuscita ele, se qualquer coisa eu comando ele. Acho que é o cajado da puta que pariu lá que a gente achou lá. Vai ressuscitar, não foi? Vai, vamos ver. Ah, tá na merda, né? Vai ter um pai, vai ser um zumbi. Bebendo. Isso não vai dar certo. Ela quer ser usada. Puta que pariu. Vai, a guia, vai reviver a bruxa. Isso não vai dar certo. Pontar a varinha, vai, Roy. Não, partiu a varinha ao meio. Não. Vai, usa isso. Não, velho, vai dar uma merda. Vai, não. Aí, ó. Você acabou de criar... Caraca. What's happening? Why is he still dead? Tô morto não, tô vivo. Eu sou um morto muito louco. You feel something pull at you. The creature Aí, ó. yearns for Ganhou um pet aí, ó. a master. Essa Maria daí. Vai comer ela. Vai morder ela. É isso aí. But this isn't what she promised. I wanted him back the way he was, not Esse cara tá bonitão. Sempre dá pra enterrar ele de novo. Ou 4 direto. Matar a iluminação não faz velho. Pode deixar que Agora a mulher também virou. Puta que pariu. Mata o morto-vivo. eu vou matar todo mundo. Vai morrer a grávida e ele quer. Mata o morto-vivo que acho que dá pra... Nossa senhora. Caralho, a pele é muito sanguinário, velho. Matou uma mulher que tá grávida. Pronto, resolvido o problema. E ela dropou uma muleta aí, ó. Medalhão de marihuana. Caralho. Using Ethel's wand wasn't the best idea. Se Se quiser dar load, pode dar load, cara. Quer dar load? Pode dar load. Eu não mato ela na próxima. Caralho, eu não me arrependo, olha. Antes de dar o negócio, deixa eu ver se como reviver. Cadê a varinha que foi usada? O Roy tá preocupado com a varinha. Não, porque eu usei, cadê ela? Tentar dar load, pera aí. Pode dar load aí, velho. Ah, o cajado não tá na minha posse aqui não, acho que era o cajado mesmo. Então quebra a varinha em vez de ressuscitar? Não, ressuscita e... Não. Não, quebra a varinha. Quebra a varinha. Eles serem lindos juntos, manda ela ficar com ele. Quebra a varinha. Ela vai ficar puta pra você quebrar a varinha. Aí se ela ficar puta e partir pra porrada, ela merece morrer mesmo, pô. Que isso, cara? Ué. Isso tá muito Witcher, cara. Tipo, não tem opção boa pra... Tipo isso aí. Opção boa, dá uma facãozada na cabeça dele, do cara e pronto. E vai embora, feliz. É. Pô, a mulher tá grávida, cara.
A mulher tá grávida. O problema é dela, ia dar filho dela pra bruxa comer. É, cara. É. Tu tá com pena dela, ela é. Mas pelo menos, mano, mas a culpa é da mulher, não a criança, porra. Então, tu tá com pena dela, cara. Caralho. Tô com pena da criança, não da mãe. Vou fazer o seguinte, eu vou enfiar a espada nela, vou fazer um parto e cuido da criança. Se bem que essa criança vai aquecer, vai aquecer bem com a mãe dessa. Vai. Tá cheio de item aqui, ó, Zé. Deixa eu só pegar esse bagulho aqui. Cheio de pote aqui, ó. Pega aqui uns aqui também. Repulsa de mãe. Poxa. O pote é bom aí. Agora ganhou inspiração de não fazer nada. Foi embora e ganhou inspiração. Antes aqui, bota pra dormir aí. Eu não tô podendo clicar, eu tô podendo. Eu não tô conseguindo subir, não. Deixa eu voltar então. Não tô conseguindo clicar na parada, não. E agora? Tenta aí. Não, é no cogumelozinho que fica em volta, cara. Você tem que clicar. Não tá, não tem target, não. Tá. Eu? Não dá pra clicar. Vou dormir aqui embaixo? Dá pra dormir? Duvido que dá pra dormir. Voltei. Não tá dando pra selecionar lá, não. Bugou. Cara, que jogo todo bugado, velho. Puta merda, mano. Como é que eles não lançam esse jogo desse jeito, velho? Outro jogo. Agora só. Tá tão bugado que eu não tô conseguindo me selecionar pra usar magia, cara. Porque não tem alvo. Olha lá. Pera aí, Zé, deixa eu sair aqui e voltar. Vou pro menu principal e entro no jogo de novo, pera aí. Beleza. Tenta controlar meu boneco aí e subir. É isso que eu ia falar, tenta vir com ele aqui pra fora. Still breathing, despite everything. Ó, seu cara conseguiu subir. Conseguiu subir? Conseguiu. Bota pra dormir aí. Esperar os carros voltar. Voa, sama, pipoca. Você vê? Faz no começo. Porra, mano. Porra. Vai ver se ele não fala isso. Parece mesmo, cara. Voltou? Tô no load aí, eu tô entrando. Não vou dessa vez, vou botar pra dormir. Aí voltei. Eu voto. Agora que você botou pra dormir, eu voto pro Roy deixar eu pegar a varinha e fazer o cara virar meu escravo. Então vai lá e conversa com ela lá primeiro. Lá. Tinha essa opção lá. Ela vai atacar, eu acho, velho. Se ela me atacar porque o marido dela virou meu escravo, é dela, que ele virou zumbi. Eu vou dar um nocaute nela, não mata ela não, eu bato com a coroa. Peraí, deixa eu tentar falar com ela, peraí. É só chegar perto dela ali. Gods, didn't hear you coming. I know I should head home, but I can't bring myself to leave. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. What? You can? You feel a surge of power. Você fala que pode pra quebrar a varinha, coitada da mulher. É, na frente. Eu não vou. Bring it back! Bring Connor back! Please! Você vivo ou não?
Revive. Mas aí você conversa de forma diferente lá. Eu votei. Parte a meio? Não, 2 a 1, ó. Seu voto de Minerva, Andrade. Seu voto. Nossa. Eu voto de Minerva. Eu não vi que você escolheu, não. Quebrou. Aí, vai ficou puto. Vai ser assim. Problema, né? Sério. Não, achei que ela virou demônio. Pelo menos não virou demônio. Ela vai virar depois, porque ela tá com muito ódio assim. Eu vou resolver o problema desse cara aqui agora, peraí. Você não tem nada. Deixa eu ver o bagulho aqui, peraí. Cadê o talismã de falar com o morto-vivo? Ah, tem isso. Deixa eu ver se eu vou conversar com ele aqui. Pô, eu acho que se ele tivesse equipado, dava pra conversar, pra interagir com ela. Será? Ó, falar com os mortos. Morto-vivo não são alvo válido. Ué. Tenta falar com o escroto aqui. Não, fala que ele não é um alvo válido. É, não é uma válido. Ai, o jogo é uma beleza. O cara é morto-vivo, mas o morto-vivo não é um alvo válido pra usar. Eu acho que se tivesse com o buff antes e falasse com ele, com ela, acho que daria alguma coisa diferente, saca? Será? É. Ó, tem uma missão aqui da gente encontrar a canção da noite, tá lá no negócio dos goblins. Mas é no subsolo, né? Aquela parte que a gente tava. Não sei se é lá não. E tem uma caça aqui, ó, caça a ínfera, que é aquela que os paladinos lá pediram. Cara, mas rapidão. Eu vou lá pegar um capacete pra mim, velho. Eu vou usar o teleporte e vou pegar o capacete lá rapidão. Só que tem um bicho aqui, ó. Fala com o animal, deixa eu ver se alguém. Eu tenho, mas aguenta aí. Tem um sapo aqui no. Cadê o moinho? Aqui. Let's have a look. Aí, ó. Eu não entendi pra que tem dinheiro nesse jogo, cara. Não tem uma porra da cidade, não tem nada. Dinheiro? Não, vai ter, né? Que a gente... Não, vai ter, que a gente não chegou lá ainda, né? Baldur's Gate mesmo deve ter cheio um monte de comerciante. Espada larga reforçada, capacete reforçado. Achei uma espada e um chapéu, de quem será? Aê, peguei o capacete, cara. É a bota, na verdade. Quando o portador faz uma disparada ou ação similar, ganha impulso, ganha carga elétrica. 3 carga elétrica. Aí tá faltando agora o arco e o peitoral. Que o peitoral é quando eu tenho carga elétrica, o cara toma dano se me atacar. E o arco aumenta o dano quando eu tenho carga elétrica. Aí vai ficar good.
Chega aí, Kesman. Algum sapo aqui? Fazer de chá. Onde vocês estão? Porque tem um aqui embaixo aqui, ó. Apela? Ah. Pro lado do sapo, eu conheci. Tem um bicho aí pra falar? É um sapo. A bruxa se foi, feliz. Eu ficaria feliz se ganhar sozinho em troca. Foda-se, é isso aí. Você ganhou o quê, cara, do sapo? Ganhei o quê? Ganhou uma coisa. Ganhei nada. Ganhei nada. Deixa eu ver. Olha! The frog croaks loudly. Bora. Cara, tem coisa pra cá, ó. Não comer não. Aqui não tem mais nada aqui não, mano. Tá cheio de trap aí. Você vai pisando aí no tanto aí. Onde está o portal? Teletransporte. Cara, o mapa e essa câmera. Meu Deus. Tá bom pra onde? Então, agora. Tá pro acampamento Goblin, né? Pra ir lá pra debaixo do negócio. A missão da. O negócio de Infra tá aqui, Zé. Ah, tem que matar É, a Infra. é a Infra. Vila Arruinada. Vila Arruinada, então? Ou tem alguma coisa mais perto? Não, a estrada elevada. Estrada elevada. E por padrão, com relação à itemização, a gente começa com o capacete da celeridade, que vai te conseguir tudo no começo de cada combate. Ai, a câmera bugou. Oh, Deus do céu, que demais, mano. Toda hora, mano. Que isso? Bugou? Bugou, mas desbugou. Quando você roda ela, ela buga. Ela parece que ela trava no objeto e não arruma, entendeu? Rastro de sangue aqui, ó. Ô, cheguei. Cheguei na Vila Arruinada aqui. Tem um NPC aqui, ó. Cheguei na Vila Arruinada aqui, tem um baú pra abrir aqui, que tem um capacete aqui pra usar. Pera aí, vai. Hold up. One more step and I'll put a bolt through your eye. No sudden movements or you're dead. You looking for me? Primeiro. I won't miss. Lung, heart, arse, or eye. Take your pick. Essa é a irmã Scarpé? Ela é A irmã da Peladinha? É minha fé. Aí, pera ela. Ah, você tem um bônus bom de carisma, você? Tem, pô. Mais dois. Ah, achei que você não tinha carisma alto, não, velho. Tem quanto de carisma? 14, eu acho, mas tem um bando de coisa de bônus de barra fora. Ah, tá. Eu tenho 16. Então você pode vender, então. Don't sweat it. The devils are tricky fuckers. They can't breathe without lying. É, o primeiro lá. Alguém tem que falar? Sure they were. And I'm Tiamat's left tit.
Guess they told you I'd bite the heads off babies and paint myself in their blood. Truth's not quite Era estiloso. O paladino não é tão paladino assim. And I'll tell you the whole story. Aí chegou, você foi. Porra. Você foi sem escolher, beleza? É. Tadinho do meu amigo, não. Olha o tamanho da mulher, velho. Vai pegar você por O grilo da mulher do teu tamanho, velho. Tá no tamanho certo, cara. Só faltou barba. Estive em árvores, parece um encantador. Ih, mais um. Mais um. Ah, será que essa mulher ela entra no grupo também? Deve ser. Mais um Pokémon, cara, pro grupo. Ela é o que, então? Ela é Hunter? Deve ser Hunter, né? Será que deve entrar um de cada classe? Deve ser. Porque o Rogue é o gay lá. O Rogue é o vampiro. You were on that ship with the tentacles and the worms. Tinha gente pra caralho naquela nave, hein? Porra! E eu não vi ela lá, não. Eu não vi você a bordo, onde você estava. Boarded in Avernus. That ship was my way out. If you'd seen as much of hell as I have, you'd rather have a flayer's tentacles up your ass than stay. And you'll be going straight back if those imp fuckers catch me. I was a prisoner, forced to fight in the Blood War, the eternal battle between bad and worse. Most souls in Avernus are just meat for the grinder, but not me. I held my own, more than. Turns out that I've got a knack for killing demons. And I enjoy it. That made me a valuable asset. Devils don't like to lose their assets. Dois? Vai. Ou 5. Yeah. Can you handle it? Oh yeah. Que eu ganhei a troca. Que eu ganhei troca. You spat in Baphomet's eye and lived to tell the tale. Pode comer. Yeah. Gostei dela. Gostei dela. Até agora os NPCs todos eram mais legal. I come with you just to see them bleed. I'm too busy bleeding myself. I'll be here when you're done. E ela é bonitinha, tá? O capô é gostoso. Me dá uma protetiva aí. Vou lá resolver o problema pra ela. O que é, cara? Vem com o Estevão aqui na Vila Arruinada, velho. Pera, deixa eu passar aqui, velho. Me passa ele aí, então. Tenta grudar ele em mim. É só ir lá na sessão, trocar ele pro Roy. É, sessão. E depois ele gruda. Tem que ir na sessão. Pronto. Aí, pronto. Agora você vai apertar o magnético lá, baixo. Vou esperar o Roy aqui. Na verdade, eu tenho que vir aqui embaixo primeiro. Eu peguei um amuleto. Eu peguei um amuleto aqui, mano. Que dá proteção contra o bem e o mal. Se eu usar skill. Se você quiser pegar aqui, ô André. Ficou em passei. Pera, rapão. Porra, só vai ficar faltando o arco e o peitoral. Eu não preciso de item mais nenhum. Eu acho que o meu neck é bom pra você e o seu neck é bom pra mim. É isso que eu tô falando, cara. O meu neck... O neck eu vou usar um outro aqui agora. O meu neck, ele faz você, quando você tá morrendo, você correr sem... Sem tomar ataque de oportunidade. Isso é bom pra caralho pra mim. E o meu é bom pra tu. Porque você vai bater e vai ficar rilando. Não, eu vou apanhar, né, na verdade. Não, você vai bater quando causar dano.
Cara, desequipa ele aí que eu vou te passar aqui o outro aqui, ó. Voltei. Deixa eu ver, até olhar pra itens aqui que deve ter um monte de porcaria comigo. Dá uma organizada. Eu passei pra você o amuleto aí, Ana. Eu vou passar aqui quando eu... Daqui a pouco eu te passo. Deixa eu ver. Na verdade eu não passei. De não. prata? É o olho aqui, ó. O olho que vê o cu. Deixa eu ver. O olho que não dorme. Você ganha magia bem ou mal lá. Ah, não é o melhor, cara. Porque o meu, quando eu dou qualquer magia, eu dou mais um D4 de dano de energia. Quando o cara estiver quase morrendo pra mim. Fica com essa porra aí. É mais ofensivo, né? Passei a tela. Vou ver com essa máscara dessa mulher aí. É legal, pô, massa. Até o Estevam tem mais CA que eu, cara. Que vergonha que tá esse boneco. Pelo amor de Deus. Abaixo do repouso, quando cortar onde você ir ao sul da estrada elevada. Esse anel que o Roy tá aí é bom pro Estevam. Mais dois Repouso, a gente já achou esse repouso, não sei o que lá. Ah, é lá pra esquerda do mapa lá, ó. O arco elétrico pra mim tá aqui, na esquerda de onde a gente tá aí, de onde a gente tá aí. É, o Kesa, passa esse anel pro Estevam, cara. Oi? Tem negócio de acreditação, velho, de roubar pra... Eu também tenho, pô. Eu também tenho. Pode passar ele pra tu aí de novo ou tu quer que eu jogue com ele? Não, pode passar com ele. Também tá. Como vocês estão dois arqueiros? Aqui tá os caras, hein? O que a gente vai fazer? Matar os caras. A gente tem que matar esses caras aí? É. Eu vou esmaitar aquele cara lá, cadê ele? Pera aí, então. O que diz que é paladino aí de não sei do que, aí vai ver. O bom é que talvez tenha full plate esses caras aqui, hein? É, eu quero isso mesmo. Eu vou invadir essa porra e meter na Se nenhum paladino tiver full plate, vai ser foda. Vamos entrar lá e bater Cima? no capitão, no comandante lá, ó. Não, eu vou por cima, né? Vamos ver. Eu vou descer e abrir a porta. Como é que entra nessa merda? Eu já desconfiava que esses caras lá na desgraça, quando eles vieram falar comigo. Tanto que tem uma parte que a gente fala, tipo assim, ó, mas vocês são paladinos, não dão conta? É, mas vem cá, como é que você tava fazendo, Andrade? Você dava raid? Raid e ataque. Aí tem o backstab. Tem skill de arco com backstab, skill de adaga. Pode exterminar ele aí já. Conversa com o cara, fala que a gente tá do lado da mulher. Foda-se. Vamos ver. Any sign of the tiefling fiend? Ela disse que vocês são ínfios e eu acredito nela. You damn all of us to save her rotten soul? Isso aí. Curse you. Tá mais gata que você. Ó, já virou minha inimiga aqui, ó. Vou te Ó, já vou. Eu vou dar uma flechada nele já. Não, ele vai morrer, eu vou matar ele aqui. Ele já morreu, cara. Vai bater nele, vai dar um. Pode bater no outro lá que ele vai morrer, cara. Nossa. Eu falei que ele ia morrer, pô. Listen! You infect my eyes and nostrils. Tem um cara lá fora lá. O que falou que bateu em todo mundo. É dentro também tem. Ele me deu de peça, uma vagabunda. Bebeu veneno? Ou passou veneno na árvore? Passou veneno na árvore, filha da puta. Quer me envenenar, cara? Eu não tomo veneno. Paladino passando veneno na arma? Caralho. É. Cara, eles me fuderam aqui embaixo. Tô rua de peça, tô tudo aqui, cara.
Nossa senhora. A mulher já cagou sangue ali. Só sobrou o cara lá de fora. Ah, não, tem um aqui, filho. O lá de fora entrou, só tem a Rogue ali escondidinha. Comerciante Siriel. A única comerciante que tinha no jogo vai morrer na... O cara tá onde? Ele tá dentro da sala, embaixo da vocês aí. É a mulher. A que me derrubou de peça, né? Ela tá lá paradinha lá. Cuidado que ela tá lá. Escondeu na venda mulher. Nossa! 35! Oh, upei. Cadê? Oh, meu Deus, Andrade. Olha só, ataque extra. Ai, meu Deus. E ele não tinha armadura boa, Andrade. Ele tinha espada aqui. Não, espada sério? Sério. Ataque extra, viado. Agora fudeu. Ele tinha só a Brunéia. Ele tem uma espada que chama Espada da Justiça. Realmente ele falou que a espada era da... Esse cara que dentro tem. E ela ainda é mais fraca do que essa de fogo do capeta aqui, mano. Na moral, essa espada aqui não tem rocha, não. Ninguém tem armadura. Eu acho que até o ato 2 isso aí fica melhor. Ninguém usa plate nessa desgraça. Tá, mano? Sim. Vou roubar tudo. O que tem nessa casa aqui? Pacote de suprimento. O que tem nessa... Tem ouro aqui. Escrivaninha? Cheio de ouro em cima da escrivaninha. Saco de juta, nada. Nada aqui nessa porra, vocês não tem um plate, seus cornos. Todos cornos. A outra tem armadura com Porra, nem paladino tem plate. Aí, tem a armadura igual a do Roy. Olha lá. Bruné de escama. Opa, comida? Deixa eu voltar pro meu outro capacete lá, mano. Explora por aí, que talvez tenha alguma coisa no... Na casa? Eu acho que tem alguma coisa nessa casa. Ao longo da casa. Tinha um andar de baixo, não tinha não? Um andar de cima. Tá. Embaixo a gente pegou tudo já. O que a gente não pegou foi aqui em cima, porque aqui em cima era tudo de... Se pegasse era... roubo, né? Aí a gente ignorou. Umas caixas. Rapieira. Rapieira também é uma arma que eu não vi. Só tem Eu uma. já vi em algum lugar, a gente já luteou. Dá pra falar assim, mágica, não tem nada. Tem faltando tudo meu. Just another crate. Já. Não tem nada não. É isso aí. Vamos voltar na mulher lá. Sabia que eles eram para nós. Mas também comendo cude com força. O cara, eu mostrei pra ele que é paladino de Eu verdade. ganhei ataque extra agora, fudeu. Exorcizei a alma dele ali. Plau! Tô devagarzinho. Tem que jogar coisa aqui. Ah, o que eu vou jogar? A espada dele é bonitona. Eu equipar ela aqui. Espada bicho. Ela dá escudo da fé. Será que é só eu posso usar ela e depois trocar? A chave do extrator, vocês não viram aqui não? Cofre do pedágio. Cadê o cofre do pedágio? Sei lá o que é cofre do pedágio. Tô largando lixo aqui no chão. Peguei uma chave aqui. Cadê o cofre do pedágio agora? Ela tá com a mochila aí, não vou nem roubar.
Vamos conversar com a mulherzinha aqui? Tá, então. Tem outra coisa melhor. Pode começar. Her mind touches yours. Gratitude, warmth. A minha Sorrisinho. Pô, sorrisinho. Adorei, adorei. Sharper than the truest blade, brighter than a star. It fills you with awe, forcing you to your knees. And from then a winged figure steps forward, graceful and terrible. She places her hand on your cheek and smiles as she carves her name across your chest. Her words are spoken in the infernal tongue of devils, a threat or a plea. Ela tá com o chifre quebrado, velho. Vamos ver, ó. Não, pô. Zariel, fallen lady, defiled celestial, ruler of Avernus. I was her prisoner. O chifre da esquerda tá quebrado, ó. Tá bem, não tô ligando aqui, velho. The paladins you killed were acting on her orders. She'll send more, and worse. O que você vai fazer agora? Oh, I'm counting on it. I'll be ready for her. And the first step is to go home, to Baldur's Gate. I've got a score to settle. I could choose the company. But until I've shaken Zariel off my back, I'd only put a target on yours. My advice? Stay away from the city. When I catch up with the fuckers who did this to me, the streets will run red. O Estevão pô, tá? Vocês uparam aí também. Agora foi minha câmera que bugou. Tá dentro da parede. Opa, voltei. Vocês uparam aí, tá? O que é? Vocês uparam. Galera, só upar aqui, salvar, vazar, velho. Demorou. Eu ganhei aqui. Beleza. Vou salvar. Oh, cara, eu tinha um item aqui na minha Salva, bag né? aqui. Peraí que eu tô Tinha um upando. item aqui que eu li e deu uma... Ah, tá. Então acabando de passar a vez. Ah, finaliza a arma magistral. Eu tinha um item aqui na minha deck que eu li e deu um item.
Dois flash. Tem outro aqui. Agora começou a ficar bom, que a gente ganhou o ataque esse e o caralho todo. Agora tem magia level 2 também, gosto de magia level 2. Já vai sair então? Vou. Só acabou eu, cara? Cadê? Agora vem de escuridão. Salve. Sincronizar aqui. Sincronizar aqui. No... Aí, pronto. Vira a magia que eu deixo o cara doido e ele ataca os